O Giba e toda a família e o seu Anésio, eles lutaram até o último dia, né? E tenho certeza que descansou também, que descansou. Né? Descansou, foi para um lugar melhor. E acredito que é difícil, né, nesse momento, para toda a família, mas os meus sentimentos ao Giba, à família do Giba, e que Deus conforte o coração de todos. Desculpa, Edu. Olha, o Grandão, o que é isso que eu te agradeço? É que a gente fica realmente comovido, né? Mas eu tava abrindo aqui a vinheta, você me ajudou aqui, que eu tava mexendo nos papéis aqui, e falou, olha só, o Batista acabou de postar, faleceu o pai do Giba, né? Toda a nossa equipe aqui internamente já demonstrando o seu sentimento para com o nosso querido Giba, depois ele vai dar uma lidinha aqui, tá bom? Gente, meus amigos, vamos fazer aquela sessão lá, Leandro Renato, aquela sessão de bandeiras hasteadas, hein? Nós vamos ouvir aqui, faz tempo que a gente não ouve o samba do Ponte Pretano do Paulino Neves. Onde estaria Paulino Neves? É um compositor, um sambista e tem várias músicas da Ponte, um apaixonado pela macaca. E lembrando os bons tempos, porque se Deus quiser, em breve o público vai voltar, tá? Então, na nossa sessão Bandeiras Hasteadas, hein? Atenção, vamos lá então? Um pouquinho do samba do Ponte Pretano e o hino do Confiança. Muito bem, meus amigos, o negócio é o seguinte, hein? Bandeira, autoridades ao palanque, todo mundo de máscara, com distanciamento e já passaram álcool em gel, bandeiras hasteadas e a banda posicionada também com distanciamento. Às 16h30 no Majestoso tem... Esse é o Paulino Neves, hein? Bom, você não pode entrar no Majestoso, mas o pessoal acompanha sempre a entrada do ônibus, né, Lupe? Não acompanha? Acompanha, é um perigo, mas... Não é o recomendável, não é o recomendável. Mas a torcida da Ponte acompanha ali a chegada do Gurilão, principalmente nesses últimos jogos, né? A torcida tem feito esse papel de incentivar até o último momento, mesmo estando fora do estádio Moisés Lucarelli. E o pessoal fica ali reunido tal para a chegada do Gurilão. O Gurilão já chegou e a Ponte Preta já está escalada, Edu. Rapidinho aqui, só um trecho, porque as autoridades ao palanque estão esperando, perdão. Bandeiras hasteadas, a banda está no ponto, o hino do Confiança. É o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória. É a desportiva confiança dos operários, teve o nome a vitória. Sua bandeira de cor alvianilson, confiança em todo o Brasil. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória? É a desportiva confiança dos operários, teve o nome a vitória. A Desportiva Confiança de Aracaju, né, Lupe? Confiança de Aracaju, Isso, de Aracaju, Edu. Bela cidade, belas praias, né? Belas praias, Aracaju. Praias. Não é Washington, tá morando em Aracaju. Aracaju, Washington, Coração Valente, o Mega Massa. O Mega Massa tá morando em Aracaju. Aí Mora mal, hein, Confiança, hein? Hã? Mora mal, hein? Mora mal, mas é o pai dele que já morava lá. Eu perguntei no dia que entrevistamos aqui o Washington, mas por que Aracaju? Não, meu pai já estava aqui e tal. Vamos lá, a ponte já saiu, pode ser agora ou você quer um minutinho? Você tá colocando em ordem? Não, já tá pronto aqui, tá Edu. Pronto Já vamos aqui? lá, ponte preta escalada que a gente já deixa vai eu pegar o colocando papel na aí. ordem aqui, ó. Eu não sei se o Boris já pegou o papel dele também, quer ver? Eu acho que já o já Boris... pegou o papel dele também. Está atualizando. Vamos lá, então. Pode falar. Vamos lá, Edu. Ponte escalada com Ivan Quaresma no gol. Daqui a pouco o Tigrão, hein? Tigrão comentando. Ivan Quaresma no gol. 25, Kevin. Segura, Kevin. Com a camisa de número 23, Cleilton. E com a 13, Thiago Lopes, o Tiagão. Thiago Lopes, que é da base, né? E é verdade, a gente precisa fazer uma correção aqui, que no jogo passado nós dissemos que era a estreia do Tiagão com a camisa profissional da Ponte, mas não. Ele jogou 8 minutos naquela partida contra o Figueirense, né? Onde Moisés fez 3 gols e garantiu seu passaporte para a temporada 2021. Então vamos pro lateral esquerdo. 2, Felipe Albuquerque. 2, então repita, vamos lá. Ivan, Kevin 25... 23 Cleilton e 13 Thiago Lopes e 2 Albuquerque. 2 Albuquerque. Vamos pro meio campo que tem a 95 André Luiz. 95 André Luiz. 8 Vini Locatelli. Vini Locatelli 8. E a primeira novidade 20 Fecim. Rapaz, Fecim significa que o Camilo... Será que o Camilo foi pro banco? 20 Fecim, até suspense no ar, hein?
O Fecim tá aqui, o Camilo não. Vamos pro ataque. O ataque tem com a camisa de número 7, Niltinho. O Niltinho, pela primeira vez depois do Covid, entrando como titular. Exatamente. Ele tinha a expectativa de voltar ao time no jogo passado, mas por conta da recuperação demorada por causa do Covid, ficou no banco e agora retorna ao time titular. Niltinho com a 7, Edu. Ok. 99, Rodrigão. E 21, Moisés. 21, Moisés. Vamos repetir, por gentileza, a ponte. Vamos para o banco, Lupe. 1, Ivan Quaresma no gol. Na direita com a 25, Kevin. Na zaga, 23, Cleilton. 13, Thiago Lopes. E na esquerda, improvisado com a 2, Felipe Albuquerque. No meio-campo, a presença do 95, André Luiz. 8, Vini Locatelli. E 20, Fecim. No ataque, 7, Niltinho. 99, Rodrigão. E com a 21, Moisés. No banco, com a 12, Igor Vinhas. Ok. Meia dúzia, Rafael Santos. 10, Camilo. Camilo no banco, hein? Ok. 15, Marco Júnior. Marco Júnior. 16, Gustavo Cipriano. Sempre é bom falar zagueiro, né? Zagueiro veio do Santos. Mas não estreou ainda. Ainda não. É Gustavo, né? Gustavo Cipriano. 17, Richard. 18, Leonaldi. 19, Fecim. Não, Fecim tá na escalação. Opa, desculpa. 19, Josiel. Perdão, li errado. Josiel. É que é bem parecido Josiel com Fecim, né? Não, mas você é lá jovem, sensacional. Mas o que é isso? 26, Jean Carlos. 39, Douglas Mendes. Atenção, hein? Quem é Douglas Mendes? 17 anos, desde os 14 anos na base da Ponte, 1,89 m. Estava escalado para jogar o Sub-20 quinta-feira contra o Amparo e por conta da lesão do Ryan e do Fábio Sanches, ele subiu ao profissional por conta do Ednei, que também está em transição. Então ele foi chamado às pressas para ficar no banco de reservas. Treinou com os profissionais na quinta e ontem sexta e agora está no banco Douglas Mendes. E olha, Edu... Zagueiro, né? Evidente. Zagueiro. 17 anos. Flamengo, Internacional e clubes de fora já fizeram propostas para contratar esse atleta e a Ponte disse não. Contrato até 2024. Ok, como disse H, vamos aguardar. Vamos aguardar. Por enquanto não, né? Tem mais alguém no banco? 45, João Veras. E 71, Iago. O Iago que fez a sua estreia, né? Veio do próprio Confiança. Confiança, exatamente. Então eu ia perguntar pra você. Pergunta. Então ele pode jogar. Ele veio do Confiança. Mas ele não pode jogar? Pode, ele não veio por empréstimo. O contrato dele com Confiança terminou em junho. Então ele estava sem clube. Na verdade, ele estava num outro clube de empresários lá do Sergipe. E ele não veio por empréstimo. Ele veio contrato definitivo com a Ponte até o final da Série B. Então ele não tem vínculo nenhum com nenhuma outra equipe, apenas com a Ponte Preta até o final do ano. O Iago é atleta da Macaca, não tem contrato de empréstimo, ele tem contrato apenas com a Ponte Preta, por isso está liberado para jogar. Bom, machucado, o Ryan, qual que é a previsão dele? É muito grave, Ryan? Bom, o Ryan foi várias vezes, o Júlio fez um levantamento sensacional do Ryan, né? Exatamente. Vezes, A Ponte só divulgou, Edu, que tanto o Ryan quanto o Fábio Sanches, lesão na musculatura da coxa. Não colocou previsão de retorno em nenhum dos dois. Tudo vai depender da evolução de cada atleta. O Ryan a gente conhece um pouquinho, então a tendência é que fique um tempo maior em relação ao Fábio Sanches, que pelo que pesquisei não tem um histórico muito grande de problemas musculares. Então a Ponte não deu prazo, mas esses dois atletas hoje estão vetados pelo departamento médico e acredito aí que também vão ficar um tempo sem atuar pela Ponte Preta. O cara que tá fazendo falta é o Thales, rapaz. O Thales e o Ednei e o Lucas Cândido, eles já estão no processo de transição. Eles já não estão no departamento médico. Eles já realizam alguns trabalhos no campo, mas ainda com algumas limitações. Thales, Lucas Cândido, quem mais? E o Ednei. O Ednei zagueiro. Isso. Ednei. Olha como são as coisas, cara. A Ponte, olha, 3 zagueiros machucados, hein? 3 machucados. E Thiago Lopes e Cleilton, hein? Começando. Vamos ver. É isso aí. Bom, vamos dar uma faturada?
Vamos faturar, o Boris vai participar. E que será Sim. que o Tigrão... Lá. Opa! Fala lá, Boris, meu amigo. Você vai lá aqui, ponto de confiança. Boa tarde, Boris. Fala, Edu, um abraço pra você, ao Lupe, pro ouvinte da Bandeirantes. Antes, né, ressaltar mais uma vez, deixar aqui os meus sentimentos ao Gilberto Sufi, essa notícia triste, né, que nós tivemos agora há pouco, né, você trouxe por ar, né, no ar da Rádio Bandeirantes. Então, deixo aqui o meu abraço, os meus sentimentos ao Gilberto Sufi e toda a sua família. Você sabe, Edu, que recentemente o Lupe vai se lembrar dessa história, até uma situação de bastidores. O pai do Giba, ele vivia essa situação complicada já no hospital, né? E a gente percebia pela fisionomia do nosso amigo quando o pai estava bem, reagia, e quando ele estava mal. E em uma determinada situação, não me recordo do jogo, mas foi uma partida evidentemente da Ponte, o Giba acaba recebendo um telefonema da sua esposa dizendo que o pai havia piorado. O quadro clínico havia tendo uma piora do pai do Giba. E ele ficou, né, extremamente chateado com essa situação. Imediatamente, eu e o Lupe, a gente disse a ele, né, que poderia deixar a transmissão, ir atrás aí para obter mais informações, e ele prontamente foi. E naquele momento a gente viu uma situação complicada, mas depois, curiosamente, na próxima partida, né, na próxima transmissão, eu conversei com o Giba estava feliz, né, porque o pai dele demonstrava uma melhora no quadro clínico. Felizmente acabou se agravando, e que Deus o tenha nesse momento, né, de dor, de sofrimento aí, mas pode contar com o nosso apoio, com a nossa força acima de tudo. É assim que ocorre, né, Edu? A vida tem essas situações, mas infelizmente, ou felizmente, eu creio que tudo isso vai passar, e o Giba logo logo estará aqui mais uma vez conosco, e o pai dele estará em um bom lugar. Daqui a pouquinho a Ponte, aniversariante da semana, em busca da segunda vitória consecutiva, e tem uma grande oportunidade jogando contra esse Confiança que não faz uma boa campanha no Moisés Lucarelli. Não pode vacilar, né, Edu? Olha, mais do que já vacilou a Ponte, tem um jogo, Lupe, que o Fecini começou jogando, o Camilo também ficou no banco. Foi o jogo contra o Goiás. Deixa eu ver aqui, foi contra o Goiás? Isso. Foi contra o Goiás. Entrou com esquema de 3 zagueiros no primeiro tempo. Ele saiu, aliás, ele saiu no intervalo. Saiu no intervalo. Aí o Camilo entrou. Saiu ele e o Ednei, entrou Richard e Camilo, e aí a Ponte mudou o esquema tático e a história do jogo, porque ela empatava em 0-0, tomando um sufoco do caramba, e venceu pelo placar de 2-1. Você tá bem, eu vi que perguntei pra você correu aí Tá tudo aqui, ó. Rapaz. Pensei que fosse só eu que eu de papel, viu? Não, tá tudo anotado aqui, ó. Eu pensei que fosse aplicativo pessoal, rapaz. O cara correu o papel, fiz a pergunta, um barulho de papel, rapaz. É o caderninho dele. Depois sou eu que eu de papel, eu sou o seu discípulo, Edu. Não, você é lá jovem. Somos raros ainda. Você vê o Júlio aqui, ó. Só aqui, ó. Não, o Júlio não tem uma película de papel. Sabe? Não tem. Quando você tirava do aspiral, assim, o papel, ficava aqueles pedacinhos de papéis, né? Se você falar assim pro Júlio, eu te dou R$1 milhão pra saber qual é esse tipo de papel que você... O nome do papel. Ele não vai saber que é papel almaço. Não sabe. O Giba... Ele vai pesquisar no Google, mas ele vai achar, mas a gente vai ter que pagar. Mas depois a gente... O Júlio é brincadeira. Realmente, ele é 100% digital. 100% digital, e 100% digital é... Falando em digital, Edu, em breve novidades, hein? Hã? Em breve novidades, né? Novidades, hein? Eu tô até fazendo gargarejo lá em casa. Vamos dar uma faturada, 15h48. Cadê o Tigrão, hein? Mestre Tigrão, o que será que achou dessa escalação? Já ele entra. 15h48, repetindo aqui. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Sim, eu
Lupe daqui a pouco com a escalação do Confiança. Eu tô vendo aqui a campanha do Confiança. O Confiança nos últimos, você quer ver só? O Confiança nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos últimos 11 jogos, o Confiança só teve uma vitória. Uma vitória e foi de 4-0 no Náutico, que foi em Recife. E todo mundo pergunta agora, talvez tenha sido a grande surpresa dessa Série B, hein? Em 17 rodadas, como é que o Confiança ganhou de 4 do Náutico? O Náutico que vinha, e aliás o Náutico perdeu a vencibilidade nesse jogo. É uma coisa impressionante, mas o que aconteceu nesse jogo, cara? E o Confiança tem 3 vitórias, mesmo número de vitórias da Ponte. O problema é que a Ponte empatou demais, né, Edu? É, muito empate, e olha, e o Confiança... Você vê, o Guarani foi lá, ganhou de 4-1 do Confiança. E ganhou tranquilamente, né? Foi lá e meteu 4 sem problema algum. Sem problema algum, mas é o tal negócio, né? Essa Série B, viu, Boris, é muito dura. Não, completo. O próprio Náutico, a gente tem que levar em conta que o Náutico acabou perdendo alguns jogadores importantes desde o início da competição. O zagueiro, por exemplo, o Wagner, foi chamado pelo Santos, estava emprestado ao Náutico, foi chamado pelo Santos em função da carência defensiva do Peixe. E o Jean Carlos? O Jean Carlos saiu, teve um outro atacante também que saiu, foi para o futebol de Portugal. Ah, o atacante do Náutico. O Eric. O Eric foi saiu. Pro Ceará. Foi pro. Ele era do futebol. Era do Braga e foi emprestado ao Ceará. Foi emprestado ao Ceará. Quer dizer, o time acabou sofrendo um pouco, né? E outros times que até antes da competição eram apontados como favoritos, mas não começaram tão bem. Eu cito aqui o próprio Goiás, que ontem ganhou do Guarani. Esses times começaram a reagir, né, na competição. São times fortes. Os próprios times do Rio, o Botafogo deu uma reagida, agora caiu na última rodada. O próprio Vasco, que ontem perdeu, mas aí com a chegada do Lisca obteve uma moral. É um campeonato muito duro, complicado, e teremos a partir da 20ª rodada uma nova situação, que é o VAR, né, Edu? E muita coisa pode mudar nessa situação envolvendo o campeonato na questão da arbitragem. Muda mesmo. Agora, como é que chama aquele? Eu falei, é o meia do Náutico. Jean Carlos. Jean Mas Carlos. ele continua, né? Ele saiu. O Carlos continua. Quem machucou grave foi o Chiesa, né? Isso. O Chiesa teve uma lesão que praticamente tirou ele da temporada de 2021. E o Confiança está escalado também, Edu, quando você quiser. Olha, quem tem meia, você viu ontem o Rafael Longini, anteontem, o Rafael Longini fez a sua estreia pelo Operário do Paraná, de Ponta Grossa, rapaz. Rafael não jogava desde março do ano passado, que passou primeiro pelo Guarani, depois pela Ponte, grande meia, Rafael Longini. Agora ele venceu o contrato dele com o Santos, né? O Santos não renovou mais, não teve a intenção de renovar, ele estava livre no mercado e pintou essa oportunidade aí com o Operário. Agora o Lupe vai trazer a escalação do Confiança e eu tenho certeza absoluta, Edu Pinheiro, que você vai se lembrar de um dos jogadores titulares aí desse time do Confiança que passou pelo futebol de Campinas em 2 oportunidades. E segundo Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, um dos jogadores mais bonitos que passaram por esse time de Campinas em função principalmente do seu cabelo, viu, Edu? Vamos ao Confiança então. Quem será aquele quadro? Quem é ele? Manda, Lupe. Vamos lá, o Confiança está escalado com 1, Michael no gol. Na lateral direita com a 2, Marcelinho. Na zaga 3, Nirley. E 4, o paraguaio Nery Barreiro. Na lateral esquerda com a camisa de número meia dúzia, João Paulo. No meio campo 5, Serginho, aquele que já passou um dia pelo Atlético Mineiro. Com a camisa de número 7, o Gemerson. 8, Rafael Villa. E com a camisa de número 11, o Daniel Penha. No ataque com a 9, o Williams. E a 10, o Ítalo. Ítalo com a 10, fechando a equipe do Confiança, que tem o Zé Carlos Leal como técnico interino. No banco, destaque para ele, Hernani Brocador, que já esteve na mira da Ponte, está no Confiança, volta de lesão, mas fica no banco, Edu. Matou a charada aí, Edu? Meia dúzia? Então, o meia dúzia, deixa eu ver aqui. Meia dúzia? Lembra o cabelinho dele, Edu? O cabelinho dele era comprido, ele jogava, corria um pouquinho, tirava o cabelo da frente da testa, né? Ficava aquela franjinha, era uma dificuldade enorme para jogar. Ele teve 2 passagens, 2011 e 2014. E nas 2 a Ponte subiu. Só que ele teve uma condição muito séria em 2014, jogou muito pouco, né? Mas eu me lembro dele, 2011, João Paulo, lateral esquerdo. É isso aí. Aliás, a Ponte teve outro lateral esquerdo, também chamado João Paulo, mas jogou no Mojimirim, veio para o Guarani, voltou para o Mojimirim e depois jogou na Ponte. Mesmo nome. Tá no América, se não me engano, né? Tá no América, ele mesmo. Isso, grande Jogou Lupe. na Ponte ano passado, se não me engano, de pênalti. Isso, foi mesmo, foi.
Exatamente. Muito bem, 15h54, participando do nosso Concentração, chegando. O grande amigo Tigrão. Fala, Tigrão, grande abraço, boa tarde. Alô, Edu. Boa tarde a você, um grande abraço a todos do Concentração. É complicado, né, passar otimismo, é tão importante essa vitória para a Ponte, mas ela é tão importante, ela representa quase que a salvação aí de uma campanha pelo menos um pouquinho menos vexatória nesse primeiro turno. Uma salvação do turno ainda não, mas ela significa uma ameaça um pouco menor. A Ponte poderia virar aí na casa dos 20 pontos. Lá contra o Coritiba vai ser muito difícil, mas ninguém perde de véspera, né? Mas chegaria a 19, só que é difícil passar otimismo para a torcida. Eu abri a escalação agora, estou chegando aqui no home studio de um outro compromisso, e aí abro a escalação, Fecim. Camilo no banco. O Camilo não está jogando, mas o Camilo em má fase, ele é muito mais importante para o time do que o Fecim no seu melhor momento. Os piores momentos do Camilo são superiores aos melhores momentos do Fecim. Agora, se ele tiver contundido, se ele tiver sem condição física, se estiver indo no banco só para fazer número, porque está no banco, a primeira coisa que eu fui olhar é o Camilo, se estava no banco ou não. Mas ele está no banco. Então, se está indo no banco, alguma condição ele tem. Então, eu não entendo, eu não concordo, eu não admito, e eu acho que a Ponte já começa perdendo por 1-0. Muito bem, isso aí, Camilo, portanto, no banco, né? Aliás, no último jogo, eu fiz uma observação aqui do Camilo, até uma crítica e tal, mas longe dele também não jogar. A gente só cobra de quem tem, que a gente acha que tem potencial. Eu acho que exatamente isso, Edu. É exatamente isso. Eu não sei se você estava ouvindo, Tigrão, ele, né? Não sei se você ouviu, mas eu falei, caramba, o Camilo, né? Ele conduz a bola, Tigrão, ele passa por mais próximo, ele toca, mas a gente acha falta de fazer 1-2, fazer uma tabela, ele fazer um drible. O Camilo, várias vezes, ele chuta de fora da área, mas ele não pega legal, não dá uma cacetada, não manda uma no ângulo. São bolas previsíveis, fracas, vai pra fora. É um camisa 10, né, Camilo? Camisa 10 é diferente, Camilo. Mas eu concordo com você, sim. Ele precisa se doar mais. Ele precisa se comprometer mais. Ele precisa assumir mais. Ele precisa ser menos burocrático. Ele precisa se expor mais. E a gente realmente, você foi muito feliz. A gente cobra de quem tem algo a dar. Agora, enquanto o Gilson Kleina não aposentar 3 nomes aí, ele vai ficar sempre na corda bamba dirigindo esse time da Ponte. Não tem jeito. O Fecim é um deles. O Fecim é muito complicado, muito complicado. Não dá para... Com todo respeito ao jogador, ao profissional, né? Mas Fecim, Kevin, Josiel e Richard, vou deixar por isso, tá? Esses 4, eles não têm condição. Eles podem até jogar muito, pode chegar à seleção brasileira um dia, mas no momento, e a gente aqui analisa o que está acontecendo no momento, que eu não sou a cigana, pô. Eu não sou a cigana, nem a mãe de Ná. Não sei o que vai acontecer amanhã ou depois. Eu tenho que analisar o que eu estou vendo agora. O que me está sendo oferecido agora para analisar. Só que a gente também está falando aqui antes da partida começar, né? Mas eu estou analisando o momento técnico e o potencial técnico atual desses jogadores. Eles não reúnem condições mínimas, aceitáveis, para nem compor elenco nesse time da Ponte. E o Gilson, ele roda e daqui a pouco fez sim. Aí roda, daqui a pouco Josiel. Aí roda, daqui a pouco Richard. Aí crítica, toma gol e bola nas costas e o diabo a 4. E vem o Kevin.
Ah, mas o elenco é curto. Puxa vida, é curto. Mas por que não o Rafael Santos na direita e o Albuquerque na dele, o Felipe Albuquerque? Né? Por que não tentar alguma coisa no lugar do Locatelli, que eu incluo nessa barca aí que eu falei? Por que não o Marco Júnior no início de partida, pra gente ver como é que ele vai? E não em pedacinhos apenas. Por que não inventar, por exemplo, o Camilo como um segundo volante para vir de trás com a cabeça erguida e organizando o time? Ele poderia começar, por exemplo, com o Rafael Santos. Rafael Santos, primeiro volante. Não é? Tá escalado, não tá? O André Luiz, perdão. Rafael Santos é o lateral. Começa com André Luiz, Camilo, Niltinho, por dentro. Pô, tem que inventar, pô. Aí começa com esse Iago na beirada direita, com o Rodrigão centralizado. E começa com a presença do Moisés, que é o cara do time. Mas não inventa, não cria. Aliás, eu não tô vendo o Rodrigão aqui. Ah, não, tá aqui o Rodrigão, tá aqui o Rodrigão. Tá aqui o Rodrigão, 99. Então, por que não? Iago na direita, Rodrigão centralizado. Esse time nunca jogou junto. Ó, Iago na direita, Rodrigão centralizado, ok? E o Moisés do lado esquerdo. E aí monta com os dois volantes, André Luiz e o Camilo como um segundo volante, para prendê-lo um pouco mais atrás, para ele vir de trás com a bola, e fecha esse meio aí para tentar fazer uma fumaça aí, com o Niltinho. Tá escalado, é do lado direito. Então, com essa sugestão que eu tô dando aqui, ele de cara, desses caras que derrubam o treinador, não porque eles querem, mas pela baixíssima performance técnica, ele já se livraria do Locatelli, do Fecim e do Kevin. Só isso. Ele se livraria de 3 desses que eu coloco numa barca realmente abaixo, com todo o respeito, abaixo do mínimo necessário para compor o elenco da Ponte. Mas não, pô, ele não cria, ele não inventa, ele não ensaia, ele não tenta sair do quadradinho. E vem Locatelli de novo, e vem Fecim de novo, e vem de novo Kevin. Edu, tem terço aí, Edu? Você trouxe ou não? Tá o terço e tem um milho também para ajoelhar. Tá então, completo então aqui. Você ajoelha no milho. Sim. Não. E reza o terço. Isso. 90 minutos. Não precisa nem dar resultado, Edu. Não. E vai hoje, bater no chicote nas costas. Em nome do Batista, que eu assumo, tá? Sim. Eu assumo. Você está dispensado de fazer o plantão, o intervalo diferente, o jogo aberto. Eu toco aqui pra você. Mas a torcida da Ponte precisa de você hoje, pagando uma promessa com esse time aqui. A única forma é o senhor Sérgio Eduardo Pinheiro, de joelhos no milho e rezando o terço. Acabou, começa de novo. Você vai, né? Passando, né? Eu não sei como é que chama o nome, o nome religioso, o nome técnico, me perdoem. Mas as bolinhas ali, né? Isso, que vão marcando o número de Ave Maria, de Pai Nosso, do Credo. Você vai uma por uma. Quando acabar, você começa de novo. Até acabar o jogo. Você pode atender esse pedido? Eu toco o intervalo para você. Eu fico pegando os resultados. Eu faço rádio escuta para mim mesmo, aqui pela internet. Eu dou os gols que vão saindo. Você já participou brilhantemente, já comandou o Concentração. E o jogo aberto eu também faço. Eu comando a votação, faço tudo. Mas a torcida da Ponte precisa de você rezando hoje. Senão não vai dar, Edu. Meu Deus do céu. Seja o que Deus quiser, hein? Eu e muita gente rezando pela macaquinha, viu? Olha, para falar isso, eu queria agradecer a todos. Carlos Pereira de Batata, dê uma olhada assim, tem mais gente aqui. Me desculpe de não mencionar agora. Dando aí os sentimentos ao Gilberto Suff pelo passamento do seu papai, né? É o nosso técnico, nosso muito obrigado em nome dele. Por esse enorme carinho, porque fizemos aqui no WhatsApp, graças a Deus, uma família. A todos, muito obrigado mesmo. Quero me associar aí aos pêsames, meus sentimentos ao Giba, que é um grande amigo, já me manifestei aí no grupo,
Conheci o papai do Gilberto Suff pessoalmente, conversei bastante com ele. Conheci, estivemos próximos. Sabemos da proximidade, da ligação que tinha o Giba com o seu pai. Aliás, todos nós, né? Mas o Giba tinha uma ligação muito forte com o seu papai. E estava sofrendo muito, muito. O hospital estava muito debilitado. Problema aí de um AVC que ele teve algum tempo atrás. Teve uma nova crise, provavelmente um novo AVC também. Venho conversando com o Giba ao longo das últimas semanas, perguntando a respeito do estado de saúde do pai dele. E hoje ele descansou. Hoje ele descansou. Hoje ele parou de sofrer aqui nesse plano e merece desfrutar da vida eterna na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Giba e toda a família recebam o conforto e a tão necessária aceitação neste momento tão doloroso. E receba o meu abraço fraternal, amigo Giba. Muito bem, com essas palavras do grande mestre Tigrão, né? Estamos solidários a elas também, evidentemente. Nós estamos encerrando o nosso Concentração. Meus amigos, muito obrigado. E o convite, fiquem conosco na sequência. O moço de Piracicaba, Leandro Borges, vai narrar e comandar Ponte Confiança, que começa 16h30 e até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes. Com
B de bola, B de Bandeirantes. O meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Já já, 4:30 da tarde, a bola rola. Moisés Lucarelli, o majestoso. A equipe aniversariante da semana, parabéns para Macaca. 121 anos de fundação, de muita história, de muita tradição. Vai em busca da segunda vitória consecutiva na Bezona. Recebe o Confiança. A Ponte na 16ª colocação com 16 pontos. O time sergipano na zona do rebaixamento com 13 pontos, ocupando a 18ª colocação. A partir de agora aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado no futebol da Bandeirantes em AM 1170, Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão AM 1270, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens e através do bandmulti.com.br. É tarde de Ponte Preta em campo, Série B, 18ª rodada, Ponte Preta e Confiança. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A partir de agora, esparramando o sonzão do futebol Bandeirantes, vamos juntos com toda a equipe de Carlos Batista, começando com a Macaca, a aniversariante da semana, a Ponte Preta, pronta para o jogo de daqui a pouquinho contra o Confiança. Alô, Antônio Lupi, o seu destaque. Boa tarde, Lupi. Boa tarde, Bolis. Grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai em busca da sua segunda vitória contra adversários que brigam na parte de baixo da tabela e tenta engatar pela primeira vez na Série B 2 jogos somando 3 pontos. O técnico Gilson Kleina teve pouco tempo de trabalho e a grande surpresa na escalação fica por conta do meio-campo. Camilo, segundo o que apurei, com desgaste, vai para o banco de reservas e o Fecim começa como titular. Outra novidade é Niltinho, que está voltando após se recuperar da Covid e inicia entre os titulares. Richard vai para o banco de reservas. Sem Rayan e Fábio Sanches, que foram vetados pelo departamento médico, Cleilton e o jovem Thiago Lopes, formado na base da Ponte, iniciam a partida no sistema defensivo da Alvinegra. Macaca sem Camilo Cabeleira, Camilo sacado no time titular e o Confiança, Antônio Lupi. Confiança, que conseguiu uma bela vitória no seu último jogo fora de casa, venceu o Náutico por 4-0, mas na última rodada, jogando lá na Arena Batistão, perdeu para o CSA pelo placar de 2-0 e por isso precisa da vitória para deixar o Z4, a zona do rebaixamento. O técnico interino Zé Carlos Leal poderá contar com a volta de Hernani Brocador, porém o atleta vai para o banco de reservas. No time titular, a grande novidade é a volta do Nery Barreiro, zagueiro que volta após cumprir suspensão. Por outro lado, Rafael Santos, goleiro com desconforto muscular, e Kaique Sá são os desfalques e ficam no banco de reservas. Esse Antônio Lupi, mais alguma coisa? Ficam fora de campo, desculpa, eu falei banco de reservas não, eles ficam fora do jogo. Tá falado, este Antônio Lupi, repórter Bandeirantes com as últimas do Confiança. Adversário da Macaca, 4:30 da tarde, a bola rola, 25 graus em Campinas. Majestoso, a Ponte Preta busca a segunda vitória seguida na competição. E o comentarista definido e escalado para comentar Ponte Preta e Confiança é o comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes, de Tiger Man, o Tigrão, e a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Leandro Bolis, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vou imitar o chefe aqui, posso, Bolis? Claro, você não pede, você manda, Tigrão. Vamos lá, meu nome é Tigrão, mas pode me chamar de Grão. Tem que ter muito grão, viu, Bolis? Olha, num time só,
Num time só, Kevin Fecim, Vini Locatelli é dose para elefante. Deus que os ilumine, que eles queimem a língua deste já experimentado, experiente, rodado comentarista. Que eu quebre a minha cara. Que eu quebre a minha cara. Que eu passe vergonha. E que eles façam um grande jogo pelo bem da Ponte. Mas é difícil, hein? É difícil acreditar em jogadores com potencial técnico tão questionável. De qualquer forma, a Ponte vai ter que ter postura, se impor, se superar, fazer prevalecer o fato de estar jogando dentro do seu estádio e tentar enfileirar aí essa segunda vitória consecutiva pela primeira vez no campeonato. E a gente vai torcer muito por isso. Mas vem muita emoção por aí. Torcedor da Ponte, se tiver uma moita de erva cidreira aí no fundo do quintal, corta lá um monte, joga dentro de um canecão bem grande, bote pra ferver e tome um jogo inteiro pra ver se você aguenta o tranco. Boa sorte pra Macaca, assim mesmo, Boles. Este é o comentarista grão, Valdemir Gomes, bruto, galopante, indomável e que também adora um afago na crina. Vamos ao destaque do Guarani, o Bugre que ontem jogou e acabou perdendo para o Goiás fora de casa. O destaque do Guarani, alô, Marcos Luiz, o Cobrão. Oi, Boles, grande abraço. O Guarani ontem acabou perdendo para a equipe do Goiás por 2-1. O gol do Bugre foi marcado pelo atacante Júlio César, que retornou de contusão. O time está voltando para Campinas e está fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo, quarta-feira, contra o Botafogo. Treinador terá as voltas de Diogo Matheus, Bidu e Bruno Sávio, atletas que estavam suspensos, mas perde Índio com o terceiro cartão amarelo. Ótimo trabalho, boa transmissão, hein, Boles? Valeu, Marquinhos. Este Marcos Luiz, o Cobrão, atualizando as últimas informações da Macaca. E agora o destaque do plantão e âncora Futebol Bandeirantes. Antes, apenas um detalhe, Edu. Você sabe que é muito comum, já que não temos a presença do público. Torcedores da Macaca, alguns torcedores, eles acompanham as partidas da Ponte na linha do trem. E a TV acaba de flagrar 3 torcedores. Eles estavam, apenas um não, mas 2, com máscara e com distanciamento, viu, Edu Pinheiro? Ah, mas o treinete do Majestoso sempre foi assim, viu? Esse treinete do Majestoso já existe há muito tempo, rapaz. Eu me lembro de um jogo de 77, teve um jogo Ponte Botafogo, teve que ter jogado novamente. Aliás, o Bertazzoli, rapaz, o grande Bertazzoli amanhã vai fazer 5 anos que morreu o Bertazzoli, né? Grande Ponte Pretano, foi um torcedor. Agora pode contar que o crime já prescreveu. A Ponte perdida do Botafogo Ribeirão Preto, gol de Sócrates, rapaz, mas um sufoco danado. Aí apagaram a luz. Aí os técnicos da federação no dia seguinte foram, resolveram fazer um jogo, vai. Aí fizeram o jogo de novo, rapaz, a torcida apinhada dentro do trem e a Ponte ganhou 2-0. Mas foi uma festa danada, viu? Uma festa danada. Olha, tem uma pergunta pra você aqui, o Nelson do Chapadão, se você conhece a família Perim, lá em Piracicaba. Família Perim, um é médico, eu tava ouvindo aqui, agora que eu ouvi, José Bertazzoli, o Zé do Pito, lembrei, José Bertazzoli, o Zé do Pito, hein, que Deus o tenha, amanhã fazendo 6 anos que faleceu. Bom, o Gilson mandando um abraço aqui, muito obrigado. De Socorro, Adriano, Leia, Adriele e João Lucas. Alô, Nilton Cremasco, meu amigo, hein? Muito obrigado. O vovô Dadá também tá que tá, hein? Vovô Dadá tá que tá, com suas previsões, né? Nosso muito obrigado. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Edu, tá, sim. Sabe quem acaba de mandar um grande abraço pra você? Ele. Opa. Professor. Ô, professor. Tá te mandando um grande abraço, viu, Edu? Ah, grande professor. Um abraço, muito obrigado. Quanta honra. Olha, é o seguinte, ontem, Goiás 2, Guarani 1 e o Vascão se deu mal em Belém, rapaz. Remo 2, Vasco 1. Eita, aqui, além de Ponte e Confiança, mesmo horário, 16h30 no Independência, Cruzeiro e Sampaio Correia, por falar em professor, né? 16h30, CSA e Coritiba, 19 horas, Avaí e Náutico. E domingo, amanhã, 11 horas, hein?
Londrina e Vila Nova, 16 horas Vitória e CRB, 18h15 Botafogo e Brasil de Pelotas, 20h30 Operário e Brusque. No Brasileirão hoje, 17 horas Red Bull Bragantino e Juventude, que jogaça às 19, hein? No Mineirão, o Atlético líder com 34 e o Palmeiras vice-líder com 32. E às 21 horas, São Paulo e Grêmio. Lembrando que amanhã tem Corinthians e Ceará às 16 horas, 18h15 no Castelão, Fortaleza e Santos. E um convite para vocês aí que estão na tela da Band, 17 horas, o Batista vai narrar, o Gleger vai comentar, o CH também vai comentar, Ituano e São José, o famoso Zequinha pela Série C de Cebola. E pela manhã, sabe o que aconteceu lá em Mirassol? Sabe o que aconteceu? Não! O Mirassol ganhou 1-0 do nosso Botafogo de Ribeirão Preto, rapaz. 1-0. Sabe quem marcou? Sabe quem marcou? Não! Luizão. Aquele que tava na ponte. Já é o segundo gol do Luizão. Luizão. Mas vocês, vou falar pra vocês, viu? Como é duro Luizão jogar em Gomes. Campinas, viu? É. Bom, é isso aí. Na técnica Bandeirantes. Ô, Edu. Leandro. Oi, sim. O religiosíssimo Gleger Zorzin deu uma aula aqui no Tigrão que não deveria ser tão desleixado, até porque tem um cunhado padre na família. Tem um padre na família, um cunhado que é padre ordenado há muito tempo. Mas ele me disse aqui que a contagem aí do terço são os mistérios. Mistérios. Então, você cumpra todos os mistérios aí, terminou, você volta e começa de novo. Vamos. Quem sabe o Fecim marca 3 gols. Nossa senhora, vamos na fé. Vamos apertar aqui o mistério, hein? Alexandre Almeida, Joelson Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sulfi, Leandro Renato, Timaço da técnica Bandeirantes no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telenorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, Soft, Bege, Polido 80 por 80, Insepa, apenas R$ 89,90. Kit Gabinete Gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ 35, Irazu, cor branco ou castanhe com branco. Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite! Telenorte, viva a sua casa! Muito bem, estamos de volta no microfonaço da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Já tem bola rolando, majestoso, Ponte Preta e Confiança. E agora, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina com camisa de número 1 no gol, Ivan Quaresma. Na lateral direita com a 25, Kevin. Na zaga 13, Thiago Lopes e 23, Cleilton. E na esquerda, ainda improvisado com a camisa de número 2, Felipe Albuquerque. No meio campo, 95, André Luiz. 8, Vini Locatelli, 20, Fecim. No ataque, 7, Niltinho, 99, Rodrigão. E 21, o artilheiro da Ponte Preta na temporada, Moisés. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Ivan Quaresma, 25, Kevin, 13, Thiago Lopes, 23, Cleilton e 2, Felipe Albuquerque. 95, André Luiz, 8, Locatelli, 20, Fecim, 7, Niltinho, 99, Rodrigão, 21, Moisés. No banco, à disposição de Kleina, 12, Igor Vinhas, meia dúzia, Rafael Santos, 10, Camilo, 15, Marco Júnior, 16, Gustavo Cipriano, 17, Richard, 18, Leonaldi, 19, Josial, 26, Jean Carlos, 39, Douglas Mendes, 45, João Veras e com a 71, Iago. Quem é o campeão dos campeões?
e no gramado mantém sua glória, é a Desportiva Confiança. Que também já está pronto e escalado pelo técnico interino Zé Carlos Leal, com camisa de número 1 no gol, Michael, na lateral direita com a 2, Marcelinho, na zaga 3, Nirley e 4, Nery Barreiro, na lateral esquerda com a meia dúzia, João Paulo, no meio campo 5, Serginho, 8, Rafael Vila, 7, Gemerson e 10, Ítalo, no ataque com a 9, Williams e 11, Daniel Penha, repetindo a escalação do Dragão, 1, Michael, 2, Marcelinho, 3, Nirley, 4, Nery Barreiro, meia dúzia, João Paulo, 5, Serginho, 8, Rafael Vila, 7, Gemerson, 10, Ítalo, 9, Williams, 11, Daniel Penha, no banco, à disposição de Zé Carlos, 12, Careca, 13, Vinícius Santana, 14, Lucas Sampaio, 15, Everton, 16, Álvaro, 17, Robinho, 18, Hernani Brocador, 19, Gustavo Ramos e 20, Luigi. Arbitragem do jogo. De Minas Gerais, apita o árbitro Wanderson Alves de Souza. Wanderson Alves de Souza será o árbitro da partida entre Ponte e Confiança. O assistente 1 é Marcos Vinícius Gomes e o assistente 2, Leonardo Henrique Pereira. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Amigos da Bandeirantes, jogo importantíssimo, né? Pela situação das duas equipes. A Ponte ganhando, abre uma distância boa aí, especialmente com relação à equipe do Confiança, o adversário de hoje, que tem 13 pontos. A Ponte já tem 16, míseros 16 pontos em 17 jogos. Ganhando vai a 19, abre 6, pelo menos com relação ao adversário direto de hoje, que é a equipe do Confiança. Então fica aí a nossa expectativa de que dê encaixe esta escalação bastante questionável do Gilson Kleina. Eu não posso entrar aqui na parte científica, na parte da nutrição, da fisiologia do clube, do departamento médico, se alguém indicou ou não, né, essa saída do time do Camilo. De repente, houve uma indicação, olha, tá estourando, o jogador não tá bem, o jogador já é veterano, não vai dar certo, vai correr risco. Então isso tudo a gente não pode questionar, evidentemente, porque, claro, é a ciência, existem os exames específicos. Agora, ninguém veio a público para dizer isso, até porque a pandemia deixa todo mundo muito isolado, ninguém dá entrevista, o repórter não pode acompanhar. Mas a verdade é que o jogador está no banco, né? O jogador está à disposição, se é fazendo o número ou não, o jogo é que vai dizer. Então, se ele entrar correndo, foi um equívoco tê-lo tirado do time, não porque ele esteja atravessando um grande momento. Tá mal também o Camilo. Mas o Camilo, nos seus piores momentos, é melhor do que o Fecim nos seus melhores momentos. Então, para mim, um equívoco que começa complicado o sistema de ligação meio-campo-ataque nesse time da Ponte. Como começa complicado o seu setor de lateral direita. Tomara que o Kevin, que é um jogador de altos e baixos, às vezes tem bons lampejos, consiga acertar os cruzamentos, consiga fazer uma boa partida, mas é complicado. Bem como a presença insistente, irritante, interminável de Vini Locatelli no meio-campo. Parece ser alguma coisa assim que não tem como resolver. É Vini Locatelli mais 10, errando passes, lento, mal posicionado, marcando mal, mas é ele que vai com a 8 da Ponte, que um dia já foi de Marco Aurélio, que um dia já foi lá no começo de carreira de mestre de cá. Depois é que ele virou 10, mas começou com a 8. É impressionante, é lamentável o sistema de construção de jogadas desse time da Ponte do meio campo para frente. Ainda assim, nós vamos acreditar com muito otimismo numa boa partida.
que o time, para mim, mal escalado, nos surpreenda e que a Ponte possa ganhar esse jogo tão importante. Meu queridíssimo Leandro Bolles. Tudo pronto, a bola vai rolar do Majestoso, sairá com o time da Macaca. Ponte Preta é confiança, a bola vai rolar, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Apesona. Penúltima rodada nesse primeiro turno, e a partir da 20ª rodada, no primeiro turno, da primeira rodada do retorno, já com a presença do VAR. Aliás, como estão vencidos para o jogo, Ponte Preta e confiança pro pega, Antônio Lupi. Hoje é bem simples, Bolles. A Ponte toda de branco, o Confiança todo de azul. Beleza, e neste primeiro tempo a Macaca ataca pro gol da linha do trem, o gol da Fepasa. Vai autorizar o árbitro mineiro Wanderson Souza. A bola vai rolar, saída com o Rodrigão. Após ele tocar na bola, a Ponte Preta mais uma vez em campo. Em campo para mostrar o seu valor, buscando a segunda vitória consecutiva. Para se distanciar da zona do rebaixamento. É isso que o torcedor Ponte Pretano espera. Apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Pet Bola, Pet Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Vamos juntos com a Macaca em campo. A Ponte Preta em campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta em campo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Apesona. Quem tenta um time de confiança afasta, tira lá atrás, Thiago Lopes, o Thiagão. Toca na bola, Rodrigão, a bola volta, o rebote para Niltinho, jogo parado. O árbitro pega a primeira falta do camisa 9, Williams. Para cima do jogador Ponte Pretano, a partida está parado no Majestoso. Você acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, YouTube com imagens, Facebook com imagens. No Facebook você curte a transmissão, compartilha, comenta. Pelo YouTube você também pode comentar e é sempre muito legal tê-lo conosco. Deixe o seu like na transmissão. Vem para a Macaca para o campo ofensivo, domina Felipe Albuquerque para Kevin. Buscava o passe por dentro, a bola não chega no Fecinho. Aparece lá atrás fazendo corte a zaga do Confiança. Trabalha no campo ofensivo, Nirley. Ele empurra pela direita para Daniel Penha. Cercado, marcado pelo Fecinho. Ele volta o jogo por dentro, sai tocando bola o time do Confiança. Bola atrás para o paraguaio Nery Barreiro. Ele é o capitão do time do Confiança. Confiança, como disse Edu Pinheiro no Concentração, meteu 4-0 no Náutico. Não foi na última rodada, mas algumas rodadas fora de casa. Venceu até então o líder Náutico por 4-0, jogando na casa do Náutico. Mesmo assim, segue na zona do rebaixamento. Esse é o 18º colocado com 13 pontos. Tem o mesmo número de vitórias da Macaca. A Ponte Preta tem 3 vitórias, mas 3 pontos a mais em relação ao Confiança. Porém, a Ponte empatou demais nesta competição. Lateral para o time Ponte Pretano para fazer a cobrança. O Confiança tentava vir para o campo de ataque. O lançamento foi forte, a bola acabou saindo. Lateral para Macaca bater pela direita com Kevin. Se tem detalhe, ele vai para o ar da Bandeirantes. Até ontem, no Bandeirantes Esportivo, a gente falava, principalmente Carlos Henrique, o baixo pesado, que é um confronto de 6 pontos. Porque o Confiança, se vencer, passa a Ponte por conta do número de vitórias e joga a Macaca para a zona do rebaixamento. Mas se a Ponte vencer, ela abre 6 do Confiança, que vai continuar na zona da degola. É isso aí, aqui a bola para o time do Confiança, trabalha João Paulo, por dentro para Sercinho, Gercinho tentou a inversão lá na direita, vem para apoio Marcelinho, chega bem, dá o bote, recupera a Macaca, dispara com Moisés por dentro para Fecinho, que não domina, entra em quarta, chega bem na cobertura, Rafael Vila, recupera para o time do Confiança, que tentou ataque para a direita, quase 3 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, vem cruzamento para a área, para o Williams, dominou, girou a entrada da grande área, soltou na ponta para Gemerson, domina, limpa, tentou para Williams, ele bate com a canhota, a bola sobe e vai embora. E logo no início do jogo sai pagando geral para sua defesa, Ivan Quaresma, Antônio Lupi. O chute foi do Williams e a jogada foi do camisa número 7, o Gemerson pelo lado esquerdo. O Ivan deu uma bronca nos zagueiros e também nos volantes da Macaca, até por conta da facilidade na hora de finalizar. O camisa de número 9, o Williams, mandou longe do gol, tiro de meta para o Quaresma. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola na área para Fecinho, dominou, limpou, chega o goleiro Michael!
dominou já dentro da grande área, Fecim, a bola escapou, um tapa espetacular de Niltinho, por dentro da defesa, rasgando a defesa do Confiança, por muito pouco, a Macaca não abre o placar, Antônio Lupi. E assim já poderia ter finalizando, né? Já chegar batendo, porque o passe do Niltinho rasgou toda a defesa do Confiança. Foi tentar driblar o goleiro Michael, que foi corajoso e agarrou a bola. Melhor pro goleiro do Dragão, que fez a defesa. Sai jogando a Macaca no campo ofensivo. Só um detalhe, Thiago Lopes ou Tiagão? Você que acompanha a Macaca, como eu devo chamá-lo, Antônio Lupi? Os treinos, Tiagão. Na lista de escalação, Thiago Lopes. Precisamos seguir a lista, Thiago Lopes. Aqui trabalha a bola Moisés, o artilheiro da Macaca. Ele sai da ponta, vem para bem na faixa central do gramado. Tabela com o André Luiz, de novo devolução para Moisés. Moisés por dentro, tentava Niltinho, foi desarmado. Vini Locatelli afasta, tira a defesa do Confiança com o ex-Ponte Bretano João Paulo. Levanta a bola para Gemerson de cabeça. Chega bem Thiago Lopes, metendo a bola para fora. Cede lateral para o time do Confiança para fazer a cobrança. O time sergipano tem a posse de bola no campo defensivo. Vem para a cobrança João Paulo. Quase 5 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no Majestoso. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. O João Paulo pegou a bola, queria cobrar lá na frente. O árbitro mineiro disse o seguinte: uai, é lá atrás. E pediu para que o João Paulo voltasse. Ele deu 2 passos para trás e cobrou. E na sequência do lance, o Ítalo dominou, mas foi desarmado. É mais um lateral para o time do Confiança fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar no futebol da Bandeirantes. 18ª rodada da Série B. Vem para a Macaca, lançamento para Moisés. Dominou, limpou, fintou, linda finta, escapou para bater pro gol. Trouxe a bola pro pé direito, bateu cruzado, entrou, tocou, Fecinho, é gol! Gol! Da Ponte! Fecim tem a 20 estampada na camisa. Uma jogada espetacular de Moisés. Recebeu livre dentro da grande área. Deixou o zagueirão do Confiança sem pai, sem mãe. Balançou de um lado para o outro lado. Bate cruzado. Com gol escancarado na segunda trave. Apenas confere Fecim com a canhota. Aberto o placar do Majestoso. O gol é da Macaca. Pula, pula, sai do chão. Vibra a macacada. Fecim abre o placar do Majestoso na marca de 6 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado no Majestoso. Fecim, Ponte Preta 1, Confiança 0. Michael, pela primeira vez no jogo, logo aos 6 minutos, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da Macaca, Antônio Lupi. Que começou numa recobrança de arremesso lateral do Kevin. Teve força no braço, lançou o Moisés, aí a bola caiu nos pés do cara da Ponte Preta. Ele deixou o Nirley, camisa número 3, totalmente sem rumo e sem direção. Deu um drible fantástico no zagueiro do Confiança e finalizou cruzado. A bola passou por todo mundo, menos pelo Fecim, que chegou e mandou para o fundo da rede. 90% do gol do Moisés, 10 para o Fecim, que marca o seu primeiro gol na temporada com a camisa da Ponte. O primeiro da Macaca no jogo, tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte 1, Confiança 0. É, meu caro Edu Pinheiro, quando estávamos no tiro do placar, o Fecim perdeu no início. Na segunda oportunidade ele não perdoou lá dentro. 1-0 a Ponte Preta na frente, Edu. Um abraço aqui pro Marcelo Pimentel, o papai Douglas, o Paulo Agus lá de Rio Claro, muito contente. O Mosquito vibrando e o Baltazar do Parque Santa Bárbara mandou uma gravação aqui enorme.
Baltazar, não deu tempo de ouvir tudo, hein? E já mudou tudo aqui, tô vendo mais aqui, hein? Atenção, hein? Fecim é muito melhor que Marcelo Borges. Vem para a Macaca, Niltinho com liberdade, meia direita, passou na ponta, Kevin, empurrou para ele, foi para a disputa, chega João Paulo para fazer o corte, mete a bola pirada em lateral, vem para cima, Macaca, já meteu o primeiro, busca o segundo, quase 9 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, já tem uma preocupação no banco de reservas dos time do Confiança, vem embora o time da Macaca com o André Luiz. O auxiliar ali do técnico interino, Zé Carlos Leal, já encostou. Os dois conversam à beira do campo, porque a Macaca vem pra cima. A fim de jogo, a Ponte Preta com o Niltinho. Ele acaba recuando pra Avenida Locatelli, escapou, limpou, fintou, devolveu na ponta pra Niltinho. Pé direito, cruzou pra Rodrigão na área. Passou, entrou, tocou, Fecim, é gol! É gol, é gol, é gol, gol! É gol! Da Ponte! É dele de novo, Fecim! Tem a 20 estampada na camisa! Niltinho na direita, cruza com o pé direito, o pé bom dele é o esquerdo, mesmo assim ele cruza com o pé direito, a bola passa para o Rodrigão, fecha livre na segunda trave, Fecim, estica a perna esquerda e bota para o fundo do gol, amplia o placar, a Macaca no majestoso, pula, pula, sai do chão, vibra de novo, Macacada, Fecim amplia na marca de 10 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo de novo, nação Ponte Pretana. Tá registrado no majestoso. Fecim, Ponte Preta 2, Confiança 0. Michael, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E acredite se quiser, em 10 minutos, Fecim marca 2 gols e a Ponte amplia no majestoso Antônio Lupi. Uma jogada pelo lado direito, Locatelli acionou o Niltinho, que fez o cruzamento buscando o Rodrigão, que não alcançou a bola. E o Fecim veio com tudo por trás da zaga do Confiança e mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para o Michael. Fecim marca o segundo gol dele na temporada, o segundo dele no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Confiança 0. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger, Menho Tigrão. 10 minutos do primeiro tempo. Você não está sonhando não, nem o torcedor da Macaca. 2 gols de Fecim com 10 minutos. A Ponte abre 2-0, Tiger. Quero falar com o Edu Pinheiro. Está ouvindo aí, Edu? Eu estou ainda em oração. Você tá com o terço aí, Edu? Não solta esse bendito desse terço, mas nem pra ir no banheiro. E não levanta desse milho, Edu. Vamos continuar. Tá dando certo, Edu. Deixa comigo. Continua ajoelhado no milho e rezando o terço. O Fecim tá pisando na área. Ele entrou a primeira, deu uma canelada, adiantou demais a bola. E aí o goleiro do Confiança acabou pegando. Na segunda, o Moisés demoliu, mas louve-se a vivacidade, a esperteza do Kevin, que tem um arremesso lateral muito forte, e ele fez um lançamento como se fosse com o pé, muito longo, e pegou a defesa desarrumada. O Moisés driblou, sapateou, barbarizou e fez. Foi muito feliz o Lupe na tirada do lance. 90% para o Moisés, mas o Fecim estava lá. Só fez porque estava lá. E no segundo, desarrumada a zaga do Confiança. Bom cruzamento de pé direito do Niltinho, que não é o bom. E o Fecim aparecendo, agudo, lá dentro. É orientação do treinador? É iniciativa dele? Não importa. Ele está se posicionando como centroavante quando a bola vem de lado. Está pisando na área e na pequena área. 2-0. Não levanta daí, Edu. Não, Tigão. 2-0 para a Ponte com 2 gols de Fecim. Chegamos a 13 minutos do primeiro tempo. Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra.
Aqui trabalha a bola no campo ofensivo, Macaca com Kevin para Thiago Lopes, o Thiagão, pé direito na bola, levanta do outro lado para Felipe Albuquerque. A Ponte nesse primeiro tempo atacando pro gol da Fepassa, domina Moisés, tentou a finta, marca Serginho, toca na bola, vem lá de trás, toca também. O camisa 11, Daniel Pinha, a bola acabou saindo, o árbitro aponta lateral para Macaca para fazer a cobrança no campo ofensivo. Em nenhum jogo do campeonato até agora, em 18 rodadas, 17 anteriores, essa 18ª, a Ponte abriu 2 gols de diferença. De ninguém. É um fato inédito. Não levanta daí, Edu! Trabalha a bola certinho no meio campo para o time do Confiança, que tenta vir por campo de ataque, bola solta na ponta para João Paulo, recolheu, dominou, empurrou no comando para Williams, corta, Thiago Lopes, mete a bola pela linha lateral, cede lateral para o time sergipano fazer a cobrança, com o ex-Ponte Bretano João Paulo, ele vem para a cobrança do lateral, você ligado no futebol Bandeirantes, a equipe de Carlos Batista em AM 1170, Bandeirantes Campinas AM 1270, Bandeirantes Ribeirão, péssima devolução do Ítalo para o João Paulo, de cabeça a bola acabou saindo, é lateral agora para a Ponte bater. Aqui para a direita no campo defensivo são as emoções da 18ª rodada. A Ponte fecha o primeiro turno na competição contra o Coritiba na próxima terça-feira. Vem para a Macaca para o campo ofensivo. Ajeita, domina Fecinho, o artilheiro do jogo. Escapou bonito para Rodrigo, entrada na grande área. Devolveu para Fecinho na área. Michael sai bem do gol para fazer a defesa, Antônio Lupi. A bela entre Fecinho e Rodrigão, pede desculpas ao Rodrigão porque na devolução para o Fecinho ele pegou muito forte na bola. Melhor para o Michael que fez a defesa. Sai jogando no campo ofensivo João Paulo, a Ponte adianta a marcação com o Nildinho, evita a ação ofensiva do time do Confiança, que roda a bola pro goleiro Michael, que empurra para Nirley, ele vem trabalhando bola no campo ofensivo, 1, 2, 3 toques, a bola empurra para Nery Barreiro, ajeita, domina no campo ofensivo ainda pro time do Confiança, 15 minutos primeiro tempo, 2-0, Macaca bonito na frente, Nery Barreiro fez o passe para Nirley, levanta no comando tentando o experiente Williams, afasta a quarta defesa, a bola volta para Daniel Penha, que recomeça lá na direita para Marcelinho, ele ajeita, domina a pista na bola, dá um passo para trás, recomeça com Nery Barreiro, que empurra para a canhota para João Paulo, é a vez da Ponte ficar lá atrás, esperando para sair, para dar o bote, esperando a ação ofensiva e talvez o erro do time do Confiança, que ataca com Nirley para Williams, vem buscar de novo para Nery Barreiro, curtinho para Serginho tentou no corredor, a bola não chega no Ítalo, aparece Niltinho, tenta a saída rápida, toque do Vini Locatelli para Niltinho, afasta a defesa, Vini Locatelli no carrinho, recupera, mas faz falta, bem na risca do meio campo, o árbitro aponta a falta para cima de Serginho, o jogo está parado mais uma vez, Lupi. O Serginho, jogador experiente, né, passagens por diversos clubes, também passou pelo Atlético Mineiro, onde teve destaque, e agora no Confiança, camisa número 5, um dos principais jogadores do Dragão, ou o Proletário, também conhecido a equipe do Confiança. Rafael Vila tentou o lançamento, Moisés corta bem lá atrás, a bola volta para Fecim recua para Felipe Albuquerque, faz o passe curtinho para André Luiz, domina o volante, rodopiou, girou, soltou para Thiago Lopes, que é a primeira direita para Kevin com o pé direito, levanta a bola para Vini Locatelli aqui na marginal do gramado, marcação dupla para cima dele, mesmo assim arranca o lateral, é lateral para Macaca fazer a cobrança no campo defensivo, setor direito, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Aqui lateral batido para Niltinho, falta para cima dele, foi seguro por João Paulo. O árbitro parou, marcou, se ele não segura, Niltinho sairia na cara do gol. É falta marcada, ponta direita, é falta para Macaca bater. E pinta o primeiro cartão amarelo do jogo por camisa número 62, o João Paulo, da equipe do Confiança. Segurou o Niltinho, agarrou, quis trocar de camisa antes do intervalo. Falta marcada pelo assistente de número 1, Marcos Vinícius Gomes. É pelo lado direito, tá ali Kevin e o 7, Niltinho, para a cobrança. Os grandalhões, os zagueiros da Macaca na área. Niltinho, que foi o autor do passe para assistência do segundo gol, marcado por Fecim, os dois marcados por Fecim. E ele vai lá, dentro da grande área, tentando marcar o terceiro da Ponte, o terceiro dele. Vem Niltinho para a cobrança. A chance para Macaca, capricha que dá. Niltinho, pé canhoto direto, a bola passa e vai embora. Sai triscando o travessão, subiu, foi embora pela linha de fundo, é mais um tiro de meta para Michael. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17:40, primeiro tempo.
Série B abençoou na 18ª rodada, majestoso, Ponte Preta 2-0 para Confiança, vem embora Macaca com Fecim, na ponta, curtindo, lá na frente Moisés recolheu, dominou atrás, Felipe Albuquerque, ainda Moisés parou, prendeu, olhou, pensou, recua para André Luiz, ele domina, pisa na bola, cercado, marcado, bloqueado por Serginho, volta o jogo na direita para Kevin empurrou para Niltinho domina mal, mesmo assim vai atrás da bola, tentou, recua para Kevin, aparece Williams tocando na bola, a bola sai, lateral, setor direito para Macaca, eu confirmo, majestoso, Ponte Preta 2 gols de Fecim, 0 pro Confiança, Edu. Olha, Cruzeiro e Sampaio Correia 0-0 primeiro tempo e olha só que a Ponte faz. Fecim marcou 2, ele apareceu, hein? Depois de muitos anos, quanta honra! Ouvindo a sua transmissão, Choquito, o grande Choquito Sartre, diria Milton Neves. Ele e a sua namorada Nilza, lá na Joaquim Arlindo de Lemos. O nosso muito obrigado, amigo Choquito. Choquito é fera demais, um abraço ao Choquito, grande abraço, obrigado pelo carinho, que honra! Ele que está acompanhando o futebol Bandeirantes. Vem bola para o campo de ataque, o time do Confiança, lançamento do comando para Williams, que não domina. Ivan Quaresma sai tranquilo do gol para fazer a defesa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999471980. E assim que a bola parar de rolar, Edu Pinheiro comanda o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Rodrigão sai da área pelo setor direito, recua para Niltinho para Kevin. Olhou pelo meio, viu André Luiz, mas como estava marcado, decidiu recuar com o Thiago Lopes. Domina o zagueirão da Macaco, Thiagão volta o jogo para Cleilton ajeita, domina na quarta zaga, empurra pela direita e devolve na ponta para Kevin. Adianta a marcação, o time do Confiança. Lançamento do comando para ninguém, o Vini Locatelli passou da bola, a bola voltou para João Paulo. João Paulo recomeça com o paraguaio Nery Barreiro, que empurra para Nirley. 20 minutos, primeiro tempo, 2-0 para o Macaco do Majestoso. Vai subindo na classificação, chegando a 19 pontos a Ponte. Domina João Paulo no corredor, meteu boa bola para Ítalo, chega bem na cobertura Kevin, toca na bola com o pé direito, cedendo o lateral para o time sergipano fazer a cobrança. Aqui pela esquerda, cobra João Paulo por dentro para Serginho lá no meio, quem recebe, domina é Gemerson tentou, buscou o ataque para Ítalo de novo para Gemerson, tem flutuando por dentro o Daniel Villa, ou Rafael Villa, abertura na direita, passe errado do Gemerson para ninguém, aparece, protege Felipe Albuquerque, a bola vai embora pela linha de fundo. Tigrão, chegamos a 20 minutos, primeiro tempo, 2-0 e o jogo, Tiger. Joga bem a Ponte, tem bom índice de acerto de passes, boa movimentação. Moisés desequilibrou no primeiro gol, Niltinho no segundo, mérito do garoto, criticado por nós, que não jogou ainda com a camisa da Ponte, o Fecim. Estava lá, né, praticamente em cima da linha nos 2 gols, a bola passou pelo goleiro nas 2 oportunidades, cruzamento. Ele apareceu mais próximo do segundo pau. A Ponte se tranquilizou, começou o jogo meio que tensa, como sempre, preocupada. Mas um gol a 6 minutos, outro a 9h30, não é a toda hora que acontece. A equipe do Confiança, ela não consegue jogar. Porque a Ponte agora ganhando, ela marca com todo mundo atrás da linha da bola. Até o Rodrigão, nesse momento, está no campo de defesa. Então a Ponte fecha bem todos os espaços. E fora uma pichotada, uma bobeada do Kevin, que perdeu uma bola na saída da grande área, houve o chute, o desvio, mas o Ivan estava nela. O Confiança não chegou ainda. E a Ponte, com 2-0, vai usar o contra-ataque. Aquilo que ia fazer o Confiança se inverteu dentro do jogo. Por quê? Porque a Ponte saiu à frente. E agora o Confiança tem que tentar tirar essa vantagem da Macaca. Com isso, lógico que a Ponte ganha espaço para contra-golpear. Vamos ver se ela vai ter objetividade, qualidade no passe, verticalidade para chegar à frente, para tentar com agilidade explorar esses espaços que vão aparecer com certeza na retaguarda do Confiança. E agora, para mim, um lance para expulsão, tá? O Thiagão foi sair jogando e o número 9, o centroavante, Williams, com S no fim, ele viu que a bola era mais do zagueiro da Ponte, ele veio com o pé alto, né? Ele sabia que não chegaria na bola, tanto é que o Thiagão tirou limpa, estourou para frente.
Ele veio com o pé alto, chegou atrasado e pegou o menino da Ponte de forma muito violenta, muito maldosa. Pra mim, se é um juiz que tem peito, culhão, bota pra fora, mete o vermelho. Realmente um lance forte, felizmente está tudo ok com o Thiagão e também com o Williams. Os dois já estão recuperados. 23 minutos. Você ligado também pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui Kevin toca na bola, falta dura do Serginho. Leva vantagem a Ponte, o Kevin fica caído, volta para Rodrigão. Rodrigão recomeça com Cleilton. Tem a posse de bola dominada no primeiro terço do campo para Kevin. Kevin para André Luiz. André Luiz para Fecim com liberdade. Passou Moisés na ponta, bola solta para ele, vem para a Macaca. Último terço do campo. Moisés cortou, limpou, fintou a entrada na grande área, inverteu na direita para Vini Locatelli, puxa a bola para canhota, cruzou na segunda trave, forte demais. Fecim ainda tenta chegar, mas não consegue. Incrível que o Vini Locatelli tinha Moisés e Rodrigão dentro da pequena área, na altura da marca penal. Não dentro da pequena área, mas na altura da marca penal. Aí o cara força lá na segunda trave para um jogador que não tem aquele cacuete, apesar de ter dois gols no jogo. No terceiro pau, né? Então, aí é que tá. Fecim, beleza, tem 2 gols. Mas convenhamos que os artilheiros, né, os caras que conseguem colocar a bola com propriedade para o fundo do gol com mais propriedade, são o Rodrigão e Moisés. Resumindo, o Locatelli tentou fazer o mais difícil. Exatamente. 2-0, a Macaca vence o jogo, quase 25. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes, o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro com aquela categoria de sempre. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Detalhe: se tem detalhe, ele vai pro ar pro João, que está ouvindo o futebol da Bandeirantes. Edu Pinheiro já fala antes você, Lupi. Grande João tá sempre na audiência. Em relação ao Douglas, zagueiro que está no banco de reservas, Thiago Lopes da base, o Douglas também. Desde os 14 anos na Macaca, Thiago Lopes participou da campanha do time Sub-17, Boles. Aqui vem para o time do Confiança, tentativa do Marcelinho, foi desarmado na bola, chega bem para a recomposição defensiva, Moisés. Ele domina, gira, tira com a canhota, Fecim desvia, Rodrigão vai brigar na corrida, ganhou do zagueiro, Rodrigão carrega a bola, meia direita, soltou na ponta para Niltinho, vem para Macaca, recolheu, dominou a entrada da grande área, pé direito, cruzou para Fecim, passa por ele, bate no Vini Locatelli e vai embora. Por muito pouco, Fecim não marca o terceiro, eu vou falar baixinho, Lupi, o terceiro dele, o terceiro da Macaca, Lupi. Impressionante, né? O Fecim, como disse o Tigrão, pisando na área, jogada que começou com o Rodrigão no contra-ataque, acionou o Niltinho, que fez o cruzamento, a bola passou pelo Fecim, Locatelli até tentou, mas não conseguiu. Tiro de meta pro Michael e tá caído o Thiagão. Zagueiro da Ponte, provavelmente naquele lance ainda com o Williams. E parece que ele vira a perna, pode ser um problema no joelho direito do Thiagão. Exatamente, por isso ali tem a preocupação. Departamento médico em campo, Thiagão, o Thiago Lopes está caído. É isso mesmo, coloca a mão ali no joelho direito o Thiagão. Claro que a gente pega no pé, cobra o Fecim, acima de tudo, né, Tigrão? Mas você foi muito feliz em um dos seus primeiros comentários. Fecim hoje jogando de uma forma inteligente, pisando muito dentro da grande área e há pouco ele quase conseguiu mais uma finalização, hein, Tiger? Ele está à frente do Rodrigão. O Rodrigão é que está flutuando, está saindo um pouquinho mais, como nesse último lance. O Rodrigão veio buscar na linha média e meteu o Niltinho. E já se meteu na área, só que o Fecim já estava lá. Então tá havendo uma inversão, não que o Rodrigão esteja fazendo meia, não é nada disso não. Não é nada disso. Mas está havendo uma movimentação e isso está propiciando ao Fecim não ficar naquele papel da enceradeira, né? Aquela enceradeira, ele pega a bola e gira e perde. Gira, enrola e perde. E toca errado. Aqui atrás, onde a marcação no sistema de meio campo é muito rigorosa, os espaços são muito poucos. Hoje, ele está mais adiantado. Hoje, ele está aparecendo como um autêntico centroavante e a Ponte tem uma jogada muito forte pelo seu lado direito com o Niltinho, que está muito bem no jogo. Já deu uma assistência para gol e deu a segunda agora, por pouco que a Ponte não fez o terceiro. Então faz boa partida a Ponte. Tá bem o Thiagão, tomara que não seja nada de mais sério aí. Joelho é sempre uma grande preocupação.
mas encaixa bem o jogo a Ponte. Olha lá, vem o Confiança. Tá todo mundo da Ponte antes da linha de meio campo. Deixa a bola aí com o Confiança, tocando, tentando encontrar um espaço, mas a Ponte preenchendo muito bem. Até agora, contra um adversário que tecnicamente não mostrou grande coisa, mas muito organizada e fazendo boa partida a equipe da Ponte. É isso aí, uma Ponte mais atenta, mais ligada, vence por 2-0 com 28. Ataca o time do Confiança, mas não pode vacilar não. Tentativa de lançamento, chega bem para fazer o corte. Cleilton, empurra para Felipe Albuquerque, sai driblando o Moisés. Por dentro para Vini Locatelli, recolheu, dominou, soltou, curtinho na ponta para Kevin. E parece que o Thiagão voltou, hein, Lupe? Voltou, mas eu peguei uma imagem ali meio que manquitolando, né? O Thiagão com um problema no joelho. Não sei não se vai dar para ele, mas tentou, está tentando. Voltou o Thiagão ali ao lado do Cleilton na zaga. Qual é a idade do Thiagão, zagueiro da Ponte? 19 anos. 19 anos. Volta, portanto, o Thiagão de novo, completa o time ponte-bretano. Quase 30 minutos, primeiro tempo, 2-0 para o Macaca, 2 gols de Fecim. Você ligado no futebol da Bandeirantes AM 1170, Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, AM 1270. Trabalha a bola no campo defensivo, o time do Confiança com Nery Barreiro. Já se aventurando no campo ofensivo, ele rompe a fronteira, prende, segura na faixa central do gramado, volta para Nirley. Tem a posse de bola dominada o time do Confiança. Abertura pela esquerda com Gemerson, tenta a finta, desarma Vini Locatelli, já dispara Moisés da canhota, lançamento de Rodrigão para ele, Moisés recolheu, dominou, partiu em direção ao gol, pintou mais um, dominou, limpou, clareou, vai marcar, bateu, defendeu, Michael! Uma defesa espetacular do goleiro do Confiança, Antônio Lupe. Jogada que começou com o Rodrigão, que recuperou a bola e deu toque para o Moisés no lado esquerdo. Ele foi driblando, finalizou para a defesa do Michael, mas não era a melhor opção. Niltinho estava livre do outro lado e reclamou bastante, querendo passe. Quase a Macaca marca o terceiro no Majestoso. Estava desenhado o terceiro gol da Macaca, que sai jogando no campo defensivo, o time do Confiança com Rafael Vila. Abre pela direita para Marcelinho, ele recolheu, dominou, girou, soltou para Serginho na cabeça do grande círculo. Se defende a Macaca, tenta roubar para sair no contra-ataque. Domina por dentro de novo Williams. Vem buscar o jogo com o pé esquerdo. Lançou no comando para Ítalo, corta Thiagão. Ele cortou com o pé direito, hein? A perna ali que ele está sentindo o joelho, mesmo assim foi lá, tirou. Cleilton completa, tira de qualquer maneira para Macaca. Rodrigão não domina, a bola sai. Lateral para o time do Confiança, fazer a cobrança pela esquerda. João Paulo já cobrou no peito do Ítalo, que devolve para João Paulo. João Paulo para Williams, Williams para Ítalo. Recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou, clareou, tabelou com Williams. Péssima devolução. Chega bem André Luiz para acabar com a festa. Recupera para Macaca, deixou para Niltinho. Falta. Chega atrasado o jogador do Confiança e comete a falta, hein, Lupi? Vai ficar só na conversa ali o Wanderson Alves de Souza de Minas Gerais com o Williams, que fez a falta em cima do Niltinho. Mais uma do Williams, hein? Camisa número 9, já pegou o Thiagão, já pegou o Niltinho, sei não, hein? Williams que é veterano, já passou pelo Vitória da Bahia, Palmeiras, estava, se não me engano, no CRB e agora defende as cores do Confiança, o Dragão de Aracaju. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 cravados, primeiro tempo. Majestoso, a bola rola e você confere comigo no futebol Bandeirantes. Ponte Preta 2 gols de Fecim, 0 pro Confiança do Pinheiro. E no intervalo, vou registrar com muito prazer aqui o pessoal mandando no nosso WhatsApp, já tô anotando aqui, tá bom? No intervalo, hein? No intervalo, o pessoal tá tirando uma com o Tigrão, a onda do Tigrão aqui. Olha, Cruzeiro 0, Sampaio Correia 0, primeiro tempo também de CSA 1, Coritiba 0, olha o Coritiba líder perdendo, hein? CSA 1-0, 19 horas tem Avaí Náutico. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, você curtindo o futebol da Bandeirantes pelo YouTube, fala Edu. Foi o gol do Renato Cajá, viu? Renato Cajá marcou CSA 1, Coritiba 0. Valeu Edu. Aqui placar de 2-0 para Macaca, cobra o lateral Kevin, no comando para Rodrigão, tentou devolução com o peito, bola curta, chega Ítalo para fazer o corte, ele recua para Nirley, sai jogando no campo defensivo para o time do Confiança. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você.
Na direita, Confiança, cruzamento, Cleilton com o peito, cortou. O Williams ficou reclamando um toque no braço. O árbitro mandou seguir, estava em cima do lance. Volta para Serginho. Serginho na entrada da grande área, ponte toda lá atrás. Passe feito na ponta para Marcelinho. Marcelinho chamou a tabela, recebe e domina Gemerson. Gemerson para Daniel Penha. Recolheu, dominou na marginal do gramado para Marcelinho. Quase 33, primeiro tempo. 2-0, Macaca na frente. Serginho volta o jogo para Nirley. Faz o passe curtinho por dentro, de novo para camisa 11, Daniel Penha. Tem a posse de bola dominada, voltou para Nirley, que recomeça com Nery Barreiro. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br. Domina Nirley para o time de Confiança pela meia direita. Abre pela direita para Marcelinho. Olha para a entrada da grande área. Parou, rodopiou, soltou, empurrou na marginal do gramado. Fez o passe curtinho para Serginho. Serginho para Williams no comando. Recebe por Confiança. Boa bola na direita para Gemerson. Levou para o fundo, cruzou para a área. Cleilton aparece com o pé direito para fazer o corte e jogar para fora. Cede lateral para o time de Confiança no campo ofensivo. Tem lateral o time Sergipano para bater. Vem Marcelinho para a cobrança do lateral. Confiança na zona do rebaixamento, a Ponte vai abrindo 6 pontos em relação ao seu adversário na classificação. Tem o Serginho pedindo bola na entrada da grande área. Tentou Marcelinho, Marcelinho recua para Nirley. Todinho no campo ofensivo o time do Confiança. Aliás, os 21 jogadores, com exceção do Michael, todos no campo defensivo da Ponte. João Paulo, pé direito, levantou Thiago Lopes. Chega Thiagão cortando, deixou na fogueira para Kevin, que acaba sendo empurrado pelo Williams. O jogo está parado no campo defensivo, Lupi. Toda vez que um jogador sofre uma carga, uma falta, ele tem a mania de colocar a mão na bola. Tenho medo disso, Bola, que você não faz ideia, porque os árbitros normalmente marcam esse tipo de falta, mas tem árbitro que deixa rolar. E num local perigoso do campo, ali no sistema defensivo, o Kevin caiu, pôs a mão na bola, só que o árbitro marcou a falta a favor da Ponte Preta. Ivan Quaresma para a cobrança. E aí, Tigrão, a Ponte diminuiu a sua intensidade, algo natural ou é preocupante nesse momento, Tiger? Confiança começa a achar um espaço ali do lado esquerdo da Ponte, lado direito dele de ataque, né? Em cima exatamente de onde está jogando o Albuquerque, Felipe Albuquerque. Não gosto disso. A Ponte estava marcando da linha de meio campo para trás, agora praticamente ela marca da sua intermediária para trás. Acho que recuou demais. Trouxe muito o adversário. Não pode abdicar de jogar. Não pode. Toma um gol aí, traz o adversário de volta para o jogo, intranquiliza. Então acho que teria que continuar naquele ritmo vertical, bacana, trocando a bola, mas tendo objetividade, tendo velocidade, para tentar espetar logo de uma vez esse terceiro gol e liquidar de vez a fatura. Porque com 2-0, claro que é muito bom estar vencendo por 2-0. Todo mundo quer o 2-0. Não tem nada desse negócio de placar perigoso. Mas é o seguinte, se toma um gol, precisa ver como é que o time vai reagir. Então o ideal é não tomar, mas está trazendo demais o Confiança para dentro da área, para próximo da área do Ivan. Eu acho que subir um pouquinho, não totalmente, não a marcação de pressão, mas subir um pouquinho até a linha de meio campo é o mínimo que a Ponte deve fazer para afastar um pouco este aparente domínio dos últimos minutos aí dentro do campo ofensivo da equipe sergipana. Placar de 2-0, a Macaca vence o jogo no Majestoso. Tem a posse de bola dominada com Cleilton. Levanta a bola, estica na ponta para Moisés, ele dispara. Moisés, que agora há pouco teve uma grande oportunidade, marca aquele gol, 3-0. A Ponte ficaria bonito na parada, hein? Vem para Moisés, marcado por 2, fez a finta dos 2, invadiu o pé direito, bate cruzado, carimbo zagueiro. Volta no rebote para Felipe Albuquerque, deixou curtinho para André Luiz, esticou na ponta para apoio de Kevin, dominou, colocou no terreno, tentou no comando para Finiro Catelli. Chega Nery Barreiro, tira mal. Apesar de ser paraguai, não lembra em nada o seu compatriota Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. Ou estou exagerando, Lupi? Nossa, está exagerando muito. Obrigado. Apesar que o Nery Barreiro no passado subiu com Juventude da Série B para a Série A, tem um acesso no currículo e hoje é o capitão do Confiança, fez o corte, mas não conseguiu evitar a saída da bola pela linha de fundo. Primeiro escanteio do jogo, é para Macaca, Kevin na bola. Capricha, capricha que dá, Kevin. Gol da linha do trem, gol da FEPAS, é a chance para Macaca, vence por 2-0. Partiu Kevin, levantou, segura a trave na área, Rodrigão de primeira entrou, tocou, espalma Michael! Uma
defesa espetacular do goleiro, foi buscar no cantinho, mesmo marcado com dificuldades, ele conseguiu um espaço curto e finalizou o Rodrigão. Defesaça do goleiro, mandando para fora. Kevin de novo na cobrança, Rodrigão de novo de cabeça, agora a bola vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Confiança bater. Foi um lance todo esquisito do Rodrigão, porque o Kevin cobrou o escanteio, a bola passou pelo Cleilton e o Rodrigão todo desequilibrado ali junto com o Nery Barreiro, acertou um chute que não saiu com tanta força, mas tinha a direção do gol, e o Michael fez a defesa. Na sequência da jogada, outro escanteio, a cabeçada do Rodrigão pela linha de fundo. Foi a segunda grande defesa do Michael, já havia pegado aquele chute do Moisés e agora defesar-se na finalização de Rodrigão. E aqui vem para o campo ofensivo o time do Confiança, entrada na grande área, dominou, Daniel tentou por dentro, o passe afasta, tira de qualquer maneira a defesa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Avenida Alberto Medaljão 303, Jardim Santa Eudóxia. Atenção em Campinas. Quase 39, primeiro tempo, 2-0, Macaca na frente, domina Gemerson pela meia direita para o time do Confiança, empurra por dentro para Ítalo, tentou o comando para Williams, ganhou do Cleilton, caiu, o árbitro marcou a falta, mas ali no primeiro lance, ou marcou no segundo realmente, em cima do Williams, e a falta é perigosa, hein, Lupi? E a falta do Cleilton, bem próxima ali, a risca da grande área, Cleilton tentou, chegou tentando atrasado, desarme. né? A verdade é essa, chegou atrasado. Mas ele pega a bola, mas pega também ali o pé do Williams, o pé de apoio, e o árbitro bem posicionado marcou a falta a favor do Confiança. São 3 jogadores na cobrança, são 4 jogadores na barreira. É falta a favor pro Dragão. E ali o João Paulo, que passou pela ponte, cobra bem faltas. Há uma irregularidade, porque o árbitro coloca, né, onde a bola está e faz aquela marca com spray. O João Paulo, esperto, foi lá e colocou a bola um pouquinho para trás, para que o espaço em relação à bola e à barreira seja aumentado e, consequentemente, dificulta o Ivan. O árbitro não viu. Vem para a cobrança João Paulo, agora ele viu. Não viu não, ali ó. A marca está um pouquinho à frente da onde está a bola. Vem João Paulo para a cobrança, pé canhoto no capricho, golaço! Gol do Confiança! Tem a meia dúzia estampada na camisa. Um golaço cobrando falta com a perna esquerda no ângulo de Ivan, que se esticou todo, mas nada pôde fazer. Eu dizia, ele tirou a bola do local onde o árbitro determinou com o auxílio do spray, colocou um pouquinho para trás e aí dificultou a barreira e principalmente o Ivan. Meteu no ângulo uma bela cobrança de falta de João Paulo, ex-Ponte Bretano. 40 minutos, primeiro tempo, tá registrado no Majestoso. Diminui o Confiança. Ponte Preta 2-1 pro Confiança. E o detalhe do gol, Antônio Lupi. Apesar dessa pequenina irregularidade, né, o João Paulo acertou um chute de rara felicidade. Uma cobrança de falta perfeita por cima da barreira, no ângulo esquerdo do Ivan, que pulou só para sair na foto. Golaço do João Paulo, que diminui o marcador do Majestoso. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 2, Confiança 1. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta emoção, eu confirmo para você ligado no futebol da Bandeirantes Brasileiro da Série B, pelo YouTube, pelo Facebook, no Ratinho, em AM 1170, Ribeirão AM 1270. Majestoso, Série B, 18ª rodada. Ponte Preta 2-1 pro Confiança, Edu. E os gols acontecendo na Série A, gol do Red Bull Bragantino, hein? Primeiro tempo, Red Bull Bragantino 1, Juventude 0. Na Série B, segundo gol do CSA Yuri. CSA 2, Coritiba 0, o primeiro foi do Renato Cajá. E na Série C de Cebola, gol do Ituano. Ituano 1, São José de Porto Alegre 0. Para Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você, acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Tigrão, agora há pouco você dizia que o Confiança saiu um pouquinho mais para o jogo. Chega ao primeiro gol, Tiger. Ponte recuou muito, né? Eu também questiono aí a falta que foi anotada do Cleilton. Para mim não aconteceu a falta, foi um toque na bola. O juiz deu rara felicidade, muita qualidade do João Paulo.
Botou lá no ângulo, né? Com curva e com força. Bola rápida. Nada poderia fazer o Ivan. Olha a Ponte. Vem embora, Macaca, com Fecim, dominou, limpou, fintou, falta pra cima dele. O árbitro marcou pra cima de Fecim, quando ele fazia uma fileira de dribles, uma arrancada do Fecim, linda jogada. Foi desarmado, mas com falta. É falta perigosa pra Ponte bater. Bem próximo ali a meia-lua da área do Confiança. A falta foi do Nirley, camisa número 3. Fez a carga por trás do Fecim, que estava fazendo fila na defesa do Confiança. São 3 jogadores da Ponte na bola. Tem o Moisés, tem o Niltinho e o goleiro Michael organiza a sua barreira. É falta perigosa a favor da Macaca. Já já o Tigrão completa, porque a Ponte tem uma grande oportunidade para espetar o terceiro. Da mesma forma que fez o Confiança em uma cobrança de falta, a Ponte tem a oportunidade no finalzinho do primeiro tempo. A falta é frontal. São 5 homens na parede humana e mais um jogador de joelhos atrás da barreira para evitar a cobrança por baixo da barreira. Na bola parada, a chance da Ponte. Moisés e Felipe Albuquerque, a chance para Macaca. 2-1 Ponte Preta, gol da Fepasa. Autoriza o árbitro. Partiu para a bola. Moisés, pé direito, vem no capricho, explodiu na barreira. Voltou para ele, pé canhoto, a bomba, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta, completando o Tigrão. Esse recuo excessivo da Ponte, apesar da falta ser discutível, mas eu não vou jogar na conta da arbitragem não, e eu falava que era em cima do Felipe Albuquerque, foi naquele setor lá, entre o Albuquerque e o Cleilton, que marca pelo lado esquerdo. Saiu a falta, a qualidade do João Paulo, tudo certo, mas tudo que não podia acontecer, aconteceu. Ou seja, o Confiança diminuir ainda no primeiro tempo. Vamos ver como é que a Ponte reage agora, né? Tava com o jogo bem controlado, mas recuou demais. A gente chamava atenção para isso. Trouxe demais o adversário para cima de si. Tudo bem, dar o campo para depois tentar o contra-ataque é uma estratégia inteligente. Mas recuar da intermediária para trás, trazer o adversário inteiro, é, de certa forma, uma atitude imprudente. E acabou saindo a falta e o gol do Confiança. Fica agora a expectativa. Como que o time da Ponte vai reagir de ter tomado esse gol ainda no primeiro tempo? E ouvindo a gente, um grande abraço para Elcio Paiola. Aqui vem bola para o campo ofensivo, o time do Confiança, entrada na grande área, domina Ítalo, empurra na ponta para João Paulo, tentou o cruzamento, a bola bateu no Kevin, se perdeu pela linha lateral. O árbitro aponta lateral para o time do Confiança. Vamos até quantos minutos? Até quanto, Até 47 mais 2. Beleza, 45 mais 2, 47. Vem embora o time do Confiança, entrada na grande área, Serginho domina mal, chega para estourar o Thiagão, a bola explodiu no Serginho, foi embora a linha de fundo. É tiro de meta por Ivan. Quer construir ou reformar? A Teleanorte tem tudo que você precisa, com descontos imperdíveis. Teleanorte. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. 45,5, 2-1 Ponte Preta. A Macaca vence e vai conquistando a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B Abezona, na penúltima rodada desse primeiro turno na competição. Domina Kevin, na marginal do gramado, setor direito, levanta para o campo ofensivo, rebate João Paulo, volta para Serginho, de cabeça por dentro para Rafael Vila. Ele ajeitou, dominou, limpou, fintou, cortou, rolou para Nirley, errou o passe, chega bem, dá o bote, Moisés, recupera para Macaca, tentou por dentro para Fecim. Bate no marcador, volta espirrada para Felipe Albuquerque, deixa para Cleilton, levanta para o campo ofensivo, a bola não chega em Rodrigão, tira a defesa, volta para André Luiz, ainda no meio campo ele recua para Kevin com o pé direito para Niltinho com o pé esquerdo, volta o jogo para Kevin para André Luiz, para Niltinho, vem para Macaca no toque de bola, boa bola para Rodrigão, entrada na grande área, Rodrigão, errou o passe, eu acho que o Niltinho atrapalhou, aliás quem deveria ter tocado era o Niltinho, mas o Rodrigão não deixou, melhor para o time do Confiança que tentou ataque, domina Ítalo, chega bem Kevin, faz o corte, nova chance para Rodrigão com liberdade, um pouco depois arrisca no meio campo, ele para, cadencia, usa a sua experiência, pede para Ponte rodar a bola porque vai terminar no primeiro tempo. Placar favorável para Ponte, 2-1 Macaca, 2-1 Ponte Preta majestoso, vai subindo para 19 pontos na classificação e deixando o Confiança com 13 para escapar da zona do rebaixamento, para deixar a zona do rebaixamento mais distante. A Macaca que iniciou a rodada na 16ª colocação, fora da zona. Aqui Felipe Albuquerque lançou para a velocidade de Moisés, ele ganhou na corrida, pintou mais um, abriu o Fecim, tocou, limpou, findou, pé esquerdo, bateu, Michael de novo!
Michael salva o Confiança, espetacular, desvia e bota pra fora, por muito pouco. Michael defendeu o chute de Fecim, ele não marca o terceiro da Ponte, o terceiro dele, incrível, Lupe. No duelo Fecim-Michael tá 2-2, 2 gols pro Fecim, 2 defesas do Michael, salvou o Confiança na finalização do camisa número 20. A Macaca ainda ganha um escanteio, não, terminou o primeiro tempo, quase a Macaca marca o terceiro, Boris. Apita o árbitro, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo. Incrível, com todo respeito, essa defesa do Michael foi no rabo. Quase o Fecim não marca o terceiro dele, o terceiro da Macaca. Termina o primeiro tempo, majestoso, a bola parou de rolar. Ponte Preta 2-1 pro Confiança do Pinheiro. Eu tô marcando aqui, é tanto lance pelo rabo, trinco. É rabo. Pera um pouquinho, Alexandre, tirou, Alexandre. Esse é o lance 7, hein? Lance 7 aí. Bolis, meu Deus do céu, hein? 49, Moisés vem pela esquerda, passa para Fecim chuta. Qual é o nome do zagueiro na frente dele mesmo? Nirley. Muito, olha, vocês estão me ajudando aqui, que eu tô com 2 canetas aqui, Nirley, tudo que é da ponta é em vermelho, entendeu? Moisés tá aqui, lance 7. Deus do céu, 2-1. Bom, você sabe como é que é, né? É o côncavo e o convexo. Se tá fácil, ela complica. Se tá complicado, às vezes ela tenta descomplicar. Oh, meu Deus do céu, aí, Lupe. Vamos lá, Lupe. Vamos lá, Edu. Vamos ouvir. Tem uma pequena confusão ali dos jogadores do Confiança e da Ponte com o árbitro. Gilson Kleina tá por ali, mas acredito que tudo tranquilo. João Paulo fala a respeito do primeiro tempo do Confiança. Rolar, né? Tá deixando correr. Acaba que fica um jogo mais truncado e fica mais ríspido, né? Mas é normal também da partida, essa confusão, todo mundo quer ganhar. Um pouco de nervos quentes também, mas dá tudo certo. Esse é o João Paulo falando e fala agora a respeito do gol. Confiança, né? A gente começou o jogo um pouco desatento, tomamos 2 gols ali, mas a gente tem condição de buscar esse placar, de primeiro empatar e depois tentar reverter aqui. Esse é o João Paulo, que já passou pela Ponte e marcou o gol de falta do Confiança na reta final da primeira etapa, e o claro Fecim vai falar a respeito desse primeiro tempo da Ponte Preta, ele que marcou os 2 gols da Macaca. Gols que, por enquanto, vão afastando a Alvinegra da zona do rebaixamento. O Fecim tá demorando um pouquinho para falar, né? Porque correu bastante, né? Quase fez 4 gols no jogo. E agora sim o Fecim tá ali e vai falar a respeito do comportamento da Ponte nessa primeira etapa e os 2 gols que ele marcou. Saímos ganhando esse primeiro tempo aí, mas não tem nada tranquilo ainda. Vai ser um jogo difícil, vamos trabalhar aí no vestiário para voltar para o segundo tempo melhor e sair com resultado positivo. Esse o Fecim, a meia atacante da Macaca que marcou os 2 gols, Edu. Mas esse João Paulo aí, uma vez 2011, numa Copa do Brasil, acho que o Bolis que viajou para lá, viu? Eu não sei se foi Rondônia, Roraima, né? Pois não, vamos. Quem que tá? É o Fecim que tá aí? O Fecim tá chorando aqui, ele pensei que já tinha terminado, vamos ouvir mais um pouquinho. Sei que ele tá lá de cima me vendo. Difícil pra caramba. É só agradecer aí. Bem emocionado o Fecim. Esses 2 gols foram pra ele. Qual o nome dele, Fecim? José Ailton. José Ailton. Nossos sentimentos, tá, Fecim? Força pra você aí. Obrigado. Luiz Prota. Eu não entendi, Lupe. Ele é alguém da família, né? Tava assessor de imprensa. É alguém da família aí que acabou falecendo, né? Exatamente. Eu vou pegar certinho aqui quem foi essa perda dele e já registro aqui, Edu. Olha, Fecim 2 gols, ainda perdeu pelo menos mais 2, né? Mais 2, logo no comecinho também a bola escapou, acabou atrasando pro goleiro. Tá aí, o Fecim entra no lugar do Camilo e marca 2 gols aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal aqui, muito obrigado a Bimael Costa do Jardim Londres, o Leandro Pini do Parque Jambeiro. Olha, de Ribeirão Preto, mandando um abraço para você, Lupe, o Gustavo Porfírio Xavier. Opa, conheço, Gustavão, filho do Sebastião Xavier, radialista lá de Ribeirão Preto. E o Batata de Rio Preto também mandou um abraço para você, viu? Grande Batata de Rio Preto. O Batata que tem um filho que é meu xará, o Antônio Henrique. Antônio Henrique tá sempre também na audiência. Um abraço pro Batata, pro Gustavo e pro Antônio Henrique. Olha, Menegildo da parte de cima do São Bernardo. Grande Menegildo, meu amigo. O Macedo da Via Norte. O Bruno de Jaguariúna. O Pedro Pereira do Jardim dos Oliveiras. O Victor Patiri tá lá em Salvador. O Luiz do Campo Grande, lá do Itajaí. O Ramos colocando Fecim Gomes aqui, hein? Fecim Gomes. A turma mexendo com o Tigrão aqui. O final 8558, hashtag Fecim, nunca critiquei.
o Pablo de Praia Grande, Furlan de Vinhedo. Alô, Valnei Matheus, do CDHU do São Martin, sempre com a gente. O Denner, final 9849. O Paulo de Valinhos. Alô, Dadá de Barão. O Goulart, mandando um abraço para o Grão. Quem que é Grão? O Tigrão, né, hoje deu aqui o prefixo, né? Vou imitar aqui o Batista. Batista fala assim: eu sou Carlos Batista, mas pode me chamar de Batista. Aí o Tigrão, eu sou o Tigrão, mas pode me chamar de Grão. Olha, pegou, hein? Pessoal mandando aqui. E o Marcel lá no Canadá também mandando abraço para o Tigrão, que na sequência vem já, hein? Já ele vai explicar como foram os 2 gols do Fecim. Mas o João Paulo marcou a 39, deu uma esfriada. Por enquanto, Ponte 2, Confiança 1. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telenorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Prime cinza 60x60 retificado em cepa R$ 49,90. Cuba Apoio Basic Branca R3 Selite R$ 599,90. Torneira de mesa Fit para cozinha cromada Selite R$ 199,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telenorte, viva a sua casa. Tem rede balançando. É bola! Fim de jogo, a Ponte Preta com o Niltinho. Ele acaba recuando para Vini Locatelli, escapou, limpou, fintou, devolveu na ponta para Niltinho. Pé direito, cruzou para Rodrigão na área. Passou, entrou, tocou, Fecim, é gol! É gol, é gol, é gol, gol! Da Ponte! É dele de novo, Fecim! Tem a 20 estampada na camisa. Niltinho na direita, cruza com o pé direito, o pé bom dele é o esquerdo. Mesmo assim ele cruza com o pé direito, a bola passa por Rodrigão. Fecha livre na segunda trave. Fecim, estica a perna esquerda e bota pro fundo do gol. Amplia o placar, a macaca no majestoso. Pula, sai do chão, vibra de novo, macacada. Fecim amplia na marca de 10 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo de novo, nação Ponte Bretana. Tá registrado no majestoso. Fecim, Ponte Preta 2, Confiança 0. Michael, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E acredite se quiser, em 10 minutos, Fecim marca 2 gols e a Ponte amplia no majestoso Antônio Lupi. Uma jogada pelo lado direito, Locatelli acionou o Niltinho, que fez o cruzamento buscando o Rodrigão, que não alcançou a bola. E o Fecim veio com tudo por trás da zaga do Confiança e mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para o Michael. Fecim marca o segundo gol dele na temporada, o segundo dele no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Confiança 0. Edu Pinheiro. Abraçando aqui, deixa eu ver, assim... Só para registrar, o Fecim, ele perdeu o irmão há aproximadamente 2 meses. Então, ele se emocionou por conta disso. Se eu não me engano, o nome do irmão José Ailton, se não me engano, ele citou na entrevista. Ele fez uma homenagem durante a entrevista. Isso, o irmão dele que faleceu há 2 meses, Edu. Olha, muito obrigado aqui ao André Luiz. Boa tarde, do problema da Pontes. Não, são os 2 volantes, André Luiz e o Locatelli, tá? Cheguei mais aqui, o time jogou bem, mas o Ivan poderia ter defendido aquela bola. Ô, louco, defende aquela bola de falta. E o Locatelli só atrapalha o time. Assinado Sidão do Proença. Ê, Sidão!
Deixa eu ver o que mais aqui. Tem um recadinho. Algum jogador da Ponte já fez 4 gols no único jogo? Olha, quem fez 4 foi o Wellington Paulista, né? Em 2016, aqui contra o Água Santa, num 7-2, tá? E o Washington, ele marcou 4 gols. Em 2001, na Copa do Brasil, contra o Castanhal, foi 8-1, ainda perdeu um pênalti. Ainda 2001, o Washington marcou 4 gols. No Fortaleza foi 5-2 no Majestoso e contra o Vitória também. No Brasileiro, Ponte 5, Vitória 2, o Washington fez 4. Um grande abraço aí ao amigo do final 1946. Vamos, Clema, vamos, Ponte. Obrigado, Fecim. Diz aqui aí o final 1714. Alô, João Busso, muito obrigado. Luiz Miranda, aquele abraço. Deixa eu ver, foi o irmão dele que... Ah, tá aqui. Está aqui confirmando o ouvinte, foi o irmão dele que morreu há 2 meses, assinado Jefferson Carvalho, né? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, Tigrão, vamos comentar aí. 2 Ponte, 1 Confiança. Valdemir Gomes. É o da palavra fácil. Gostei do primeiro tempo da Ponte, gostei do posicionamento do Fecim. Pode deixar a rapaziada tirar uma onda aí com o Tigrão, não tem problema. Quero que o Fecim faça mais 2. Eu não concordei com a escalação dele. Até agora não tinha feito uma boa apresentação. Um jogador limitado tecnicamente, enceradeira, gira em torno da bola, mas hoje totalmente diferente. Hoje ele está sendo praticamente um centroavante, está se infiltrando na área a todo momento. Fez 2, poderia ter feito mais 1. Grande defesa do goleiro Michel. Aliás, o Michel pegou uma do Rodrigão, uma do Moisés cara a cara e uma do Fecim cara a cara. Aí alguém vai dizer, ele perdeu o gol? Eu acho que foi mais mérito do goleiro que fechou bem. Então a Ponte solta, a Ponte menos tensa depois da vitória da última quarta-feira. A Ponte ocupando bem o campo de ataque, só que depois recuou demais. Quando fez o segundo gol, poderia ter espetado o terceiro e praticamente matado o jogo, e depois passou a marcar muito atrás. Passou a marcar praticamente a partir da sua linha intermediária. Eu acho até que ganhando o jogo em casa, 2-0, marcar a partir do meio-campo para trazer o adversário para cima e tentar o contra-ataque, é um expediente inteligente. Agora, atrás, aquém da linha de meio-campo, quase que da intermediária para trás, aí trouxe demais, a gente chamava atenção para isso, trouxe demais o Confiança para cima. Mas a Ponte controlava bem. Aí houve uma falta discutível cometida pelo Cleilton. Para mim, ele pegou a bola, o juiz foi extremamente rigoroso e o João Paulo teve rara felicidade. Não concordo que o Ivan tenha falhado, não. A falta foi muito bem batida, era de perto. Ela foi uma bola rápida, no ângulo, e o Ivan fez o que pôde. Foi na bola. Tentou chegar, mas não deu tempo. Esse gol complica um pouco as coisas para a Ponte, que poderia, mesmo depois de ter a 40 minutos tomado o gol, poderia ter feito o terceiro exatamente nesse lance que eu estou dizendo aqui do Fecim, e quem meteu a bola para ele foi o Rodrigão. Está havendo sim claramente uma inversão. Às vezes o Rodrigão sai, vem buscar e tem qualidade, tem um bom passe, está fazendo boas assistências, já deu 2 ou 3 bolas interessantes em profundidade. E aí quem se mete como autêntico centroavante é o Fecim. Jogando muito dentro da grande área do Confiança, rendeu mais hoje, fez 2 gols, poderia ter feito o terceiro. Não está voltando para ser o articulador, algo que ele não tem qualidade para fazer, ou até agora não teve. De repente pode evoluir, pode crescer, pode fazer grandes apresentações, mas até o momento, nas vezes em que apareceu, ele não conseguiu ser esse jogador de organização. Hoje, mais próximo e dentro da grande área adversária, como um atacante agudo, ele fez aquilo que a gente esperava que ele fizesse em 2 extraordinárias assistências, extraordinárias. A primeira do Moisés, que barbarizou, né? Recebendo um arremesso lateral longo do Kevin, que teve antevisão do lance. Temos que reconhecer aqui, um jogador também muito criticado, mas a defesa do Confiança estava se reorganizando. E o que é que fez o Kevin? Ele bateu um lateral longo, como se fosse um autêntico lançamento, com o pé, mas só que foi com a mão. E pegou o Moisés já no 1 contra 1, já entrando na área.
O arremesso lateral foi lá atrás. Então bateu muito forte o Kevin, muita força nos braços. E aí o Moisés no 1 contra 1 já deixou o marcador deitado. O marcador levantou e deu o bote, ele driblou de novo e cruzou. E aí o Kevin praticamente em cima da linha só escorou, assistência espetacular. E no segundo gol, belíssima assistência do Niltinho. A bola visava o Rodrigão ficou se atracando, o Rodrigão ficou ali naquele agarra-agarra com o seu marcador, não chegou na bola, mas não deixou o marcador chegar também. E agora eu vejo aqui uma cena inusitada, né? Funcionário aí que deve ser que é isso aí, Tigrão? ou de alguma prestadora de serviço da CPFL. Ele meteu a escada no poste, no ponto mais alto do poste, acima do muro lá do lado das Gerais, e tá lá, né? Nem o alicate ele levou. Ele tá lá, não tem nada para fazer. Tô brincando, eu não sei. Só o capacete. Não sei por que é que ele tá lá. Mas ele aproveitou que tá em cima e passou o comprimento da escada, passou da linha do muro, que é altíssimo lá do lado das Gerais, e ele tá vendo o jogo lá de cima, por cima do muro, encostado no poste, na escada, para fazer o reparo, algum tipo de reparo ali na rede elétrica. Tá vendo o jogo, mas ele tá trabalhando. O que ele vai fazer? Que culpa ele tem se aparecer um reparo para ser feito no poste que está no limite do muro das Gerais do estádio Moisés Lucarelli? Então gostei do primeiro tempo. A Ponte cometeu um pecado só de ter recuado demais. Espero que volte bem, tranquila, organizada como se mostrou na primeira etapa e não marcando tão atrás, e que busque o mais rápido possível o terceiro gol para botar um pouco de água na fervura do Confiança, que tendo feito o gol vai para cima, Boles. Valeu, muito obrigado, Tigrão. Este Valdemir Gomes, da palavra fácil, duro, pronto, majestoso, apita o árbitro. Bola rolando, saída com o time do Confiança. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Pé de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na... Com toda a equipe de Carlos Batista, são as emoções da Série B. Aqui sai jogando mal o time do Confiança. Bola de graça para Niltinho. Entrada na grande área, gol do portão de entrada, majestoso. Serviu na ponta para Moisés. Dominou, puxou, rolou, cruzou na área. Passa por todo mundo. Fecinho, o artilheiro do jogo. Vai atrás da bola, recupera, domina para Macaca. Volta o jogo pela direita para Kevin. Kevin parou, prendeu, olhou, pensou por dentro para Marco Júnior, que na sua primeira participação erra o passe, a bola sai. Lateral de graça para o Confiança, Lupe. Marco Júnior, que entrou na vaga do Vini Locatelli. Vini Locatelli 8 tá fora, 15 Marco Júnior tá no jogo. A primeira modificação do técnico Gilson Kleina aí no Confiança, só para registrar. O Gemerson com a 7 foi embora e entrou 17 Robinho. E o Ítalo com a 10 também ficou no vestiário. E o Luigi com a 20 tá no jogo. Duas alterações, portanto, no time do Confiança. O time sergipano que perde o jogo por 2-1 e perdendo a partida, consequentemente, vai permanecer também na zona do rebaixamento. A Ponte, que apesar de estar vencendo por 2-1, teve duas grandes oportunidades, para não citar outras. Com Moisés, o goleiro fez uma grande defesa e o último lance do primeiro tempo com o Fecim, que o Michael fez uma grande também defesa. Vem para Macaca, lançamento, Felipe Albuquerque, levou para o fundo, pé esquerdo, levantou, cruzou na área, tentava de cabeça Niltinho, ele se lamenta porque fez a falta, segundo o árbitro. Segundo o árbitro, o Niltinho fez a falta para cima do João Paulo. E o Felipe Albuquerque, que é destro, jogando pela canhota já há muito tempo. A Ponte tem um lateral direito improvisado na canhota. Com a perna esquerda ele jogou lá dentro, hein, Lupi? Acho que de todas as partidas que ele jogou improvisado, foi a primeira vez que ele foi quase até o limite do campo para fazer o cruzamento, e de perna esquerda na cabeça do Niltinho, que fez a falta, fez a carga nas costas do jogador do Confiança, e por isso a falta a favor do time sergipano. Alô, Luizinho Carvalho, ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência, meu amigo Olivaldo Quanta, lá em Capivari, curtindo. Ricardo Pacínio, Silvio Ipo, a galera curtindo o futebol da Bandeirantes pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens. Deixe o seu like na transmissão, também pelo Facebook, você curte, compartilha, comenta. É sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. André Luiz levanta a bola em uma zona perigosa. Cleilton chega, tira de qualquer maneira, sobra para Moisés. Esse domina bonito, coloca no terreno, inverte para Niltinho, domina bonito também, chama a bola de meu amor. O apoio de Marco Júnior na lateral da grande área, cruza na área sem olhar, tira a defesa, tira mal, voltou para ele, Marco Júnior, entrada na grande área, empurrou para Kevin, girou,
bateu com o pé esquerdo, bateu mal pro gol, a bola passa longe do gol, pela linha de fundo, bateu com a perna esquerda, vai embora, em tiro de meta pro Confiança bater. Depois da assistência do Marco Júnior, que tentou 2 vezes, na primeira chutou em cima do jogador do Confiança, na segunda fez o passe pro Kevin, que de canhota mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta pro time do Dragão. Que vem bola para o campo ofensivo, tentativa do Luiz, afasta, corta, defesa, bola falta, rebote para Niltinho, Niltinho rodopiou, girou, cercado, marcado, marcação, tripa para cima dele, sofreu a falta. O Serginho, aliás, o Serginho não perde viagem não, né, Lupi? Não perde, ele já fez uma falta, se não me engano, no Kevin no primeiro tempo, né? Foi... Não, uma mais forte. Entendi. Mais forte, Boris, calma. Com mais intensidade, com mais volúpia. Com mais volúpia, se você usou o verbo correto, com mais volúpia. E depois, agora, ele fez mais uma falta forte em cima do jogador da Macaca, só que o árbitro só no diálogo. Aliás, Tigrão, que mal lhe pergunte, sabadão à noite, né? Já estamos aí, finalzinho da tarde, início da noite. O Tigrão, nosso querido Grão, à noite sempre tem muito mais volúpia, Tigrão? Ah, cresce até as presas, parece o Conde Drácula. Entendi. Aqui sai jogando o João Paulo, mas prefiro não ver. Bola para João Paulo, que recobra o goleiro Michael. Tem a posse de bola dominada por time do Confiança. E nem imaginar. Levanta a bola para o campo ofensivo, sobe e tira lá atrás André Luiz. Cai no peito do Marco Júnior, na faixa central do gramado. De novo para André Luiz. Ele ajeitou, recolheu, dominou no corredor pela meia para Moisés. Tocou mal, insistiu, recuperou. Soltou na ponta para Felipe Albuquerque. Para, prende, segura. Cercado, marcado pelo Robinho. Volta o jogo para Cleilton. Cleilton para Tiagão. Ajeita Thiago Lopes para Macaca. Empurra pela direita para Kevin. Kevin recolheu, dominou com o pé esquerdo. Pulou bola no corredor para Niltinho. Se manda Marco Júnior, livre para a direita, ele não viu. Trabalha a bola com a perna esquerda para o setor esquerdo. Trabalhou agora curtinho para Kevin. Kevin para Felipe Albuquerque, para Moisés. Moisés redopiou, girou para cima do Marcelinho. Cercado, marcado. Fecha a porta, Marcelinho volta para Cleilton. Pé direito, lançou na ponta. Boa bola para Kevin. De primeira ajeitou na entrada da grande área para Marco Júnior. Tem André Luiz pedindo. Parou, prendeu, olhou, pensou. Fecinho no comando. Bola para André Luiz. Tocou mal. Tocando na fogueira para o Kevin. Kevin tocou na bola. A bola acabou saindo. Lateral de graça para o time do Confiança bater. E atenção, galera ligado no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, segundo tempo. Majestoso, Série B Abezona, 18ª rodada, Ponte Preta 2-1 pro Confiança. Edu. Olha a Série B, segundo tempo de Cruzeiro 0, Sampaio Correia 1, CSA 2, Curitiba 0, 19 horas tem Avaí, Náutico, Brasileirão, Red Bull Bragantino 1, Juventude 0 primeiro tempo e às 19, Atlético Mineiro e Palmeiras. Você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela audiência, são as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B Abezona. Aqui desce o time do Confiança que ataca nesse segundo tempo por gol da linha do trem. Trabalha a bola no campo ofensivo, lá na ponta, Daniel Penha. Ele recua para Serginho, Serginho tem marcação de Niltinho, fecha a porta. Evitação ofensiva do time do Confiança que volta o jogo. Quem domina é o Nirley. Nirley tem a marcação, pressão de Moisés. Abre pela direita para Robinho. Robinho sai da ponta, vem para meia, leva marcação de Felipe Albuquerque que não desiste. Marcação implacável do lateral esquerdo na Macaca. Por isso o Robinho recua para Nery Barreiro. Empurra pela meia para Luigi. Luigi dá um tapa na bola, devolve para Nery Barreiro. De novo agora por dentro para Serginho. Serginho por dentro para o time do Confiança, trabalhando bola no campo ofensivo. Rafael Vila para Robinho. Robinho para Luigi. Luigi recolheu, dominou para Robinho de novo. Soltou para Marcelinho. Marcelinho aqui na ponta para Daniel Penha. Inverteu da direita para a esquerda para o apoio de João Paulo. Recolhe, domina pé direito. Levantou na entrada da grande área. Felipe Albuquerque subiu para tirar. Volta a sobra para Rafael Vila. Consegue o passe para Marcelinho de novo no campo ofensivo. O time do Confiança. Marcelinho por dentro. Clareou, bateu pro gol. Carimba, Rodrigão. A bola ganha altura. Niltinho poderia ter dominado, não dominou. Tirou de primeira, a bola voltou de graça para o time do Confiança com o autor do gol, João Paulo. João Paulo volta o jogo por dentro para o zagueirão Nirley. Nirley para Rafael Vila. Ajeita, domina pela meia direita, se defende a Macaca. Vence o jogo por 2-1, comecinho no segundo tempo. Domina de novo o Robinho, entrou agora, fôlego novo. Tentou a finta, chega, toca na bola Niltinho, fez sim também. A bola volta no rebote para Niltinho. Niltinho tem a posse de bola dominada. Boa bola para Moisés. Escapou aqui para canhota, faz o break, desacelera Moisés. Não tem ninguém no comando, só agora aparece Rodrigão. Por isso prende
prende, segura Moisés, puxa a bola pro pé direito, soltou curtinho para Felipe Albuquerque, que veio para apoio, recua, fez o passe para Fecim, Fecim recolhe, domina com o pé esquerdo, ele trabalha a bola no campo defensivo com o Thiago Lopes, o Thiagão, ultrapassa a linha no meio campo, parou, prendeu, olhou, pensou, puxou, tem André Luiz pedindo, volta o jogo para Cleilton, Cleilton tem a marcação de Luigi, volta mais atrás ainda pro cartão Ivan Quaresma, o goleirão da Macaca, tem a posse de bola dominada, estica na ponta para absolutamente ninguém, ela vai voltar de graça pro time do Confiança. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. AM 1170 Bandeirantes Ribeirão, AM 1270 Bandeirantes Ribeirão, AM 1170 Bandeirantes Campinas. Aqui tentou Williams, tropeçou dentro da grande área, não houve absolutamente nada. Cleilton faz o corte para Macaca. Moisés, bola curta, Fecim brigou, recuperou para a ponte, soltou, tirando para Moisés. Na marginal do gramado, ele para, prende, segura, volta o jogo para Felipe Albuquerque. No primeiro terço do campo, de novo a bola esticada para ninguém. A Ponte se livra da bola, 2 passes equivocados e errados. Com isso, Confiança de novo tem a posse de bola e trabalha com a bola no chão. Ajeita, domina no campo defensivo. Williams para Daniel Penha. Abriu pela canhota para João Paulo. Pé canhoto, levantou no comando. Corta lá atrás. Cleilton de cabeça. Deixa o curtinho para Niltinho. Niltinho para Marcos Júnior. Fez o passe para Fecim. Fecim recolheu, dominou para Macaca. Tem no comando Rodrigão. Prefere passe para Moisés. Moisés para Fecim. Fecim recolheu, dominou. Moisés queria a tabela. O Fecim prendeu, segurou. Agora devolveu para Moisés. Moisés pelo meio para Marcos Júnior, trabalhou na faixa central do gramado, volta o jogo para Thiagão, Thiagão curtinho para Marcos Júnior, vem embora a Macaca no campo ofensivo, quase 10 minutos, segundo tempo, 2-1, a Macaca na frente, vai escapando, vai se livrando, fica mais distante da zona do rebaixamento. André Luiz, pé direito, meteu na ponta de novo. Ô Tigrão, uma vez beleza, 2 vezes talvez, agora 3 vezes não dá. 3 esticadas e 3 esticadas erradas. A Ponte se livra da bola, precisa ficar mais atento no jogo. A equipe Ponte Pretana, hein, Tiger? Voltou mal a Ponte. Voltou mal, parece que não assimilou bem o gol que tomou no final do primeiro tempo. Confiança melhor. Confiança ficando com a bola. O Confiança acertando os passes. E a Ponte mal posicionada, dando chutão, né? Isso daí que o André Luiz fez não é lançamento, né? Aliás, jogador da qualidade técnica do André Luiz tem que entregar a domicílio, não adianta ficar inventando moda aí com lançamento comprido. A Ponte não fica perigosamente com a bola, um ritmo muito lento, perdeu bastante aquela intensidade interessante que vimos no início da partida. Fecim marcando aqui atrás, ele que foi centroavante, Rodrigão marcando aqui atrás, Marcos Júnior que entrou no lugar do Locatelli, pegando a bola e só levando a domicílio, não arrisca nada de diferente. A Ponte precisa retomar aquele ritmo legal do início do primeiro tempo, sob pena de ser castigada dentro do jogo. É verdade, esse tipo de lance deixa realmente o torcedor extremamente em uma situação, para não dizer, pé da vida. Porque não é bom não. Aqui tem lateral, a Ponte para fazer a cobrança do campo defensivo. Agora são 17 horas 30 minutos. Aliás, já foi 17h45 no horário oficial de Brasília. Um pouquinho atrasado. Pode acrescentar 15 minutinhos aí, né, Lupi? Acrescentei já, ainda bem, fiquei assustado. 11 minutos, segundo tempo, 2-1 para Macaca. Tem a posse de bola no campo defensivo, o time do Confiança com o João Paulo. Ele trabalha por dentro, agora Serginho na faixa central do gramado. Ultrapassa a linha de marcatória, rompe a fronteira. Se livra da marcação de Rodrigão, que não dá aquele bote mais intenso. E com isso vem embora o time do Confiança. Linha de fundo, olha o cruzamento para a área, fechada na segunda trave. Robinho tira a defesa, voltou a sobra, Rafael Vila para Marcelinho, dominou, puxou para canhoto, ele bate, colocado, vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta para Ivan bater. Finalização do Marcelinho, camisa número 2 por cima e mexe o Confiança, 9, tá indo embora, Williams. E vem ele, hein, Hernani Brocador, recuperado de uma lesão que afastou aí dos últimos 5 jogos. Hernani Brocador com a 18 tá no jogo, Williams tá fora. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos cravados, segundo tempo. Majestoso, penúltima rodada desse primeiro turno, Série B, a 18ª. Ponte Preta 2-1 pro Confiançador. Olha, na tela da Band, intervalo agora, mas o Batista está narrando, o CH e o Zorzinho, Greg e o Zorzinho comentando. Ituano 2, São José de Porto Alegre 1, hein? Na Série B, segundo tempo, lá no Independência, Cruzeiro 0, Sampaio Correia 1. Você
confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte tem falta para fazer a cobrança, foi puxado Rodrigão. Na bola parada, Niltinho para fazer a cobrança, Moisés com o pé direito, Niltinho com a perna esquerda, Thiago Lopes na área também Cleilton, vem para a cobrança, Niltinho, meia esquerda, vai jogar, tá dentro, a falta a favor da Macaca, tem a chance na bola parada, Ponte Preta, vem para a cobrança, Niltinho, levantou, direto, a bola passou, foi embora. Rodrigão reclama um toque do goleiro que não existiu, segundo o Bandeira e também o árbitro. É só tiro de meta para o Confiança bater. É a segunda falta que o Niltinho bate, com todo mundo na área e ele buscando o gol por cima, tentando tirar do goleiro. Segunda falta que ele bate mal. A bola até pegou uma altura, caiu em cima da rede, não pegou no Michael, tiro de meta para o goleiro do Dragão. Sai jogando mal o time do Confiança, recupera André Luiz no comando para Rodrigão, falta para cima dele. Mais uma do Serginho, hein, Lupe? Ah, mas não é possível. Na conversa de novo. Rodrigão já estava virando o corpo para receber a bola novamente. O Serginho por trás fez a falta e não pintou o cartão amarelo para o camisa 5 do Confiança. É falta para a Ponte Preta na intermediária de ataque. É porque no futebol o cara não precisa fazer uma falta dura para receber o cartão amarelo ou vermelho. O excesso de faltas faz com que o árbitro, a arbitragem, acabe dando cartão, no caso amarelo, para o jogador, né? E o Serginho já fez aí nas nossas contagens no mínimo as 4 faltas. Vem para a cobrança da falta, Macaca, de novo na bola parada, vem Niltinho para a bola, esta mais frontal. Saiu, deixou para Moisés, ele bate direto. Aí não, hein? Lamentável a cobrança de falta. Mais uma que a Ponte desperdiça, Lupi. Dessa vez não foi o Niltinho, foi o Moisés, que tentou surpreender o goleiro Michael, não conseguiu também. Tiro de meta para o goleiro do Confiança. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. E na segunda-feira, na tela da Band, 12:30, os donos da bola na apresentação de Carlos Batista e toda a equipe. Repercutindo até aqui, 2 para a Ponte, 2 gols de Fecim, 1 para o Confiança, que tem a posse de bola, o time sergipano com Marcelinho. Pé direito, levantou na entrada da grande área, afasta lá atrás, tira de qualquer maneira Kevin. A bola cai no peito do Moisés. Com o peito, ele trabalha a bola, consegue o passe para Niltinho, vacilou, dançou. Perdeu a bola, reclamo, ficou atingido. O árbitro vai marcar falta, hein? Vai marcar falta para cima do Niltinho, cometida pelo camisa 11, Daniel Penha, Antônio Lupi. O árbitro chega ali no Daniel Penha, conversa com ele, pede calma, mas ele deixou o braço em cima do Niltinho. Na verdade, foi o Daniel Penha mesmo, camisa número 11, pensei que fosse o Luiz, mas não. O árbitro pega a bola, vai ali ver se está tudo bem com o Niltinho, que já está de pé, e é falta provavelmente a favor da Ponte Preta. Ele marcou a falta para Macaca, bem no círculo central, tem falta, Ponte Preta para fazer a cobrança. A TV mostra de novo o lance, aquela primeira cobrança no Niltinho, onde o Michael vai em direção à bola, mas realmente não toca. Os jogadores da Ponte reclamaram de um escanteio que não existiu. Domina no câmbio ofensivo da Ponte, Kevin. Kevin abre pela direita para Marco Júnior, foi atropelado, o árbitro não marcou a falta. Leva vantagem a Ponte, Kevin levanta para Rodrigão, ele dominou, tentou no comando para Fecim, corta lá atrás, defesa com Nirley. Na sequência, Rodrigão comete a falta, o jogo está parado, majestoso. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 16 cravados, segundo tempo. Majestoso, a bola rola e você confere Série B Abezona. 18ª rodada, Majestoso 2, Ponte Preta 1 pro Confiança, Edu. Olha, na Série C pela manhã, Mirassol 1, Botafogo de Ribeirão 0. O gol foi do Luizão, zagueiro, hein? Luizão, ex-Ponte. E o Coritiba, que lidera a Série B, vai perdendo, hein? O Coritiba, por enquanto, é líder com 33 e perde. CSA 2, Coritiba 0. O primeiro gol foi do Renato Cajá. Aqui vem Macaca, escapa Moisés, linha lateral da grande área, tentou por dentro, a bola bate no zagueiro, voltou a sobra, pênalti em cima de Fecim. O árbitro parou, marcou, não teve dúvidas, é penalidade máxima para Macaca bater. E o pênalti existiu, do Marcelinho, camisa número 2, em cima do Fecim, que foi muito esperto. Ele esperou até o contato, deu só um toquinho na bola e deixou o corpo. O árbitro em cima do lance marcou o pênalti a favor da Ponte Preta. Moisés está ali, Rodrigão queria bater, mas o Moisés foi quem pegou a bola. E vai o camisa de número 21, Moisés para a cobrança. Quantos gols tem Moisés na Série B? 9 na Série B. Vai marcar o 10º. Não, na Série B ele tem 4, na temporada ele tem 9. Vamos vai contar marcar a o 10º na temporada. Isso, me ajuda aí, Bolis. Tem 4 na Série B, vai fazer o 5º então. Moisés, pênalti para Macaca, Tigrão rapidinho, pênalti indiscutível, Tiger.
Para mim ficou caracterizado sim, pênalti. Pênalti em cima de Fecim, 2 gols e ainda sofre o pênalti que o Moisés vai cobrar. Gol do portão de Prado Majestoso. A Ponte tem uma grande oportunidade. Moisés, preparado, concentrado. Neste momento há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Vem Moisés, da cobrança de pênalti, pé direito, correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Da Ponte! Moisés tem a 21 estampada na camisa, com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Moisés, confiante, partiu para a bola com o pé direito, bateu no canto direito, o goleirão foi lá pro outro lado. Moisés amplia para Macaca, faz a festa o torcedor ponte-bretano, pula, pula, sai do chão, vibra a macacada. Moisés cobrando o pênalti na marca de 18 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-bretana. Tá registrado o gol de Moisés. Ponte Preta 3, 1 pro Confiança. Michael, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Pênalti extremamente bem cobrado, categoria de Moisés, ele mete lá dentro. Eu disse para você, Antônio Lupi, pode registrar, é o 5º dele na Série B, Lupi. E o Moisés é o cara da Macaca. Moisés marca o 10º gol dele, cobrança de pênalti. A bola ainda quicou na grama e morreu no canto direito do Michael, que pulou para o canto esquerdo. Moisés, o malvadão da Ponte Preta, marca o 10º gol dele na temporada, o 3º da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 3, Confiança 1. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999471980. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, para dar mais tranquilidade para Macaca. Moisés converte o pênalti, 3-1 para Ponte, Tigrão. Gol importantíssimo, né? Foi bastante inteligente o Fecim. Ele espera o contato, mas aconteceu. Para mim o pênalti realmente ficou caracterizado, como eu já disse. E no momento crítico para a Ponte, porque o Confiança era melhor. O Confiança tinha o controle do jogo, a Ponte lenta. Aliás, está dando espaço, está marcando de longe, né, o time da Ponte. Eu acho que tem que encurtar um pouco o raio de ação do Confiança. Vamos ver agora se a equipe consegue sustentar essa vantagem de 2 gols para não ter sufoco aí no final. Mas tem que ter um pouco mais de atenção na marcação e encurtar, marcar mais de perto. Tá dando muito espaço, mas um gol importante no momento em que o time oscilava demais. Faz o 3º gol, retoma a tranquilidade. Agora tem que ter um pouco mais de concentração aí para não impedir esse domínio que a gente vê de forma indiscutível do Confiança nesse momento. E tem falta para bater com Daniel Penha. Abre pela direita, péssimo cruzamento do Rafael Vila. Pegou na orelha da bola, a bola foi direto para fora. Mexeu. Em tiro de meta para Macaca bater. Marcelinho com a 2. Vai! Marcelinho que não é o do Edu, hein? Marcelinho com a 2 foi embora e o 16, o Álvaro. Álvaro tá no jogo. É a 4ª modificação do técnico Zé Carlos Leal. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21:40, segundo tempo. Série B Bezona, 18ª rodada. A Ponte vai conquistando a 2ª vitória consecutiva no Brasileirão na Bezona. Ponte Preta 3, 1 pro Confiança, Edu. E por enquanto a Ponte é 14ª, tá indo para 19 pontos. Olha, tem gol aqui na Série B, 3º gol do CSA no líder Curitiba, hein?
Terceiro gol, não tem o marcador ainda. CSA 3, Coritiba 0. E empatou Cruzeiro no Independência. Gol do Cruzeiro. Cruzeiro 1, Sampaio Correia também 1. Deixa eu ver aqui, foi o Marcelo Moreno que acabou empatando para o Cruzeiro. 1-1. Cruzeiro e Sampaio Correia. Bolis. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, Edu, eu e Antônio Lupe, quando você falava sobre a situação da classificação, talvez nesse momento é a melhor posição da Ponte desde o início da pessoa. Fora, Leonaldi com a 18 tá no jogo e tem mais uma, é o Richard, no lugar do Niltinho. Niltinho 7 tá fora, 17 Richard tá no jogo. Duas alterações na Macaca, já o Tigrão vai falar e recebe ali os cumprimentos, o abraço efusivo de Gilson Kleina. Fez sim, e está entrando em campo também o Richard. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse do início ao fim da sua obra. Tigrão, a sua avaliação para o desempenho de Fecim e também de Niltinho, Tiger. Ambos jogaram bem, ambos foram importantes na conquista parcial até agora, ainda com o jogo indefinido da vitória da Ponte, pelo menos até esse momento. E saíram, não foi por queda técnica, por deficiência técnica, por desempenho. Saíram porque são jogadores que não vinham atuando, já temos aí 24 do segundo tempo, e arriaram fisicamente, sobretudo o Niltinho. Visivelmente cansado, desgastado, e o Fecim também. Aparentemente mais o Niltinho do que o Fecim, mas o Fecim também cansado. Agora muda um pouquinho, né? Porque o Richard, ele vai continuar fazendo do lado direito lá aquilo que estava fazendo o Niltinho, mas não tem a mesma qualidade. O Niltinho tem uma bela canhota, um cara que vira bem, que arremata, que tem um bom passe. O Richard é mais correria e pouca técnica. Então acho que a Ponte perde exatamente em função da qualidade superior do Niltinho com relação ao Richard. E no meio de campo, a Ponte passa a jogar agora com 3 volantes: Leonaldi, o André Luiz e o Marco Júnior. Vamos ver qual deles vai sair um pouquinho para o time não ficar muito atrás, não ficar muito travado no meio campo e muito sem saída de bola do meio para frente. Vamos ver, nós vamos observar aqui. Então, sai o Fecim, que nem meia era, ele era um atacante. Tanto é que fez 2 gols dentro da pequena área adversária e ainda sofreu um pênalti, que é cometido, claro, dentro da grande área, como todo mundo sabe. Agora, o Leonaldi não tem essa característica. Se o objetivo é tentar administrar e fechar e garantir o resultado, me parece ainda cedo demais essa atitude cometida pelo Gilson Kleina, que pode tirar completamente a força ofensiva da Ponte. 3-1 para Macaca no quinto sinal, agora sim eu confirmo, em 18 horas no horário oficial de Brasília. Aqui tem a posse de bola, o time do Confiança, impedimento marcado do João Paulo. O jogo está parado no campo ofensivo e a posse de bola para Macaca. A Ponte vai subindo na classificação. E na próxima rodada tem um adversário complicadíssimo, o Coxa Coritiba, que lidera a terça-feira, 9h30 da noite. Couto Pereira, claro, com cobertura total da equipe de Carlos Batista. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Alô, Wilson, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Aqui bola para o time do Confiança, Serginho tentou passe por dentro, afasta, corta, defesa no bate, rebate, a bola volta lá atrás com Nirley, ajeita, domina no campo ofensivo para o time sergipano. Quase 27 segundo tempo, bola solta pela direita para Rafael Vila, escapou, limpou, fintou, carrega, a bola tentou no comando, chega bem para fazer o corte, Felipe Albuquerque, foi para a dividida, Leonaldi, último a tocar na bola, a bola acabou saindo, lateral para o time do Confiança bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 27 cravados e segundo tempo. Majestoso, 18ª rodada, você ligado com o carro, no seu carro com o rádio ligado. Obrigado pelo carinho, pela carona, pelas ruas e avenidas de Campinas, pelas rodovias
que atravessam, que passam pela região. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Aqui majestoso, 3 Ponte Preta, 1 pro Confiança, Edu. Às 19, Série B, tem Avaí Náutico no segundo tempo. Cruzeiro 1, Sampaio Correia também 1. Segundo tempo, CSA 3, Coritiba 0. E às 19, Brasileirão, Atlético Mineiro e Palmeiras. Falta o time de Serginho para o time de Confiança aqui na ponta direita. Tem falta o time sergipano. Vem bola na área da Macaca. Ivan Quaresma fica preocupado. Pede para que todo mundo saia da sua grande área ou não, da pequena área. Olha o cruzamento para a área. Chega bem para fazer o corte. Felipe Albuquerque na primeira trave. Volta no rebote. Álvaro domina. Pé canhoto. Levantou lá dentro. Subiu. Tirou Cleilton. A sobra da bola para Luigi. Dominou pé canhoto. Ele bate cruzado. O chute perigoso. Vai embora. Linha de fundo. É tiro de meta para Macaca bater. Os jogadores da Ponte pediram ali o impedimento na participação ali, se não me engano, do Brocador, mas a jogada continuou de forma normal e o 17, o Luigi, na verdade, o Robinho foi quem acabou finalizando de perna esquerda, mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Ivan Quaresma. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br. Placar de 3-1, a Macaca vence o jogo no Majestoso. Vai subindo na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Houve ali um choque do Cleilton com o jogador do time do Confiança, o Hernani Brocador, mas não ocorreu nada mais sério com ele. Já está de pé, né, Lupi? Já está de pé, tá tudo bem com ele. Só um detalhe sobre o Hernani Brocador, era um atleta que estava no radar da Ponte. Inclusive o próprio presidente Sebastião Arcanjo confirmou a entrevista coletiva. Não houve avanço nas negociações com o Sport e o Sport acabou emprestando o Hernani pro Confiança com contrato até o final da Série B. A Ponte optou pela contratação do Rodrigão, que joga, é o titular com a camisa 99 bolas. E está em campo pelo time da Macaca. Ainda não fez o gol, quem sabe o Rodrigão em campo buscando mais um gol com a camisa da Macaca. O artilheiro é o Moisés, certo? Com 5 gols? Certo, o Rodrigão tem 2 gols na Série B. Aqui bola recuada, por muito pouco o Rodrigão não recupera, passe do Robinho. Fez o passe para o Nery Barreiro, que empurra para João Paulo. João Paulo recua e domina, se apresenta para o jogo, recebe o Álvaro, bem na risca do meio campo. Bloqueado pelo Marcos Júnior. Volta, fez o passe para Nirley. Nirley abre pela direita para Serginho. Serginho empurra no comando para Hernani Brocador. Ele cai na entrada da grande área, o árbitro marca a falta de Cleilton. Falta perigosa e convenhamos, essa falta foi marcada pelo árbitro na pura experiência e malandragem de Hernani Brocador do Pi. Praticamente no limite, porque ela foi quase em cima da linha. Em cima da linha, provavelmente daria o pênalti. Se bem que o Cleilton também... Ele faz a carga nas costas. É isso que eu ia dizer, né, cara? Ele dá brechas para o árbitro marcar. Com os 2 braços, ele acaba com as 2 mãos, ele acaba atingindo, empurrando o Hernani Brocador. Não foi para tudo isso. Falta de inteligência, né? O jogador ia se perder na linha de fundo com a bola. O jogador não ia chegar, era só acompanhar. Aí faz a carga por trás e daí, com o pé calibrado que está o João Paulo, é bico direito. No bico direito da grande área. Por muito pouco não foi pênalti. E pintou cartão amarelo para o Cleilton, camisa número 23 pela falta. João Paulo que marcou o primeiro do Confiança de falta, é ele quem vai para a bola. Já está preparado para fazer a cobrança na falta, 30, quase 31, é perigo contra a meta Ponte Pretana. Vem João Paulo para a cobrança, fez um gol em cobrança de falta. Partiu João Paulo e fez o segundo golaço! É gol! Gol do Confiança! João Paulo tem a meia dúzia estampada na camisa. Não foi um golaço, é que a barreira abriu e aí ela passou no meio da barreira entre o André Luiz e o Rodrigão e não teve o que fazer. O Ivan chegou ainda a tocar na bola, mas não o suficiente para evitar. João Paulo marca o segundo dele, o segundo do Confiança e o segundo de falta para botar fogo no jogo. 31 segundo tempo está registrado. João Paulo de novo cobrando falta. 2 para o Confiança, 3 para Macaca e o detalhe do gol, Antônio Lupi. Detalhe é que a barreira abriu e matou o Ivan Quaresma. Rodrigão e André Luiz foram os dois que se separaram ali da barreira e a bola passou entre eles e morreu no fundo da rede do Ivan Quaresma. João Paulo de novo e novamente de falta, marca o segundo do Confiança, tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 3, Confiança 2. Uma falta boba do Cleilton, vacilo da barreira, Rodrigão e André Luiz e o Confiança volta pro jogo, Tigrão. É uma bobagem, né? Um time totalmente fora do giro da inteligência, né? Um time
que não raciocina. O Cleilton não... Olha, a falta não tinha nenhuma necessidade de ser cometida. Aí a defesa abre. Para mim também falha o Ivan, hein? Ah, mas a barreira matou o Ivan. É verdade, ela abriu, complicou a ação do goleiro. E eu dizia, eu acho muito cedo pro Gilson estar fazendo o que fez aí, né? Meter 3 volantes aí, acabar com a armação do time. Eu dizia, é muito cedo ainda. Tomara que a Ponte suporte, mas agora é drama. É drama até o final. E a Ponte não jogava bem quando fez o terceiro gol. Não jogava bem. Também foi uma imprudência do Beck sergipano cometendo o penal no Fecim. Acho até que desnecessário. Chegou atrasado. Entrou na onda. Agora, a Ponte um time intranquilo, um time limitado, um time com grande deficiência técnica. Vai tomar sufoco aí, né? E o treinador travou o time, né? Botou esses 3 volantes aí agora. A bola não anda, a bola não sai mais. E tem muito jogo pela frente. Muito perigosa a situação da Ponte dentro da partida. Mexeu. 3-2, a Ponte vence, mas o Confiança acaba de marcar o primeiro para voltar pro jogo. Tem alteração no time sergipano, Lupi. 5, Serginho foi embora. Serginho 5 tá fora, 14, Lucas Sampaio. Lucas Sampaio com a 14 tá no jogo. É a última do Zé Carlos Leal. E o Confiança vem para cima, placar de 3-2 para Ponte, 34, segundo tempo, domina o Álvaro pela meia esquerda. Abre no corredor, boa bola para o Luigi. Recolheu, dominou, partiu para cima do marcador. Sai da ponta, vem para meia, pé direito, jogou lá dentro, de cabeça afasta, tira de qualquer maneira a defesa. Ela volta no rebote ainda pro time do Confiança. Passe do comando para Hernani Brocador, ele tentou ajeitar de calcanhar na ponta para o Luigi. Não conseguiu, a bola foi direto para fora, é tiro de meta para Ivan. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br. Tá caído André Luiz. O árbitro vai lá, confere a situação do jogador da Ponte. Imediatamente coloca a mão no relógio, né? Dizendo o seguinte, olha, o jogo tá parado. Quando você estiver caído, o jogo não vai seguir, evidentemente, obviamente, ele vai acrescer esses minutos, né, Lupi? Exatamente, porque a Ponte vai mexer 2 vezes. João Veras está entrando com a 45 na vaga do Rodrigão. Rodrigão, 45, está indo embora. Perdão, Rodrigão 99 está indo embora, entrando 45 João Veras e está saindo Moisés com a 21 para a entrada do camisa 71 Iago. Iago com a 71 está no jogo. Bom, ele tira, né? O Gilson Kleina tirou 5 jogadores, os últimos 5 na classificação, né? Na classificação não, na escalação. Vini Locatelli, Fecim, Niltinho, Moisés e Rodrigão, todos foram substituídos. Marco Júnior, Leonaldi, João Veras, Iago e também o Richard entraram na macaca. Quase 36 segundo tempo. Tem falta Ponte para fazer a cobrança. Cobra curtinho, Leonaldi. Trabalha a bola curtinho ali na ponta para André Luiz. André Luiz fez o passe para Felipe Albuquerque. De primeira, boa bola na ponta. Vem embora Macaca. Chegada dura para cima do Richard. Falta cometida pelo Álvaro. Chegou atrasado, fez a falta. Falta marcada, é falta para Macaca bater. Quem estava ali no lance era o Leonaldi, camisa número 18. E com os braços nas costas do volante da Ponte Preta, o Richard foi quem fez a falta, camisa de, na verdade, o Álvaro, camisa número 16, quem fez a falta. É pelo lado esquerdo, mas quem cobra é o Albuquerque com a perna direita. Vem bola na área do Confiança. Felipe Albuquerque vai jogar da dentro, a expectativa da torcida Ponte Pretana, quem sabe para Macaca marcar mais um para ficar mais tranquila no jogo. Tem falta, Ponte para bater. Vem Felipe Albuquerque, capricha, capricha que dá. Partiu para bola, pé direito, levantou na segunda trave, passa por todo mundo, vai embora. Tiro de meta para o Confiança. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36,5 segundo tempo. Majestoso, Série B, Ponte Preta 3, 2 pro Confiança, um jogo de 5 gols, vai dando Macaca, Edu. Olha, Brasileirão lá em Bragança, Elinho marcou em segundo tempo agora, Red Bull Bragantino 1, Juventude 0, às 19, Atlético Mineiro e Palmeiras, às 21, São Paulo e Grêmio, e na B continua, Cruzeiro 1, Sampaio Correia também 1, e CSA 3, Coritiba 0. Um abraço pro Jair de Hortolândia e o Gui do São Bernardo, ganhou um par de tênis sensacional.
Deixe o seu like na transmissão, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, pelo Facebook, você curte, compartilha, comenta, facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem para o Macaca, lançamento para João Veras ou a cobrança de lateral. João Veras espera, a bola afasta, corta a defesa, a bola volta para Hernani Brocador, bem marcado pelo Thiago Lopes, que caiu na disputa com o Hernani Brocador. Ele teve um problema no primeiro tempo no joelho, cai mais uma vez Thiago Lopes na disputa com o Hernani Brocador. Os dois estão caídos bem na risca do meio campo, Lupi. E o Thiago foi na bola, né? Ele acertou a bola, só que também acertou o Hernani. Eu não vi ali o árbitro assinalar a falta a favor da equipe do Confiança, só que ele deu sim, falta a favor do Confiança já cobrada. Domina Nirley, ele abre pela direita para Rafael Vila, empurrou, bola curta do Luigi, afasta, corta a defesa, Robinho brigou, recupera por time de Confiança, tentou levar para o fundo, chega bem na cobertura, faz o corte, Iago, a bola acaba saindo em lateral para Macaca fazer a cobrança. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar, álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Fica na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudoxia, em Campinas. Amarelo, reta final do jogo, 3-2 para Macaca. A Ponte vai conquistando a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B Abizona. Vai chegando a quarta vitória na competição. Amarelo para quem? Nirley, camisa número 3, zagueiro do Confiança. Tem falta Macaca para fazer a cobrança um pouco antes da risca do meio campo, aqui setor esquerdo. Felipe Albuquerque com o pé direito, levanta para o campo de ataque, tentando o Richard, tira a defesa, voltou João Veras, pé direito, bateu no canto, espalma Michael! No chute de João Veras, o goleiro vai buscar no cantinho e mandar pela linha de fundo, é escanteio para Macaca bater. Mais uma jogada de arremesso lateral, Richard fez o pivô e só escorou para o João Veras, que de fora da área mandou um chute forte. O Michael acabou espalmando a bola, tentou evitar, mas não conseguiu. Escanteio para Macaca, lá de esquerdo do campo. Tem escanteio a Ponte Preta para fazer a cobrança no chute. Bom chute de João Veras, quase a Macaca, esperto o quarto gol. Tá reclamando o Michael lá, o árbitro vai lá e tá dizendo o seguinte, tá falando o que, meu filho? A bola saiu. Se você seguir reclamando, eu vou dar cartão amarelo para você. Foi tudo isso que disse o árbitro mineiro, o Wanderson Souza. Que diálogo longo. Não tenha dúvida alguma, mas ele não deu cartão não, ficou só na ameaça. Vem cruzamento para a área, tentou João Veras de cabeça, tira o Michael, houve a falta para cima dele. Cometida pelo atacante da Macaca, o jogo está parado no majestoso Lupi. Falta do João Veras, tentou o cabeceio, se chocou ali com o Michael, o árbitro em cima do lance, pegou a falta do atacante da Macaca. Ponte vence 3-2 o Confiança. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e segundo tempo. Majestoso Série B Abizona, 18ª rodada, Ponte Preta 3-2 para o Confiança, Edu. Olha, continua Cruzeiro 1, Sampaio Correia também 1, por enquanto a Ponte é 14ª, 19 pontos, e na quarta-feira a Ponte joga, na terça, né? É terça, 21h30 no Couto Pereira, Coritiba e Ponte. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 40 minutos e segundo tempo, cobra o tiro de meta Ivan Quaresma, 18h15 no horário oficial de Brasília, passe do Iago, Iago foi para a disputa, Marco Júnior chega rasgando Nirley, Nirley já tem cartão, o árbitro puxou o cartão, expulsa o zagueiro do Confiança, Antônio Lopes. Também o Nirley pediu para ser expulso, porque ele já perdeu na disputa de bola. E mesmo assim continuou o movimento do chute, só atingiu o jogador da Ponte Preta. Não consegui identificar quem foi o atleta. Iago. Foi o Iago, que é ex-Confiança, hein? Já jogou no Confiança. O Iago foi atingido pelo Nirley, que tinha acabado de receber cartão amarelo, recebeu o segundo, está expulso o zagueiro do Confiança. E o Brocador, camisa número 18, também recebe cartão amarelo. Fica com 10 o time do Confiança, chegada do Nirley, não foi o Iago não. Marco Júnior, Marco Júnior. Foi isso que eu disse, Marco Júnior, não foi isso? Ouvi errado, perdão. Ok. Ok. Cartão vermelho para o zagueiro, fica com 10 do Confiança, Tigrão. Finalzinho de partida, Confiança vai pro tudo ou nada aí, chegou atrasado, né? O Nirley, Marco Júnior mais veloz, tem mais mobilidade, acabou sendo atingido, para mim bem expulso. Lance de cartão amarelo, não foi para vermelho não houve a maldade, não houve o excesso, mas um lance de cartão amarelo, uma chegada forte. Já tinha o amarelo, toma o vermelho. Aliás, esse tipo de lance
com o auxílio do VAR, muita gente pode estar se perguntando, o árbitro, se tivesse o VAR, estaria checando o lance. Mas quando é o segundo cartão amarelo, não tem essa prerrogativa no VAR, não existe na regra. Apenas quando o jogador recebe o cartão vermelho direto, que o árbitro pode, com o auxílio do VAR, verificar o lance e trocar a cor do cartão. Então, como ele recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho, mesmo se o VAR já estivesse em ação sendo utilizado em partidas da Série B, o que vai acontecer na primeira rodada do retorno, ele seria expulso o zagueiro Nirley. E agora chegou atrasado o zagueiro da Ponte, o André Luiz, e também vai receber o cartão pela falta em cima do Hernani Brocador. Aliás, uma saída errada de bola do André Luiz. Vacilou, hein, Lupi? Vacilou mais uma vez, né? O camisa 95 da Ponte Preta fez a falta em cima do Brocador. Cartão amarelo, é o terceiro do André Luiz, que tá fora contra o Coxa. E, aliás, a TV, Edu, mostrou o trem em direção ao centro. Quando ele vai pro centro, a expectativa é boa, né, Edu? É que a coisa tá apertada, mas que tudo indica e justamente quando o zagueiro do Confiança foi expulso, viu, Edu? Ah, então. Que o trem passou. Pelo amor de Deus, manda o trem da marcha ré, pelo amor de Deus. 43. É o contrário, né? Aí não, deixa quieto. Aqui bola menor, nem tocar no assunto. Aqui a bola atrás para Felipe Albuquerque, ele recua para Cleilton. 43,5, 3-2 para Macaca. Levanta a bola para o campo ofensivo, tentava Richard de cabeça, não escora. Ela volta no rebote lá atrás para Lucas Sampaio. Pé esquerdo, recua para o goleiro Michael. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Gostei da expressão, é melhor dar marcha ré no trem, já pensou? Aqui sai jogando no campo ofensivo o time do Confiança. Bola solta na ponta para João Paulo. João Paulo recolheu, dominou por dentro para Rafael Vila. Ajeita, domina, prende, olha, pensa, observa para Daniel Penha. Daniel para Álvaro. Álvaro ajeitou, dominou marcação do Iago. Encosta também Marcos Júnior para evitar a ação ofensiva do time do Confiança. A Ponte aperta no meio campo para tentar recuperar. Leonaldi aperta. Bola reguada para Lucas. Lucas Sampaio tem a posse de bola dominada, mas lá atrás para o time sergipano. Abertura para João Paulo. Se defende a Macaca. Vai conquistando um grande resultado diante do Confiança. O Confiança na zona do rebaixamento. E com esse resultado vai permanecer na zona do rebaixamento. Aqui mais uma falta. Um pouco depois da risca no meio campo tem falta. Mais uma, o time do Confiança, Antônio Lupi. Vai todo mundo para a área do Ivan Quaresma. A falta foi no meio campo, mas com certeza essa bola vai ser alçada na área do goleiro da Ponte Preta, que organiza, posiciona todos os seus jogadores. Falta já cobrada. Vem bola o time do Confiança. Passe errado. A bola bateu no jogador da Ponte. Volta espirrada do meio campo. Bola recuada para o goleiro Michael. Tem a posse de bola dominada. 45, quase 45. Estamos na reta final de partida. 3-2 para Macaca. Vai segurando o resultado. Aqui lançamento para Rafael Vila. Corta Felipe Albuquerque. Colocou a bola para fora. Perto da linha de fundo. É lateral para o time do Confiança. Vamos a 50 minutos do majestoso. Mais 5 minutos de agonia, de sofrimento para o torcedor da Macaca. De confiança para o torcedor sergipano. Ajeita Álvaro pela meia direita. Ele empurra do outro lado para João Paulo. Dominou pela canhota. Fez o passe por dentro para Daniel Vila. Daniel Penha tem Rafael Vila. Soltou na ponta para Luigi. Tabelou na entrada da grande área. Devolução para ele, mesmo assim ele recolheu, dominou, fez a fenta. Tentou na ponta para João Paulo. Corta lá atrás. Afasta, tira a defesa. Para a volta para João Veras. Dominou bonito, colocou no terreno. Soltou para Richard. De novo para João Veras. Foi para a dividida. Lucas Sampaio chega rasgando e coloca a bola para fora. Lateral para Macaca bater pela direita no campo defensivo. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes. 3-2 para Macaca. Domina Marcos Júnior. Abre pela canhota para Iago. Iago recolheu, dominou, devolveu na fogueira. Marcos Júnior consertou de novo para Iago. Iago para André Luiz. No comando para João Veras. Atrás para André Luiz. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, abriu para Kevin. Kevin empurrou na ponta para Richard. Ajeita, domina no último terço do campo. Roda a bola, toca a bola. Fica com a mastribula Macaca. Bola atrás do André Luiz. Deixou para Thiago Lopes, o Thiagão. Ele recua para o goleiro Ivan Quaresma. Tem a posse de bola dominada dentro da sua grande área. Aperta Hernani Brocador. Solta para Cleilton. Bota na frente, se livra do marcador. Empurra pela meia para Marcos Júnior com liberdade. Ele puxa a bola, carrega. A bola soltou na ponta para Iago. Já pisando no último terço do campo. Vem para Macaca para matar o jogo. Iago recolheu, dominou. Fez a finta, entrada na grande área. Levou para o fundo. Marcação dupla para cima dele. Agora ele tenta buscar a linha de fundo. Fez o passe curtinho atrás para Kevin. Kevin na marginal do gramado. Roda a bola inteligentemente a Macaca. Deixa o Confiança correr atrás. Quem vence
é Macaca no Majestoso. 47, mais 3 minutos, 3-2 Macaca. Felipe Albuquerque levanta na entrada da grande área. João Veras brigou, no alto ganhou. Chapéu, o zagueiro carrega a bola e deixou pro Marco Júnior, que deixou pro João Veras. E afasta Lucas Sampaio. Era pra matar o jogo. Vem bola, Confiança pro campo de ataque. Lançamento para Luigi, nas costas da zaga. Ele dominou, limpou, fintou, carregou, invadiu a área, bateu cruzado, passa, vai embora com perigo pela linha de fundo. Por muito pouco, Confiança não marca, Lupe. Hoje uma bobeira do ataque da Ponte Preta entre Marco Júnior e João Veras. Um deixou pro outro, o outro deixou pro um. Ninguém foi na bola, o Confiança aproveitou, veio pro contra-ataque. A finalização, pra sorte da Ponte, foi torta do jogador da equipe do Confiança. Ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro Ivan Quaresma. E o Cleilton tava na bola na hora H, ele não tirou, né? Alguém fez alguma comunicação ali, pediu para ele não tirar, mas a bola passou pertinho ali do brocador. Ivan levanta a bola para o grande ataque, João Veras no alto, brigou com Nery Barreiro, toca na bola o zagueiro, evita a saída pela linha lateral, Rafael Vila girou, falta para cima dele, cometida pelo Richard. 48, mais 2 minutos do Majestoso, final de jogo dramático para Macaca, vai conquistando uma grande vitória, 3-2 diante do Confiança, que não desiste, tem a posse de bola dominada no meio campo com João Paulo por dentro para Álvaro, recuou para Lucas Sampaio, dominou, limpou, se livrou da marcação de João Veras, empurra pela direita para Nery Barreiro, ele tem a posse de bola dominada, Hernani Brocador pedindo comando, voltou para Lucas Sampaio, que empurra para João Paulo recolheu, dominou de novo para Álvaro carrega a bola já no campo ofensivo, se livra da marcação de Marco Júnior, dá o bote, vem na marcação Leonaldi, lançamento para Luiz, chega na cobertura Kevin, tira a bola, manda a bola pela linha de fundo, é escanteio pro Confiança bater. Providencial o corte do Kevin, que colocou a bola pela linha de fundo, o escanteio pro Confiança. Só quem foi pra área? O Michael, goleiro do Confiança, tá na área. Pode ser o último lance do jogo. Vem pra cima o Confiança, o goleiro Michael dentro da grande área, marcado pelo Marco Júnior. Vem pra cobrança do escanteio, o time do Confiança, 3-2 para Macaca. Autoriza o árbitro, levantamento para boca do gol pro Nery Barreiro, ele escora de cabeça, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Nery Barreiro subiu mais alto que a defesa da Ponte Preta, só que todo desequilibrado. Cabeçou por cima da meta do Ivan, que não tem pressa nenhuma para a cobrança do tiro de meta. Os últimos segundos de jogo no Majestoso. Vai terminar, a Ponte Preta vai conquistando mais uma vitória. A quarta no Brasileiro, a segunda seguida, para chegar a 19 pontos, para dar um bico momentaneamente na zona do rebaixamento, ou próximo da zona. Levanta a bola para o campo ofensivo, afasta, corta a defesa, tira mal a zaga do Confiança, recupera Iago, parte com a bola dominada, em direção ao gol, invadiu, cruzou, João Veras, pé direito, vai marcar, bateu e é gol! É gol! Gol! Da Ponte! João Veras tem a 95 estampada na camisa. Na bola roubada por Iago, ele invade a área pela esquerda, cruza, a bola passa por Richard, mas não passa por João Veras. Da risca frontal da pequena área, tem a calma, a tranquilidade, bate firme e forte com o pé direito pro fundo do gol, pra matar o jogo e sacramentar mais uma vitória da Macaca na mesona. Pula, sai do chão, vibra a macacada. O gol é de João Veras, na marca de 50 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado no Majestoso. João Veras, pra fechar o caixão do Confiança, marca o gol que define o placar do Majestoso. João Veras, Ponte Preta 4, 2 por Confiança. Quando apita o árbitro, não há tempo para mais nada. A Macaca conquista a segunda vitória consecutiva na mesona.
a quarta da Série B. Gol de João Veras, 2 de Fecim, 1 de Moisés cobrando o pênalti. Deu Macaca, Ponte Preta 4, 2 pro Confiança e o detalhe do gol, Antônio Lupi. O detalhe fica por conta da insistência do Iago, que foi quem recuperou a bola. Sofreu uma falta, mas ele não desistiu, não caiu. Foi até a linha de fundo, chamou a marcação do Confiança e deu um toque para trás. Pro João Veras, sozinho, também consciente de dar um lindo toque pro fundo da rede do Michael. João Veras marca o 4º gol dele na temporada, o 4º da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, 2, 3, 4, Confiança 2. 4-2, a Macaca vence o jogo, vence mais uma na Bezona. Vem aí no Futebol Bandeirantes, parabéns Macaca, Edu Pinheiro e o jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Sim, Moisés. Sabíamos que seria um jogo difícil, confronto direto. 2 jogos em casa, precisava de 2 vitórias para distanciar um pouco, para nos sentir mais aliviado, mas acho que não podemos baixar a cabeça, sabemos que ainda estamos numa zona de risco, né? Então vamos trabalhar, que terça-feira temos mais um jogo difícil, pegar o Curitiba lá, então vamos descansar e vamos ver ajustar alguns erros ainda que temos que ajustar e quem sabe lá buscar pontos, que vai ser muito importante para nós. Esse é o Moisés, atacante da Ponte Preta, ainda fala mais um pouquinho. Eu tô focado aqui, tô com a cabeça na ponte, fazendo o meu papel e tô muito feliz, quero ajudar meus companheiros, graças a eles também venho fazendo um bom futebol, fazendo os gols e continuar nas pegadas, porque nós estamos na batalha, o dia a dia é muito bom, cara, a nossa equipe, então vamos trabalhar para sair da situação o mais rápido possível. Obrigado. Moisés, 10 gols na temporada, ano passado o artilheiro da Ponte foi o Bruno Rodrigues, fez 11, se não me engano, e o Moisés vai chegando próximo de, quem sabe, assumir esse protagonismo da Ponte Preta na temporada 2021. E o goleiro Michael, que foi um dos principais destaques do jogo, fala a respeito dessa derrota do Confiança que deixa o time sergipano na zona do rebaixamento. Sabíamos que teríamos que ir para cima, que teríamos que buscar a vitória, né? Felizmente acabamos tomando 2 gols muito cedo, foi o que nos impossibilitou um pouco de buscar algo a mais, porque conseguimos fazer um bom jogo, conseguimos tocar bem a bola, conseguimos chegar na frente, né? Marcamos 2 gols na raça, de bola parada, mas foi na raça, o time se entregou, se doou. Realmente é uma pena sairmos daqui com essa derrota, porque era um jogo que tínhamos total condições de sair daqui pelo menos com um ponto e infelizmente não aconteceu, mas levantar a cabeça, temos um grupo bom, provamos isso contra o Náutico, que temos um grupo, que temos um elenco, fizemos um bom jogo aqui, por mais que esse placar de 4-2 às vezes parece que não, mas fizemos um bom jogo, estou feliz com a minha equipe, a gente vai se juntar, a gente vai se unir ainda mais, a gente vai conseguir sair dessa situação, porque elenco a gente tem. Acho que a gente só tem que se unir mais e nesses jogos fora de casa dar ainda mais a vida e aproveitar os jogos dentro de casa, porque os últimos jogos dentro de casa a gente não conseguiu pontuar e começar já na próxima rodada, que temos um adversário difícil lá também, é um adversário que está na briga conosco ali, por mais que esteja um pouco no meio da tabela agora, mas é fazer um bom jogo e procurar ganhar de novo dentro de casa e começar a trazer aquele caldeirão que é o Batistão ao nosso favor. Tá aí o Michael, o goleiro da palavra fácil, falando a respeito dessa derrota do Confiança, Edu. Fala bem, viu? Vai falar bem. Soltou um discurso aí, legal. Olha, 6 gols, hein? 4 pontos. Tá engraçadinho o Lupe, né, Edu? Ele tá. É noivo, né? É porque ele vai casar, né? Ele já tá antecipando lua de mel. Tá engraçadinho assim. Pera aí, que ó, tem participação, viu? Não foi só eu, não. O rapaz que narrou aí também deu a ideia. Tem nada a ver com isso. Olha, terminou CSA 3, Coritiba 0. O Cajá fez um gol aqui. Terminou Cruzeiro 1, Sampaio Correia também. Não é dura essa Série B, não. Ponte 4, Confiança 2. Às 19 tem Avaí e Náutico. Amanhã, 11 horas, Londrina e Vila Nova. Às 16, Vitória e CRB.
18h15, Botafogo do Rio e Brasil, 20h30 amanhã, hein? Tudo amanhã, Operário e Brusque. Deixa eu ver aqui na classificação, a Ponte dá aí um fôlego, né? A Ponte é 14ª com 19 e somente o Vila Nova que pode ultrapassar a Ponte. Vila joga com Londrina lá, né? O Vila tá com 18, né? A Ponte tem 19, o Vila pode ultrapassar, o Cruzeiro já jogou, é o 16º com 18, em 17º, Vitória, já zona de rebaixamento com 14, o Vitória vai jogar, mas não alcança a Ponte. Confiança tem 13, 18º, Londrina 19º com 13 vai jogar, em último Brasil com 12, o Brasil vai jogar. Edu, pois não? Só para registrar, não deu tempo, né? No finalzinho do jogo, teve 2 cartões amarelos para jogadores da Ponte. O João Veras, que tirou a camisa na comemoração, e para o Douglas Mendes, o jovem atleta que foi chamado às pressas no banco de reservas, também tomou cartão amarelo, só para ficar registrado. Ah, não, te agradeço. Mas o João Vera, né? Não pode tirar a camisa. É o Douglas Mendes, 39, que estava no banco. Ah, o menino que subiu para hoje ficar no banco, né? Bom, mas grandão. Quantos anos ele tem? 17? Tem 17 anos, 1,89m, 17 anos. 1,89m? 17 anos com aquele corpo, brincadeira. Ah, não, né? Não, no bom sentido, aí ninguém tá falando que é gato, hein? Mas, ficou forte, hein? Hoje, falar pra você, o fraquinho não vinga no futebol, né? Não vinga. Oi, Tigrão, vamos lá então, 1-0 Ponte, 6 minutos Fecim. Logo a 6 minutos, lá no gol da Fepasa. Fecim, 1-0, Camilo ficou no banco hoje, hein? A 10 minutos... Fecim de Sola, cruzamento do Niltinho, 2-0 Ponte. Aí marcou um gol aí a equipe do Confiança, né? O Confiança, não, peraí, o Confiança marcou um gol. Eu tô perdendo aqui. Teve o Moisés, faz 3 no pênalti. O João Paulo faz. O João Paulo faz a 39 do primeiro tempo. O primeiro gol do Confiança. Terminou 2-1, tá? Aí João Paulo de falta marcou, João Paulo responde, hein? 39, 2-1. Veio o segundo tempo, o Moisés de pênalti sofrido pelo Fecim. Fecim 2 gols e sofreu um pênalti. O Moisés cobrou e fez 3-1. Depois a 31, João Paulo de falta de novo. Aqui chutando para o gol da Fepasa, né? Marcando 3-2, o jogo duro. E aí, o quarto gol aí do João Veras, marcando a 49. Vamos lá, Tigrão. Ponte 4, Confiança 2. Na verdade, o João Veras já fez as 50, né? Tava acabando o jogo, era 49-55, a bola não voltaria. Boa jogada, viu, Edu? Boa jogada desse menino que entrou aí, que veio do próprio Confiança, né? Iago. Boa jogada, buscou o fundo, consciente... Foi tocado, não optou por ganhar a falta, continuou na jogada e tocou para trás. Ele chegou na linha de fundo e tocou consciente para trás. Aí eu não sei se com a intenção só de puxar a marcação, creio que não. Ele foi para tentar bater na bola, o Richard. Mas a verdade é que o Confiança estava com 1 a menos, né? Teve um zagueiro, o Nirley, com N de navio, Nirley expulso. E aí faltava um lá dentro. E o Confiança estava todo à frente, porque acabara de perder o gol do empate com exatamente o Luíde, que ganhou na corrida, apostou corrida, levou para o fundo contra o Tiagão, que não estava bem fisicamente, teve dor, teve problemas, teve um problema no joelho ainda no primeiro tempo. O Luíde ganhou e bateu cruzado, aquela bola que se bate na unha do dedão do pé de alguém, ela entra. E ela passou cruzado, o Ivan ficou. Aí estavam Cleilton e também o Felipe Albuquerque. Ameaçaram tocar na bola, mas tiveram a frieza de tirar o pé. Ela passa lambendo, sai cruzada para a linha de fundo. Na reposição, o Confiança já retomou, mas aí deu um passe errado. E quem ganha a bola é exatamente o Iago. E ele leva no fundo e cruza. O Richard ataca a bola, vai para cima dela e leva a marcação de 1. E estava faltando 1. Aí o João Vera sobrou sozinho, teve a frieza, virou o pé, deu uma chapinha no canto, bateu na bochecha esquerda da rede do goleirão da palavra fácil, Michel. 4-2, nem saiu a bola no meio-campo, porque o gol foi aos 50 e o juiz tinha acrescentado os 5 minutos. Dramática a vitória da Ponte.
Para quem não ouviu a Bandeirantes e para quem não viu o jogo, fica a sensação vendo agora, tá chegando em casa, tal, poxa vida, deixa eu ver quanto foi a Ponte, aí o Tigrão tá falando aqui. Foi 4-2 para a Ponte. Mas para você que não viu o jogo, ou para quem não viu o jogo, fica a sensação de chocolate, de goleada. E não foi bem assim, a Ponte sofreu muito. A Ponte abdicou de jogar futebol no segundo tempo. A Ponte deu muito campo para o Confiança. E teve a felicidade de achar o terceiro gol quando ganhava de 2-1, num pênalti cometido em cima do Fecim, que foi muito inteligente, adiantou um pouco a passada, esperou o contato e houve o contato, portanto o pênalti ficou absolutamente caracterizado. E aí com 3-1 ficou a sensação, a Ponte fez 3-1 a 18 do segundo tempo. Poxa, 18, tocar a bola, chamar o Confiança, espetar o quarto gol, quem sabe, ou administrar, marcar com um pouco mais de rigor, mas a Ponte deu mole, né? A Ponte deu mole, a Ponte diminuiu muito a sua intensidade e aí toma de falta o segundo gol do João Paulo. A barreira abriu, é verdade, mas para mim o Ivan também falhou, foi tarde para a bola, cai lento para a bola. João Paulo, 2 gols de falta. João Paulo, ex-Ponte, lateral esquerdo. Só que nessa a bola tinha que explodir na barreira e voltar, né? Aí 3-2 a 31 do segundo tempo. Então imagine o perereco, e a Ponte já tinha Marco Júnior, Leonaldi e André Luiz em campo. 3 volantes. Nenhum meia. Fecim deu lugar para o Leonaldi, o Locatelli deu lugar para o Marco Júnior e o André Luiz continuou até o final. Inclusive tomou o terceiro cartão amarelo, não vai para Curitiba. Aí já tinha saído o Niltinho, que jogou bem, entrou o Richard, apagadão. Aí tirou o Moisés. Eu acho que o Moisés você não deve tirar nunca, a não ser que ele disse, não aguento mais. Porque o Moisés, outro dia, né, foi buscar aí contra o Londrina também a 50 o gol da vitória. Ah, mas estava arriado tal, deixa o Moisés lá. Numa arrancada dele, ele arruma um pênalti. Ele pode fazer uma fila ali, ele pode fazer uma diagonal, acertar um belo chute. O Moisés vive uma fase tão espetacular, tão sensacional, que ele não pode ser sacado. Mas sacou o Moisés, veio o Iago. Só que o Iago teve um papel importante, fora o lance do gol que ele dá. Ele faz 85, 90% do gol para o João Veras, que foi quem finalizou. Mas o Moisés talvez tenha sido sacado, que ele não estava mais fazendo a recomposição. E o que fez o Zé Carlos Leal, o interino treinador da equipe do Confiança? Ele botou esse Álvaro no lugar do Marcelinho, é um barbudão, um Rasputin, barba roxa, e ele tem força. E ele começou a empurrar a equipe do Confiança para frente, ali pelo setor de lateral direita, mas ele não ficou preso ali. Ele caía na esquerda, ele vinha por dentro. Jogador interessante. E o Confiança começou, com o apoio dele quando ele se posicionava por ali, a arrastar essa bola em cima exatamente do Felipe Albuquerque. Jogador improvisado, destro da Ponte, jogando do lado esquerdo. Então por que foi interessante nesse aspecto a entrada do Iago? Porque o Moisés já não estava voltando como normalmente volta. E estava dando uma sobrecarga ali de 3 contra 1, em cima exatamente do Felipe Albuquerque. E quem é que saía para cobrir? Meu Deus! O Cleilton. Tem hora que ele vem igual um caminhão sem freio, né? Igual um caminhão sem freio. Inclusive a falta que originou o segundo gol, perigoso o segundo gol do Confiança, foi uma falta desnecessária do Cleilton. O jogador estava indo para a linha de fundo, deixa embora. Chegou e deu o tranco por trás, houve a falta. Se a primeira, do primeiro gol do João Paulo, eu questiono, eu acho que o jogador da Ponte visa somente a bola, Cleilton também. Na segunda, houve a falta. E aí sai o gol. Mas a Ponte diminuiu a fervura, botou água na fervura do Confiança, ali pelo seu setor esquerdo, lado direito do Confiança. Por quê? Porque o Iago equilibrou essa briga. Ele desarmou em 2 ou 3 oportunidades, ele cercou e conseguiu tomar a bola.
dentro do campo da Ponte, já além da intermediária pela beirada direita. Então essa alteração, apesar de eu não concordar com a saída do Moisés, do ponto de vista defensivo ela foi boa. E o jogador entrou bem, entrou solidário, entrou recompondo, entrou se entregando para o jogo, entrou guerreando e foi coroado com uma grande jogada no último lance do jogo, onde o Confiança sai jogando errado, ele retoma, leva no fundo, joga para trás e o João Veras faz o gol. Então, para quem viu 4-2 e não viu o jogo, só viu o placar, nossa, a Ponte sapateou em cima do Confiança. Não é verdade. No lance que antecedeu o quarto gol da Ponte, que o Ivan demorou uma barbaridade lá para repor, foi a 48,5, aí o Ivan comeu lá mais uns 40 segundos, né, para mandar essa bola para frente. O Confiança poderia ter empatado com o Luíde nesse lance que eu acabei de descrever aqui, do chute / cruzamento na diagonal, da esquerda vindo por dentro e batendo, ganhando na corrida do Thiagão. Então uma vitória dramática, mas importantíssima da Ponte, que fez aparecer, que apresentou novamente toda a sua limitação, mas não importa. Constrói pela primeira vez 2 vitórias consecutivas, constrói pela primeira vez mais de 2 gols numa única partida e consegue aí, depois que entrou na zona de rebaixamento, a sua melhor posição dentro do campeonato, se bem que tudo ainda muito justo, muito junto, todo mundo um colado no outro. Mas uma vitória muito importante, onde o primeiro tempo da Ponte foi melhor, onde o segundo tempo foi de administração, mas perigosamente a Ponte abdicou de jogar e poderia ter sofrido um castigo aos 48,5 nesse lance perigosíssimo de entrada saindo da ponta, vindo para a meia na diagonal, invadindo a área do Luíde, que é um jogador veloz e que no ano passado estava no CRB. E é um jogador que eu gosto, porque ele faz bem, a exemplo do próprio Moisés na Ponte, não com a mesma qualidade, mas ele faz bem o 1 contra 1. Tanto é que partiu para cima do Thiago Lopes, do Thiagão, o menino da Ponte, que fez boa partida, e ganhou e bateu, e poderia ter empatado. Muito importante a vitória, mas dramática. Talvez a Ponte não precisasse ter sofrido tanto, se não tivesse abdicado de jogar no segundo tempo, e se não tivesse também recuado demais as suas linhas, e foi natural isso. O Confiança não fez uma grande partida. É um time também extremamente limitado, por isso que está onde está na tábua de classificação, agora 6 pontos atrás da Ponte com apenas 13. Mas, na fase atual da Ponte, com as deficiências e limitações do elenco, um time tenso, um time inseguro, um time com a autoestima baixa, qualquer lance pode ser fatal. Teve um escanteio também no finalzinho, bola alçada, goleirão na área, foi para lá o Michel. Então, um sufoco, um perereco, sobretudo porque a Ponte tomou o segundo gol e teve muito jogo ainda. Tivemos mais 31-50, 19 minutos de jogo, de sofrimento para a torcida da Ponte, que ao final respirou aliviada com o quarto gol, que se não tivesse saído, a Ponte não tomaria mais o empate, porque ele saiu aos 50. E se a Ponte perde aquela bola no ataque, no chutão do Confiança, o apitador iria encerrar a partida. Então, parabéns para o time pela entrega, que tire alguns ensinamentos da vitória, exatamente porque correu riscos que talvez não precisasse ter corrido, mas isso tudo fica muito pequeno e se dilui diante da importância da vitória e dos 3 pontos conquistados consecutivamente em 2 vitórias consecutivas dentro do estádio Moisés Lucarelli e contra 2 adversários diretos a essa permanência para a Série B no ano que vem, que é o que interessa para a Ponte agora. É fazer pontos o mais rapidamente possível para tentar garantir essa sua permanência, que ainda está muito distante de acontecer. E encerro, hoje eu estou em carreira solo aqui, meu caríssimo Edu Pinheiro. Sim. Bom papo ontem, Edu. Bom papo, hein? Opa! Gostei, hein, Edu? É.
Gostei do expediente. Não tá fácil não, hein? Olha, você toma cuidado, hein, Edu? Olha... Você toma cuidado com assédio, hein? E vou dizer mais, que essas duas vitórias não formem, atenção, diretoria da Ponte, que errou muito, que contratou mal, que montou um elenco abaixo da crítica e abaixo das tradições da Ponte. É com vocês de novo a conversa agora. Que essas duas vitórias contra 2 dos lanternas e em casa, importantíssimas. Parabéns, Ponte, pelas vitórias. Mas que elas não sirvam para erguer uma tênue, frágil e ilusória cortina de fumaça para tentar esconder todos os problemas e tentar mostrar que todos eles estão resolvidos. Eles não estão, não. Saiam à caça de 4 ou 5 jogadores para reforçar esse elenco, que ele é paupérrimo. Não se acomodem, não se assentem sobre essas duas vitórias. Elas são ilusórias, importantíssimas, mas elas não escondem, ao meu olhar, não, e não mascaram a fragilidade de um dos piores elencos que a Ponte montou nos seus 121 anos, desde o amadorismo. Não se acomodem. É uma cortina de fumaça frágil, uma pequena brisa, dissipa tudo isso daí e a Ponte volta para a zona do inferno do rebaixamento. Saiam à caça, não se acomodem, repito pela enésima vez. A Ponte continua precisando se fortalecer e precisa de reforços para não sofrer muito até o final e para não continuar correndo um imenso risco do vexame da Série C para o ano que vem. Meu queridíssimo beijoca Edu Pinheiro. Esse é o Tigrão, hein? Que fase maravilhosa, hein? É isso aí, olha, o Juventude virou o jogo lá em Bragança, hein? Brasileirão, Red Bull venceu 1-0, gol de Elinho, 2 gols de Wagner. Agora Red Bull Bragantino 1, Juventude 2. E olha que o Matheus Peixoto, que jogou aqui na Ponte, né? Marcou muitos gols lá no Juventude, mas agora o Matheus Peixoto tá jogando na Ucrânia, né? Já foi embora pra Ucrânia. Olha, 19 horas, daqui a pouquinho, Atlético Mineiro líder contra o Palmeiras vice-líder. Às 9 da noite, São Paulo e Grêmio, em situações desconfortáveis, vão se enfrentar no Morumbi. Na Série B, encerrado, Cruzeiro 1, Sampaio Correia 1, CSA 3, Coritiba 0... E Ponte 4, Confiança 2, às 19 tem Avaí e Náutico. Lembrando que amanhã no Brasileirão tem Londrina e Vila Nova, 11 horas, às 16 Vitória e CRB, 18h15 Botafogo e Brasil, 20h30 Operário e Brusque. E na Série C, no finalzinho, Ituano 2, São José de Porto Alegre também 2, tá bom? A Ponte, repetindo aqui, a Ponte é 14ª. Com 19 pontos, o Vila Nova pode ultrapassar a Ponte, os demais ainda não, tá? O Guarani é o 6º colocado com 29, o Guarani jogou ontem, perdeu para o Goiás de 2-1, então em primeiro Coritiba com 33, em segundo CRB com 31, em terceiro Goiás com 31, em quarto Sampaio Correia 30, em quinto Náutico vai jogar 30, em sexto Guarani 29, em sétimo Vasco vai jogar, aliás já jogou, né? Perdeu para o Remo 28, perdeu ontem para o Remo, tá? E o CRB, segundo colocado com 31, vai jogar e pode assumir a liderança, ultrapassar aí o Coritiba. Meus amigos, quem será o craque do jogo, hein? Ponte 4-2 do Confiança, Macaquinha marcando 4. Olha, não é sempre, hein? Não é sempre. Vem aí o nosso jogo aberto e vamos começar elegendo o craque do jogo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam no YouTube, no Facebook. Pessoal do WhatsApp aqui bombando também, nosso muito obrigado. Pessoal de Ribeirão Preto, hein? AM 1270. Botafogo perdeu hoje de manhã. Perdeu pro Mirassol, 1-0 lá em Mirassol, na Série C. O gol do Luizão, o zagueiro que estava aqui na Ponte, né? E você no AM 1170 aqui de Campinas e região. Vem aí, é o nosso convite. Por favor, continue conosco. Vem aí o nosso jogo aberto aqui fechado. Ponte 4, Confiança 2.
Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola! Tira mal a zaga do Confiança, recupera Iago, parte gola dominada, em direção ao gol, invadiu, cruzou, João Veras, pé direito, vai marcar, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Da Ponte! João Veras tem a 95 estampada na camisa. Na bola roubada por Iago. Ele invade a área pela esquerda, cruza. A bola passa por Richard, mas não passa por João Veras. Da risca frontal da pequena área. Tem a calma, a tranquilidade. Bate firme e forte com o pé direito pro fundo do gol. Pra matar o jogo e sacramentar mais uma vitória da Macaca na mesona. Pula, pula, sai do chão. Vibra a macacada. O gol é de João Veras. Na marca de 50 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado no majestoso João Veras para fechar o caixão do Confiança. Marca o gol que define o placar do majestoso João Veras. Ponte Preta 4, 2 pro Confiança. Quando apita o árbitro, não há tempo para mais nada. A Macaca conquista a segunda vitória consecutiva na mesona. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Ponte 4, Confiança 2, o craque do jogo. Antônio Lupe, você me ouve, Lupe? Sim, Edu. Vamos então, começo com você hoje, Antônio Lupe, votando no craque do jogo. Fez 2 gols, sofreu um pênalti, mais nada. Fez sim, craque do jogo. Aí, até daqui a pouco, hein, Lupe? Daqui a pouco estarei aí, Edu. Na coletiva do Wilson Kleina, vamos ver se não vai demorar muito hoje, né? Vamos lá. E o Boris, hein? O que será que estaria Leandro Boris, o moço de Piracicaba, aqui na rua, aqui, Ponte 4, Confiança 2. Olha, Edu, para mim o principal destaque desta grande vitória da Ponte por 4-2 foi Fecim. Ele fez 2 gols, aliás, poderia ter feito até o terceiro no primeiro tempo e ainda sofreu um pênalti na etapa final. Então, surpreendentemente, Fecim para mim o craque do jogo. Valeu, Edu, um grande abraço para você, pro ouvinte da Bandeirantes, parabéns à Macaca nesta semana de aniversário com 2 vitórias, 2 importantes vitórias para escapar lá do perigo eminente da zona do rebaixamento e seguir firme e forte aí para um novo campeonato a partir de agora na Série B. Um grande abraço e até a próxima, Edu! Até a próxima, se Deus quiser. Grande Boris, hein? Bom retorno a Piracicaba e a Ponte é 2 vitórias, né? E o Londrina, o gol foi do Moisés aos 48 no sufoco, marcando o gol da vitória. E também para sair do sufoco no finalzinho, marcando aí o João Veras hoje
o quarto gol dele, marcando aí no gol de entrada no Majestoso. É verdade. Oi, Tigrão, o negócio é o seguinte, da onde que veio isso aí? Ô, Tigrão, vamos lá, Tigrão, o craque do jogo, o Fecim já tem 2 votos, mas importante sempre ouvi-lo. Bom, já ganhou o Fecim, o meu voto é para Fecim Gomes. Fecim, Deus que te dê muita força, muita luz para suportar esse momento de tanta dor que você passou, perdendo um irmão jovem, né? Eu não sabia, fiquei emocionado com a sua emoção hoje no intervalo da partida, chorando, derramando muitas lágrimas aí na entrevista da televisão, que você tenha força, né, para superar esse momento ao lado da sua família, e que esses 2 gols que você fez hoje, e que o pênalti que você sofreu, importantíssimo, que a Ponte ganhava por 2-1 e corria riscos, que eles possam servir para estabelecer, meu caro Fecim, que alguém passe essa fala para você, possa servir para estabelecer um marco, uma divisória na sua carreira. Antes e depois desse jogo, você ainda é jovem, já rodou para lá e para cá, revelado lá no Corinthians, o meu time de coração. Que Deus te ilumine, primeiro para que você supere esse momento de muita dor, perder um irmão, um ente tão querido e tão jovem, e que esse jogo estabeleça esse novo marco na sua vida profissional, que você consiga jogar mais futebol do que vinha jogando, que você reedite a grande atuação de hoje, jogando mais adiantado, pisando na área adversária, em tantas outras oportunidades, ajudando a Ponte nesse seu calvário para tentar permanecer na Série B. Então, parabéns, Fecim. E faça o seguinte, queime a minha língua mais 20 vezes no campeonato. Mais 20. Eu critiquei a sua escalação por aquilo que você havia apresentado até então dentro do campeonato. Você não teve tantas chances assim, mas nas vezes em que apareceu, infelizmente você não foi bem. Não sei se mal posicionado, não sei se tímido, não sei se vivendo um péssimo momento junto com todo o time, o astral baixo, a autoestima muito baixa, não sei. Talvez um conjunto de tudo isso. Mas hoje, você numa outra posição, parece que tirando um fardo muito grande das costas, mais leve, mais solto, você queimou a língua deste experimentado comentarista. E como a Ponte tem mais 20 jogos para fechar o campeonato, um pelo primeiro turno e 19 pelo segundo, por favor, Fecim, queime a minha língua com gols em mais 20 oportunidades. E hoje, com louvor, você é o craque do jogo e a sua nota é 10 como incentivo, para que você realmente reinicie a sua carreira profissional e a sua trajetória na Ponte a partir desse jogo. Me perdoe o voto longo, viu, Edu, mas imagina, era necessário nesse momento. Sim, muito bom. Então, olha, o Fecim, com 3 votos, eleito aí o craque do jogo, unanimidade, Fecim, hein? Vamos à ficha técnica, a Ponte pegou aqui o Confiança, vem aí o momento Brasitone. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Majestoso, a Ponte entrou com o Ivan Quaresma, o Kevin, Cleilton, Thiago Lopes e o Felipe Albuquerque, André Luiz, Vini Locatelli, Fecim, Camilo ficou no banco, Niltinho, Rodrigão e Moisés. Lembrando que os zagueiros Rayan e Fábio Sanches estão no departamento médico juntamente com Ednei. São 3 zagueiros no DM, tá? As alterações: no intervalo saiu Vini Locatelli, entrou Marcos Júnior. A 23 do segundo tempo, saiu Fecim, entrou Leonaldi, já estava 3-1, saiu Niltinho, entrou Richard, também a 23. A 35 mais 2, saiu Rodrigão, entrou João Veras e saiu Moisés, entrou Iago, aqui estava 3-2, a coisa estava apertada, a equipe do técnico Gilson Kleina. O Confiança com Michael, Marcelinho, depois Álvaro, Nirley, Nery, Barreiro e João Paulo.
Serginho, depois Lucas Sampaio, Gemerson, depois Robinho, Rafael Vila e Ítalo, depois Luigi. Williams, depois Hernani Brocador e o Daniel Penha. Equipe do técnico Zé Carlos Leal, técnico interino. Apitou Wanderson Alves de Souza, de Minas Gerais. Ele mostrou amarelo para o CSA, João Paulo, Nirley e Hernani Brocador. Para a Ponte, Cleilton, André Luiz, João Veras e o Douglas Mendes é um menino que estava no banco. Como a Ponte está sem zagueiro, chamaram esse menino do Sub-17, Douglas Mendes, que foi amarelado, repito, do banco. O André Luiz é o terceiro dele, viu? Terceiro amarelo, o André Luiz não pega o Curitiba terça-feira lá em Curitiba. E teve cartão vermelho para Nirley, numa entrada aí no Marcos Júnior. Nirley foi expulso pelo Wanderson Alves de Souza. Vamos aos gols aqui. Vamos lá, a 6 minutos do primeiro tempo, lá no gol da FEPASA, Fecim 1-0. A 10 minutos, o segundo gol, Fecim. E a 39, João Paulo, ex-Ponte, cobrando falta lá no gol de entrada, no ângulo aí do goleiro Ivan Quaresma. Depois do segundo tempo, pênalti para a Ponte, Fecim sofreu pênalti, o Moisés cobrou. 3-1, gol de entrada. Aí João Paulo de falta, lá no gol da FEPASA, de novo João Paulo, lateral esquerdo do Confiança. A barreira abriu, Rodrigão e André Luiz abriram e no meio da barreira passou, Ivan não pegou. Segundo gol até então 3-2, repito, a 31 do segundo tempo. E aos 50 minutos, Thiago roubou, fez a jogada e serviu a João Veras, que marcou o quarto gol. Final, Ponte 4, Confiança 2, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. Telefone, 19 3202 4000. Acesse nosso site, brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Café São Joaquim, 500 gramas, 9,90. Cerveja Brahma, lata, 269 ml, 1,99. Suco de laranja Xandô, 900 ml, 6,99. Ofertas válidas até o dia 22 de agosto. Confira ofertas especiais para cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, Soft, Bege, Polido 80 por 80, Insepa, apenas R$ 89,90. Kit Gabinete Gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ 35, Irazu, cor branco ou castanho com branco, Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite! Telha Norte, viva a sua casa! Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Bola rolando no Mineirão, hein? Atlético e Palmeiras 0-0. Acabou lá em Bragança, em Divirada. Red Bull Bragantino 1, Juventude 2. E 9 da noite, Morumbi, São Paulo e Grêmio.
Vamos lá então, a defesa do jogo de Ponte 4, Confiança 2. Olha, primeira proposta, vamos lá, eu lance 4, Leandro Renato, por favor, lance 4, 29 do primeiro tempo, estava 2-0, e aí o Rodrigão lança, Moisés, no estilo dele, hein? Ele entra, limpa lado de dentro e bate. Vamos ver essa daí, hein? Ô, Bolis. Abertura pela esquerda com Gemerson. Tentou a finta, desarma Vini Locatelli. Já dispara Moisés na canhota. Lançamento de Rodrigão pra ele. Moisés recolheu, dominou. Partiu em direção ao gol. Pintou mais um. Dominou, limpou, clareou. Vai marcar, bateu, defendeu, Michael. Uma defesa espetacular do goleiro do Confiança. Bom, o Rodrigão deu assistência, o Moisés não fez. Aí o Rodrigão falou, não, Moisés, deixa comigo que eu vou tentar, hein? Eu vou tentar. O Kevin vai cobrar o escanteio, isso a 37, lance 5, 37, primeiro tempo, lá no gol da FEPAS, estava 2-0, vamos lá. Capricha que dá, Kevin, gol da linha do trem, gol da FEPAS, é a chance para marcar, que vence por 2-0, partiu Kevin, levantou, segura a trave na área, Rodrigão de primeira entrou, tocou, espalma Michael! Uma defesa espetacular do goleiro, foi buscar no cantinho, mesmo marcado com dificuldades, ele conseguiu. Muito bem, hoje o comentarista Sol Tigrão lembrou, tá lembrando, né, Tigrão? Vai marcando aí, tá lembrando, né, Tigrão? Você tá lembrando? Tô lembrando sim, Edu, todas elas. Vamos lá, lance 7 agora, 49 do primeiro tempo, ainda a Ponte atacando no gol da FEPAS. O seguinte, aqui tava apertado, tava 2-1. Já tava 2-1, João Paulo tinha feito de falta, tá? Aí o Moisés, ele faz a jogada e dá assistência pro Fecim. Tó, Fecim, faz mais um, faz o 3. Você vai pedir a música, Fecim. Você vai pedir a música. Vamos lá, 49, o Boris narrou assim. Aqui Felipe Albuquerque lançou para a velocidade de Moisés. Ele ganhou na corrida, pintou mais um, abriu o Fecim, tocou, limpou, fintou, pé esquerdo, bateu. Michael de novo! Michael salva o Confiança, espetacular, desvia e bota para fora. Por muito pouco, Michael defendeu o chute de Fecim. Ele não marca o terceiro da Ponte, o terceiro dele, incrível, Lupe. No duelo Fecim Michael tá 2-2, 2 gols pro Fecim, 2 defesas do Michael, salvou o Confiança na finalização do camisa. Mas como disse o Boris, foi por rabo, né? Bateu nele, bateu nas pernas dele, bateu embaixo dele aí, a bola saiu. Olha, 39, agora lance 10, por favor, lance 10, 39 do segundo tempo no gol de entrada. O João Veras dá um chute rasteiro, o Richard prepara para João Veras de cabeça, vamos lá. Tem falta Macaca para fazer a cobrança um pouco antes da risca do meio campo, aqui setor esquerdo. Felipe Albuquerque com o pé direito, levanta para o campo de ataque, tentando o Richard, tira a defesa, voltou João Veras, pé direito, bateu no canto, espalma Michael! No chute de João Veras, o goleiro vai buscar no cantinho e mandar pela linha de fundo. Bom, Tigrão, são 4 propostas, todas do Michael defendendo aí. Qual seria, na sua opinião, a defesa do jogo? Ô Edu, eu vou ficar com aquela do Rodrigão. Onde ele dá um misto de puxeta com voleio. Porque foi muito no canto, não foi muito forte, mas foi um chute surpreendente e o Michael mostrou muito reflexo. Defesa dificílima, lance que o Leandro Bolis descreveu exatamente assim. Capricha que dá, Kevin. Gol da linha do trem, gol da FEPAS, é a chance para marcar, que vence por 2-0. Partiu Kevin, levantou, segura a trave na área, Rodrigão de primeira entrou, tocou. Espalma Michael! Uma defesa espetacular do goleiro, foi buscar no cantinho, mesmo marcado com dificuldades, ele conseguiu um espaço curto e finalizou o Rodrigão. Defesaça do goleiro, mandando para fora. Kevin de novo na cobrança, Rodrigão de novo de cabeça. Agora a bola vai porque embora. O goleirão fez a defesa, foi de novo para escanteio e teve essa sequência aí, né? Olha, daqui a pouco tem o gabarito, o conceito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, jogador por jogador, hein? Qual será o conceito do jogo também? O Tigrão hoje analisando, tá? E temos a coletiva do Gilson Kleina, hein? A coletiva do Gilson Kleina, 0-0 Atlético Mineiro e Palmeiras, em 21 horas, São Paulo e Grêmio, agora 19 horas e 10 minutos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Prime cinza 60x60 retificado em cepa R$ 49,90. Cuba Apoio Basic Branca R3 Selite R$ 599,90. Torneira de mesa Fit para cozinha cromada Selite R$ 199,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte. Viva a sua casa! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Confira e aproveite ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Itaipava, lata 350ml, 1,99. Picanha Bom Marte resfriada, 64,95 kg. Colchão mole, 37,95 kg. Ofertas válidas até o dia 22 de agosto. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Gabarito do jogo. Tigrão, do jogo, hein? Se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, ponte 4, confiança 2 e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, na minha avaliação, até pelo futebol apresentado pela Ponte. Segundo tempo, a Ponte jogou menos. Gostei do jogo, acho que um jogo de 6 gols não é toda hora que acontece. Um jogo cheio de alternativas. Para mim, jogo, conceito bom e melhor o primeiro tempo, Edu. Olha, por falar em goleiro, encontrei essa semana com o Aranha, rapaz. O Mário Lúcio, grande Aranha, goleiro revelado pela Ponte, ele mesmo, Aranha do Santos e tal. Mas como tá grande, o Aranha grandão, né? Sempre foi, tá gordão, forte. Lançou um livro. E eu falei, ô Aranha, você estava em 2016, o último jogo do Brasileiro contra o Coritiba, a Ponte vencendo por 2-0, foi a estreia do Ivan. Aí o Ivan entrou para ficar um pouquinho, só no finalzinho do jogo, né? E aí o Aranha contou para mim, não, mas acontece que eu perguntei para ele, Ivan, você quer jogar? Ele só ficava na reserva, mas você quer jogar? Eu quero, então você vai entrar no finalzinho se der tudo certo para Macaco. E a Ponte fez um grande Brasileiro. E aí foi a estreia do Ivan naqueles minutos finais. Um abraço ao Aranha e sucesso agora na sua carreira como escritor, né? Muito bem, o Ivan, é o seguinte, você sinalizou aí que teve um probleminha no segundo gol. O João Paulo fez o primeiro de falta. A pergunta é se teve culpa. E a mesma pergunta no segundo gol, cobrança de falta do João Paulo, só que a primeira, uma cacetada por cima no ângulo, mas não, no segundo gol, Tigrão, a barreira abriu. E mesmo assim ele teve culpa. Eu acho que o primeiro gol, ele não podia fazer nada. Ali é a qualidade do batedor. Ela foi no ângulo de 90 graus, né? Foi lá onde a coruja faz o ninho. Foi um negócio inacreditável, né? Muito bem batido, um golaço. Agora, no segundo, ele tem a atenuante com relação à falha dele, da defesa ter deixado a bola passar pelo meio dela. Ou seja, a defesa, a barreira abriu. A barreira deixou a bola passar no meio dela. Mas o Ivan estava no lance e a bola foi muito próxima dele. E eu acho que ele cai um pouco atrasado.
Ele demora um pouco para ter a reação e toma o gol. Acho até que deu uma escorregada. Então, para mim, ele falhou no segundo gol. No demais, não foi muito exigido. Não fez lá grandes defesas, tanto é que nas 4 que você pensou aí para escolher a defesa do jogo, todas elas foram do Michel, o goleiro da equipe sergipana do Confiança. Por isso, meu caro Edu, eu coloco hoje para o Ivan um conceito apenas regular. Kevin, lateral direito, mesmo marcando gol contra o Botafogo, foi infeliz, prosseguiu como titular contra o Londrina, titular hoje também contra o Confiança, né? O Kevin, como você acha que foi, Tigrão, o conceito dele? Eu acho que o Kevin, hoje, ele fez uma partida boa. Inclusive, no primeiro lance, no primeiro gol, ou no lance do primeiro gol da Ponte, ele teve muita presença de espírito ao bater a falta, né? Com uma qualidade, o lateral, com uma qualidade muito grande. Por quê? Porque estava desarrumado o Confiança e ele deu um lançamento. Ele estava no campo de defesa da Ponte e botou a bola lá no ataque, surpreendendo. Todo mundo pensou que ele ia bater curtinho e ele tem muita força nos braços. E ele bateu forte. E aí achou o Moisés, que fez a jogada e o cruzamento para o Fecim fazer o gol. Então, por esse lance, eu acho que ele mostrou essa presença de espírito que não é muito comum de acontecer. E marcando, ele não apoiou muito não, mas marcando não mostrou a mesma vulnerabilidade de outras oportunidades. Um conceito hoje regular / bom para o Kevin. Olha, 16 minutos no Mineirão, Atlético Mineiro e Palmeiras 0-0, líder contra o vice-líder. Tigrão, é o seguinte, o Cleilton, zagueiro, né? Você analisando a zaga, Thiago Lopes, menino da base, todo mundo machucado, foi pro jogo o Thiago Lopes. É o terceiro jogo dele na Ponte, só que hoje pela primeira vez de forma inteira. O Cleilton, você falou na hora e eu anotei. No segundo gol, na cobrança de falta do João Paulo, quem fez a falta foi o Cleilton e foi uma falta desnecessária. Qual o conceito de você do Cleilton? E aproveita e fala do Thiago Lopes. Cleilton está banado no lance, né? Está banado. Não fez uma má partida, não. Seguro, jogando com a bola de segurança, não inventando muita moda, né? Mas está banado nesse lance aí que gerou o segundo gol da equipe do Confiança. Então, ele comprometeu um pouquinho a sua atuação em função disso e às vezes meio que deficiente na saída de bola, leva um conceito apenas regular. E o Thiagão jogou bem. Teve uma contusão preocupante de joelho no início da partida, mas depois se recuperou felizmente e conseguiu fazer uma boa partida. Cleilton, regular. Thiagão, conceito bom, tá pintando aí um bom zagueiro, mais uma vez para resgatar a tradição dessa base da Ponte, que já foi, hoje não mais, mas já foi uma verdadeira fábrica de zagueiros e de goleiros. Ô, Tigrão, me desculpa. Vamos então ao Felipe Albuquerque. Albuquerque veio do Grêmio. Ele é lateral direito de ofício, mas joga na lateral esquerda. Vem jogando já vários jogos na esquerda. Eu anotei uma coisa aqui, você quer ver só? Nós estávamos, você quer ver, a 36 minutos do segundo tempo, a Ponte atacando pro gol de entrada. E aí uma falta lateral, né? 3-2, apertado e tal, ele simplesmente isolou. Então, eu não sei se é falta de treinamento ou o que é. Gente, você vai bater uma falta lateral, você vai bater um escanteio, não dá para isolar do jeito que isolou. Mas você analisa aí o conceito do Felipe Albuquerque. Ele tem bastante dificuldade no apoio. Hoje até conseguiu fazer um bom cruzamento com o pé esquerdo. É bem verdade que ele joga improvisado, ele é destro, mas foi uma vez, cruzou com muita precisão, poderia ter saído o gol, mas a grande virtude dele, né? A principal virtude dele dentro da carreira e dentro dessa trajetória dele na Ponte é exatamente a questão da marcação. Ele marca com muita precisão e hoje foi muito seguro. Pelo lado dele, não se criou não a equipe do Confiança. Leva o conceito regular / bom.
Volante André Luiz completou 11 jogos. Um detalhe, na estreia que ele entrou a 19 do segundo tempo. Lá contra o CSA, no Majestoso, tá? A partir do segundo jogo, todas as partidas do André Luiz foram inteiras. Não foi substituído, tá? Não foi. André Luiz hoje recebeu o terceiro cartão amarelo. Anotei aqui, com 9 do segundo tempo, a narração do Boris dizia assim, poxa, vai, atenção, de novo, André Luiz. 3 esticagens, as 3 erradas. Vamos lá, Tigrão, André Luiz. O Edu, muitos altos e baixos. Ele acho que teve hoje uma atuação de marcação bastante segura. Ele se posicionou bem. Ele se preocupou em alguns momentos em passar a bola curta, sempre curta, quase entregando a domicílio para não errar os passes. E nas vezes em que se atreveu, nas vezes em que arriscou um passe mais longo, ele errou. Mas às vezes é um jogador desatento. Teve esse lance que ele tomou o cartão amarelo, ele tá com a bola dominada e a bola escapa do controle dele. Parece que a bola tá elétrica. Parece que a bola queima os pés. Eu não sei se é apenas falta de habilidade no trato com a bola ou se é um excesso de ansiedade. Mas ele tem muitos altos e baixos dentro de uma mesma partida. Marcando hoje, ele preencheu bem o espaço, ele foi importante. Construindo não é o estilo dele. E às vezes cometendo alguns erros infantis para um jogador já experiente. O conjunto de tudo isso se resume num conceito regular. Vini Locatelli jogou só o primeiro tempo, foi substituído no intervalo. Vini Locatelli já tem 31 jogos na ponte, hein? 31, Vini Locatelli. Mas enfim, entrou o Marco Júnior no lugar dele, né? Alguma observação? Vamos fazer o seguinte, não? Você faz do Vini Locatelli e faz do Marco Júnior, um tempo cada um. Vamos lá. O Vini Locatelli hoje eu não teria tirado. Inclusive ele tem uma participação boa no segundo gol da Ponte. Quando ele leva a bola e é ele que serve o Niltinho. Para que o Niltinho faça o cruzamento para o segundo gol do Fecim. Hoje ele estava com um pouco mais de mobilidade. Não é que estava jogando uma enormidade. Mas salvo algum problema de ordem física, de ordem médica, eu não o teria sacado. Teria deixado um pouco mais. Ele leva pelo primeiro tempo um conceito regular, que é o mesmo conceito do Marco Júnior. Também eficiente na marcação, mas extremamente tímido com a bola nos pés. Extremamente tímido, mas entrou e ajudou de forma importante a preencher o espaço de meio campo e a encurtar o raio de ação da equipe do Confiança pelo setor mais importante de um time de futebol. Então, primeiro tempo, conceito regular para Vini Locatelli. Segundo tempo, conceito igualmente regular para Marco Júnior. Olha, ele começou assim, com 3 minutos de jogo, o Niltinho deu um passe para ele e ele pegou, atrasou pro goleiro, rapaz. Aí falou, nossa, todo mundo aqui já começou, mas seu Fecim, mas o que é isso? Foi matar a bola, atrasou pro goleiro. Mas 3 minutos depois, o Fecim faz 1-0, tava no segundo pau. 10 minutos o Fecim faz o segundo gol, tipo sola, né? Niltinho Cruz, ele parece que colocou a sola assim, pumba, mas empurrou, era o que tinha que fazer e fez. O Fecim perdeu um gol a 49, passe do Moisés, o goleiro pegou pelos rabos, narração do Bolis, e o Fecim sofreu o pênalti a 16 do segundo tempo, que o Moisés converteu até então 3-1, e o Fecim saiu a 23 do segundo tempo e não fez mais nada, Tigrão. Fecim. 2 gols, sofreu um pênalti, mais nada. Conceito ótimo. Niltinho. Oh, desculpa, Tigrão. Desculpa. Sim. Conceito. 2 gols, sofreu um pênalti e mais nada. Mas o conceito é ótimo. Como incentivo para esse menino, ele que passou por um drama familiar terrível aí nos últimos meses, agora recentemente, e que essa grande atuação dele hoje, atuação importante, sirva para estabelecer um novo marco dessa trajetória dele pelo estádio Moisés Lucarelli. Ele teve como grande novidade um posicionamento diferente hoje. À frente do Rodrigão. Rodrigão saindo, flutuando e o Fecim aparecendo em velocidade muitas vezes dentro da grande área. Ele teve uma que ele foi enfrentar o goleiro, como você frisou, há 3 minutos e não dominou direito, deu uma canelada e recuou, estava feito o gol. Depois fez o gol, depois fez o segundo dele e depois teve uma outra cara a cara
Uma bola muito bem metida pelo Rodrigão e o goleiro pegou. Então, jogando numa função diferente, ele rendeu mais. Tomara que possamos vê-lo em outras oportunidades, rendendo como rendeu hoje e sendo tão importante dentro de campo para a Ponte como foi hoje. Como incentivo, não que ele tenha sido o Messi, nem tampouco o Arthur Antunes Coimbra, o Zico, mas como incentivo, por ser um dos jogadores mais criticados do elenco, inclusive por esse amigo de vocês, que não concordou com a escalação dele, o conceito dele como incentivo. É ótimo. Muito bem, Ponte 4, Confiança 2, agora analisando o Niltinho. Niltinho, que veio do Desportivo Chaves de Portugal, que depois do jogo contra o Náutico, que a Ponte jogou bem na contra o Náutico, ele pegou Covid, testado Covid, alguns jogos fora, voltou contra o Botafogo do Rio, entrando a 27 do segundo tempo, entrou para o segundo tempo contra o Londrina e ajudou a Ponte a vencer, né, fazendo assistência aí e participando do gol. A assistência foi do Rodrigão, mas o cruzamento foi dele. E o Niltinho começou jogando hoje. Tá ok com o físico, entrou. Niltinho deu esse passe pro Fecim há 3 minutos, mas o Fecim não foi feliz e participou do segundo gol. Foi no cruzamento do Niltinho que o Fecim faz a Ponte 2-0 e depois o Niltinho saiu a 23 do segundo tempo, Tigrão. Jogou bem o Niltinho. Acho que é titular, recuperou a posição depois de ter sofrido aí com a Covid. O Gilson falava a respeito disso, o Gilson Kleina, treinador da Ponte, na última coletiva, depois da vitória contra o Londrina. Ele falava a respeito disso, não é? Exatamente de que o jogador teve sintomas fortes, e não estava sequer, quando voltou, aguentando a correr levemente, a trotar em volta do campo. Então sofreu muito, parece recuperado, quase que totalmente recuperado. Teve que fazer tomografia de pulmão, teve comprometimento, mas graças a Deus está bem. Jogou bem, participou do segundo gol, dá um toque refinado, tem uma canhota de muita qualidade e acho que vai ser útil, vai ajudar muito a Ponte nessa sua saga aí de tentar permanecer na Bezona para o ano que vem, para o ano de 2022. Conceito bom para o Niltinho. Vamos lá, e o Rodrigão, hein? O Rodrigão, ele saiu a 35 do segundo tempo, mas tá um negócio, né? O Rodrigão, ele tem a visão dele, ele serviu a Moisés a 29 do primeiro tempo, o goleiro defendeu, teve aquela cobrança de escanteio do Kevin, que o Rodrigão espichou a pernona lá, e o goleiro defendeu, bela defesa do goleiro Michael. Bom, essas e outras aí, e o Rodrigão, Tigrão? Flagrantemente ainda fora de forma, flagrantemente ainda acima do peso, mas sabe jogar bola, né? Hoje numa função que eu já vi ele executar em outras oportunidades, como por exemplo no Avaí. Às vezes ele vem buscar na linha média, levanta a cabeça, sempre enfia bons passes, sabe jogar bola e tem presença diária. Está ainda longe do ideal fisicamente e isso compromete a sua explosão, compromete o momento de atacar a bola, compromete o momento de se antecipar ao zagueiro adversário. Ainda assim foi muito útil hoje em alguns momentos, em vários momentos do jogo, trocando de posição com o Fecim se infiltrava e o Rodrigão é que vinha buscar e eu gostei. Acho que ele leva no conjunto, no total, um conceito regular / bom. E o Moisés, hein? Olha, o Moisés, ele dá assistência para o primeiro gol, ele que dá o passe final para o Fecim, né? Dá o corte e serve a Fecim no segundo pau. O Moisés perdeu um gol a 29 do primeiro tempo, o goleiro defendeu. O Moisés serve a Fecim a 49 do primeiro tempo, Fecim bate, o goleiro pega, mas passe do Moisés. E cobrou o pênalti com muita firmeza, gol de entrada, sem chance, marcando até então 3-1 e o Moisés saiu a 35 do segundo tempo. Jogou bem de novo, vive um momento mágico, é disparadamente, indiscutivelmente o principal jogador desse elenco da Ponte e hoje barbarizou de novo. Eu até nem o teria tirado, mas de repente ele pode ter relatado um desgaste físico, pode ter pedido para sair e aí não tem o que fazer. E ainda que o Iago, que entrou no lugar dele, acabou sendo o autor intelectual do quarto gol da Ponte, levando a bola para o fundo, fazendo o cruzamento para trás. Ela passa pelo Richard, que puxa a marcação, e se oferece para o João Veras, que deu uma chapa com categoria, com oportunismo,
e meteu na rede no último lance da partida, aos 50 minutos. Então, Moisés, olha, tá jogando uma bola muito grande. Moisés é, mais disparadamente, um dos grandes destaques desta Série B, apesar da pífia campanha da Ponte. Dentro do elenco da Ponte, disparadamente, o jogador mais importante. E como destaque da Série B, ele tem que receber esse relevo, porque vem fazendo um campeonato excepcional. De novo, destaque do jogo. Hoje não levou o craque em função até dos gols e do pênalti sofrido pelo Fecim, e também pelo incentivo que a gente quer passar para ver se esse jogador se recupera, readquire a confiança, se consegue fazer um campeonato daqui para frente melhor do que o que ele vinha fazendo. Mas o conceito do Moisés é bom. Jogou uma barbaridade de novo. Olha, daqui a pouquinho a coletiva do Gilson Kleina. Tigrão, dos que entraram, destaque ainda para o João Veras, que marcou o 4º gol, e o Iago. O Iago faz a jogada. O Iago roubou a bola, penetrou, cruzou para o João Veras, né? Então, a assistência do Iago, esse que veio do próprio Confiança. Do próprio Confiança veio o Iago. Vamos lá. Alguma coisa, João Veras e Iago? Ambos entraram bem. Edu. Então, o Iago, com aquele trabalho que eu já dei relevo aqui da recomposição, tirando um pouquinho a pressão que existia em cima do Felipe Albuquerque. Num determinado momento, o Confiança começou a fazer 3 contra 1 ali, e acho que o Gilson sacou que o Moisés não estava aguentando mais fazer a recomposição do jeito que é necessário hoje ser feita dentro do futebol, e botou o Iago, que fez esse papel de auxiliar na marcação de forma muito importante no momento crítico para a Ponte dentro da partida. E ainda fez essa jogada aí que gerou na origem o 4º gol da Ponte, que matou definitivamente a partida. Então, pelo pouco que esteve em campo, né? Jogou pouco, entrou tarde já. Um conceito regular para ele e também regular para o João Veras, que hoje entrou bem, entrou mais atento, mais ligado, disputando mais os lances e também leva um conceito regular. Tigrão, por gentileza, em 2 minutos, 2 minutos e 30, o conceito do Gilson Kleina, por favor, para aquilo que ele escalou, bancou Fecim, Camilo no banco, deve ter algum problema o Camilo, mas colocou o Fecim, acabou dando certo pelas alterações. Em determinado momento, ele colocou mais um volante, a Ponte vencia por 3-1, e a Ponte tomou 3-2, foi sufoco, ele mexeu e deu certo. O Iago e João Veras entraram, o Iago faz a jogada, João Veras marca o 4º gol. Hoje, o conceito do Gilson Kleina. Então, uma coisa é analisar antes. Eu não concordei com a entrada do Fecim, eu tenho que ter a honestidade aqui de dizer. Não concordei, mas não tenho as informações totais e consistentes com relação ao estado físico do Camilo. Não concordei, mas deu certo, porque ele botou o Fecim bem adiantado, jogando praticamente como centroavante, trazendo o Rodrigão para buscar o serviço. Então, ponto para ele, apesar de eu não ter concordado. O que eu não gostei? Por exemplo, ele manteve o Kevin e manteve o Albuquerque improvisado do lado esquerdo. A princípio não gostei, mas o Kevin hoje rendeu mais e teve ativa e importante e marcante participação no primeiro gol da Ponte, por ter metido aquele lateral longo, comprido, quase que um lançamento, como se fosse com os pés, para o Moisés, que já pegou 1 contra 1, já pegou de mano, e aí não tem jeito. Aí barbarizou, deixou deitado o zagueiro levantou, ele driblou de novo e cruzou para o Fecim fazer o gol. Então, algumas coisas que a gente não concordou de início e acabaram dando certo, né? E com o jogo em andamento, eu acho que ele abdicou de jogar muito cedo. Mas fez o 4º gol aos 50 minutos. Uma saída de bola errada do Confiança, já com um jogador a menos, tinha sido expulso o Nirley com N de navio, foi expulso. O Confiança tinha um jogador a menos, ele tinha tomado um cartão amarelo, tomou o 2º e, consequentemente, o vermelho. Zagueiro central da equipe do Confiança. Exatamente o zagueiro central que faltou para preencher o setor por onde penetrou o Iago e protagonizou a jogada do 4º gol da Ponte. Então, mas fez a 50, você está criticando por quê? Não, a Ponte
veio muito para trás e a 48,5 do segundo tempo poderia ter tomado 3-3 numa jogada do Luigi, que partiu com a bola dominada fazendo a diagonal da esquerda para a meia, em cima do Thiagão, ganhou e chutou cruzado com imenso perigo. A Ponte poderia ter tomado um castigo. Foi um sufoco para ganhar o jogo, e quem viu só o placar e está vendo agora 4-2, imagina que a Ponte sapateou, imagina que a Ponte tripudiou, e não é verdade. Então o que é que eu não gostei? 3 volantes, abrindo mão muito cedo de jogar e, obviamente, em função disso, correndo riscos que talvez não tivesse necessidade de correr. Ainda assim, ganhou o jogo, tirou o pedido, o placar mostra, aparentemente, só pelo placar, um jogo tranquilo, e não foi nada disso. A vitória da Ponte foi dramática, ela poderia ter fugido no penúltimo lance do jogo, antes do 4º gol da Ponte. Então, dramática a vitória, também porque a Ponte trouxe muito confiança para cima de si, com Marco Júnior, com Léo Naldi e com o André Luiz funcionando no meio-campo. Ainda assim, alcançou o objetivo e o conceito dele é bom. Muito bem, o Patrick de Paula é expulso no Mineirão, o Palmeiras com 10, está 0-0, primeiro tempo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O treineiro expulso também, né? Está expulso no Português, técnico do Palmeiras. Também esse Português, ele quer apitar todos os jogos, né, Edu? Ele é bravo, eu acho que ele está na função errada, ele devia fazer um curso de árbitro para apitar. Tudo é ele que apita, de tudo ele reclama, tudo ele contesta, mas vamos lá. Tigrão, olha, o Kleina tá prontinho para falar aqui, eu encerro com você, muito obrigado, parabéns e até a próxima, Tigrão! Grande abraço, Edu, grande abraço, um bom final de semana, um bom domingo para você, para toda a família e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, vamos lá. Alô, Lupe, a coletiva do Kleina agora, 19h37. Gilson Kleina falou depois da vitória da Ponte em cima do Confiança pelo placar de 4-2 e foi perguntado justamente nesse início de coletiva sobre essa questão de ter recuado um pouquinho o time com as modificações que foram feitas na segunda etapa. Olha, cara, eu quero mais focar na situação que a gente necessitou para o jogo de hoje, né? Não é nem questão da gente ter defensiva, eu acho que nós tínhamos que ter uma intensidade na pressão no homem da bola. Eu acho que nós estávamos pegando muitos jogadores da equipe do Confiança com bola descoberta, eles estavam pensando muito, enfiando essa bola já direto na nossa última linha. Eu não podia contar hoje com o Camilo muito desgastado, o Camilo realmente um profissional que a gente precisa enaltecer, veio para o jogo mais com dor, tomando remédio, tratando. Claro que se nós precisássemos, nós poderíamos utilizar, mas o planejamento era poupar realmente para a gente ter esse jogador na sequência. E em momento algum a gente pediu, né, para ser defensiva, baixar as linhas. Acho que a equipe ela teve um grande desempenho, construiu os 2 gols e nós ficamos na iminência, né, até de nós criarmos até mais gols, que eu acho que essa é a minha análise. E entendo que o gol que nós tomamos de falta, o primeiro gol, acho que mérito do batedor, o segundo nós titubeamos, né? Mas mesmo assim as trocas não foram para colocar a equipe defensiva. Nós vimos que eles colocaram os 2 laterais no nosso campo, então nós tínhamos que estar comprometido com nossos pontas, tanto é que as trocas dos pontas foi muito mais pelo desgaste. E eu entendo que os jogadores entraram bem, fico feliz pelo Fecim, fico feliz pela equipe, fico feliz pelo Veras, e continuar o trabalho com os pezinhos no chão, quem sabe que vai enfrentar o líder agora. E espero que a gente possa dar continuidade nesse momento especial para nós em Vitória. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Gilson, a semana começou com a Ponte Preta no rebaixamento e contra as cordas na Série B. Em 4 dias o clube venceu 2 confrontos diretos, deixou o Z4 e criou uma vantagem importante. Alívio é a palavra certa para descrever o que vocês aí dentro do clube sentem depois de 2 vitórias no Majestoso? Olha, assim, primeiro momento, né? Acho que no ano a equipe da Ponte Preta faz 4 gols. Né? Funcionou nosso ataque, funcionou nossas ações. Primeira vez no Brasileiro que nós conseguimos construir 2 vitórias seguidas. Nós fizemos 2 vitórias em cima de 2 equipes que eram um confronto direto nesse momento. Então acho que muita coisa aconteceu nessa semana
É importante, né, a força do elenco, porque nós fizemos uma vitória no último jogo contra o Londrina em cima de uma adversidade muito grande, em cima de lesões, nós corremos atrás do resultado, mas o que ficou é que a equipe não desistiu, fez um gol, um belíssimo gol, né, o gol da vitória, porque foi uma bola trabalhada, construída. Moisés passando um momento assim muito especial, né, na carreira dele, junto com a Ponte Preta, crescendo junto com a equipe, vários jogadores, né, crescendo, dando essas opções. E também feliz, né? Porque por mais que você conviveu com lesões nessa semana, os jogadores que entraram estão dando conta do recado, estão mantendo a seriedade, assimilando. Então, tem muitos números bons, né? Acho que nos últimos 4 jogos nós fizemos 10 pontos. E nos últimos 5 jogos, né? Nós fizemos, nos últimos 3 jogos nós fizemos 7 pontos. Nós fizemos 9 gols, então são situações assim que a gente tem que enaltecer os números. Nós tivemos alguns problemas hoje de ajuste de marcação, mas também quando uma equipe adversária sai perdendo o jogo, a gente sabe que eles vão subir a linha, começaram a jogar, sabe que começaram a ter uma movimentação e nós nos precavemos, né? Mas está de parabéns toda a equipe, né, que soube controlar no momento que nós oscilamos na partida, e nós tivemos hoje inúmeras chances de poder ampliar. Então está de parabéns a Ponte Preta. Marcos Ceroni, Ponte News. Gilson, boa noite. Você foi ousado hoje e conquistou uma grande vitória juntamente com toda a equipe. Como você viu as mudanças que fez no início e na segunda etapa da partida? E agora falta um jogo. Olha, quando nós ontem, na recuperação, né, dos atletas, foi uma recuperação mais curta, de quarta para hoje, quando ontem nós sabíamos que não íamos poder contar com o Camilo, nós tivemos uma excelente conversa com o Fecinho. Aliás, Sandro e Chá, né, fizeram um trabalho muito bacana com esse atleta, porque nós só posicionamos, nós não conseguimos soltar para o treino, que é a prioridade para esse jogo, nós ter melhorado um pouquinho o nosso posicionamento da bola parada, e nos escanteios na falta lateral, inclusive hoje. Infelizmente nós tomamos 2 gols de falta, mas muito mais o primeiro gol pelo mérito do batedor. Eu acho que a gente teve que manter a estrutura, porque para o primeiro jogo saiu o Fábio, saiu o Rayan, entrou o Cleilton, estreou o Thiago. Aliás, que o Thiago continue nesse ritmo, né? Tá seguro, tá pegando confiança. Hoje também passamos até um pouco de susto ali quando o Thiago tomou uma pancada no joelho. De repente poderia ter feito a estreia de Cipriano, o próprio Douglas que veio da base. Então a gente está convivendo com essa situação, mas sempre seguro, tentando passar as melhores informações. Eu acho que a ousadia ela continua desde o trabalho que nós iniciamos. Os atletas estão cada vez mais adaptando no modelo, na plataforma. Perdemos um meia, mantivemos o modelo com meia também, mantivemos o André e o Locatelli. Eu entendo que no segundo tempo nós precisávamos ter um pouquinho mais de intensidade. Eu acho que quando nós fizemos 2-0, nossa segunda linha ela começou a ficar um pouco passiva. Eu acho que nós corrigimos isso com a entrada do Marquinhos, tem que ser assim, porque essa batida de jogo a jogo, né, esse calendário aí não é fácil, né, para os atletas se recuperarem. Então acho que a coragem, essa ambição aí passa por todos nós, mas principalmente os atletas que executaram, que a gente também possa ter essa coragem, que a gente possa ter uma equipe bem compactada terça-feira contra o Curitiba, para a gente poder pontuar, né, e continuar nessa sequência de resultados bons. Elias Aredes, Rádio Brasil. Gilson, boa noite. Sabemos que o treinador não trabalha apenas com a parte técnica e tática, emocional também conta. No intervalo, o Fecinho disse que passou por um problema particular sério. Algo semelhante você passou na época com o Léo Arthur, em sua outra passagem na Ponte Preta. O que fazer no dia a dia para não se perder o jogador e recolocá-lo em boas condições de produzir? E qual a satisfação é produzida quando você verifica que o atleta começa a se reabilitar na parte emocional e ocorre a melhoria na parte técnica? Olha, isso é um trabalho que nós em conjunto, né, fazemos com todos os atletas. Acho que todos vocês sabem, pelo momento que a pandemia está passando, a gente está perdendo muito entes queridos, né, todos na família. O Fecinho passou por um período difícil, né, a gente sabe por que esse garoto de repente não teve o desempenho que nós esperávamos no início da competição. Você perdeu um ente tão próximo que é o irmão dele, né, a gente sabe o que isso significa, né, para uma família. A gente sabe que às vezes o atleta de futebol ele passa a ser o provedor, né, da família, e
quando você é o provedor, tem uma outra coisa que você não substitui, que é a presença, né? A gente viaja demais, o calendário é grande, a gente fica muito ausente para a família, né? Eu acho que a gente fica muito feliz, né? Que o Fecim pôde fazer os gols, mostrar para a torcida da Ponte Preta que ele tem seu valor, que ele tem a sua condição de participar, de vestir essa camisa. Ele fez 2 gols, a gente entende que o meia que pisa na área ele passa a ser um jogador muito perigoso. Foi o que aconteceu hoje. As ações pelo lado, a gente teve um bom preenchimento de área e por mais um detalhezinho, ele pedia a música, né? Podia até ter feito 3 gols. Então que o Fecim, né, possa daqui para diante, né, ter mais confiança. Se frisou bem, né, Elias? Eu me lembro que aconteceu uma tragédia com o Léo Arthur, né? Nossa, para ele também muito difícil acontecer da perda do filho naquela época lá, e a gente tentando trabalhar esse garoto. A gente sabe que o futebol, quando você entra em campo, ninguém quer saber, né, os problemas que todos estão passando, mas a gente tenta de uma maneira ou outra passar tranquilidade. A gente sabe que no dia a dia, nos treinamentos, ele mostra um desempenho que tem condições, e isso tinha que transferir para o jogo propriamente dito, né? A gente sabe que o jogo entra o lado emocional, a gente sabe que a cobrança ela fica mais aflorada, mas que bom que os jogadores, né, têm essa força, que bom que a gente consegue ter essa visão, conversar. A gente tenta, né, por mais que nós estamos no comando, mas também entender o que o atleta está passando, e para quem é atleta de futebol sabe que os problemas que pode acarretar, para que ele possa entrar em campo com tranquilidade. Rony Romanini, Rádio Central. Gilson, boa noite. A Ponte conseguiu fazer os 6 pontos nos 2 confrontos diretos que teve dentro de casa. Se o Moisés foi o grande destaque contra o Londrina, hoje Fecim e Niltinho, que não vinham sendo titulares, tiveram boa atuação, além de Iago e Veras terem ajudado a ampliar o placar no final. Além da pontuação, essa partida foi importante para mais jogadores do elenco ganharem confiança e mostrarem a qualidade, e aproveitando, como pensa em substituir o André Luiz na terça-feira? Então, é importante você mostrar a força do elenco, né? É uma coisa que a gente vem falando com os atletas quando acontece, infelizmente, as lesões ou então o cartão, que a oportunidade ela vem e que você se prepare da melhor maneira possível, né? E tá aí, né? Hoje 2 jogos, claro, muito cedo ainda, mas você vê o Thiago, né? Aconteceu isso. O Thiago é um atleta que a seriedade, sempre treinando, sempre pedindo informações, tentando corrigir, sempre chamando um dos profissionais da comissão para poder ter uma melhoria, e isso está acontecendo com vários jogadores. Claro que a gente sabe que quando existe uma vitória, existe um destaque, né? A gente não quer deixar disso, mas para alguém fazer o gol, alguém roubou essa bola, alguém também fez o melhor passe, alguém fez a cobertura, alguém fez o rebote, alguém se movimentou sem a bola, mas melhoramos, né, o nosso poder de decisão. Acho que isso é de grande valia. E assim, a gente passa por alguns processos, né? Então, desde quando nós chegamos assim, se puder para pensar, eu me lembro quando eu cheguei aqui, que o nosso meio campo era Dauan, Leonaldo e Camilo, né? Hoje nós não tivemos nenhum dos 3, a gente vai remontando a equipe, né? Dauan saiu, Naldo infelizmente foi para cirurgia, Camilo com esse desgaste também não pode contar, então a gente tem que ir trabalhando, e o tempo só para você entender como que é a melhor característica, e também eles conhecerem a gente, né? A nossa forma de trabalho, a plataforma de jogo. E o processo que nós passamos com o Niltinho, o tio teve um Covid assim, teve muitos sintomas, né? E ele, eu me lembro que ele, quando começou a correr, faltava muito ar para ele falou que não estava bem, então a gente teve esses 2 jogos para ele entrar. Niltinho muitas vezes começou como titular, como começou hoje, então teve a entrega, mas ao mesmo tempo eu preciso enaltecer o meu trabalho que fez o Iago, o trabalho que fez o Richard. Mais uma vez o Iago entrou muito bem, Moisés cada jogo, né, não só fazendo belas jogadas, mas fazendo gols, e isso tem um destaque muito grande. O Iago hoje fez um grande jogo, uma grande jogada para o Veras fazer o gol. O André, a gente sabe pela essa função que o volante faz, eu acho que 4, 5 jogos a gente sabe que o volante toma muito cartão. Ali teve que parar a jogada, né? Aliás, a bola até estava no nosso domínio, mas perdemos, e aí tomou cartão amarelo. Vamos pensar, né? Vamos pensar nessa situação, até porque vamos ver amanhã de manhã como é que o Leonaldo se faz primeiro volante, o próprio Marquinhos.
Vamos ver se a gente pode ainda ter a recuperação do Lucas Cândido. Mas a confiança nos três, né? Quem já jogou ali, quem que a gente pode poder fazer uma análise mais apurada, porque é importante que vai ter que ter um jogador lá muito intenso. A gente sabe que o Curitiba, né, por mais que está vindo no revés hoje, sabe que vai querer jogar como líder e tentar transformar essa derrota, e nós temos que aproveitar o nosso momento também para fazer uma vitória lá fora. Gabriel Castro, CBN Campinas. Gilson, em 10 minutos de jogo, o Fecim entrou 3 vezes na área e marcou 2 gols. Sofreu o pênalti que resultou no terceiro gol. Ele entrou no lugar do Camilo com uma função diferente. Em jogos que a Ponte precisa atacar, ele se encaixa melhor. Foram as circunstâncias de hoje. E o canal EOL pergunta sobre a condição do Locatelli. Então, o Locatelli também vem no desgaste, né? Tanto é que quando eu entendi que nós começamos a perder a pressão no nome da bola no nosso campo, nós fizemos essa troca, né? Mas é muito mais dos jogos, né? Você pega o jogo do Botafogo, já na quarta-feira você pegou um jogo do Londrina e entra no lado psicológico, que como na pergunta aí do Romanini que ele colocou, foram 2 jogos de confronto, então a gente sabia da importância de fazer a vitória nesses 2 jogos, que primeiro você conseguiria distanciar dessas equipes, e segundo que naquele momento nós estávamos vivendo um campeonato que a gente está querendo sair, e ainda a gente, né, tem que estar sempre atento, com os pés no chão, que a gente sabe que o campeonato vai ser equilibrado. Vamos terminar o turno agora, que a gente possa pontuar para a gente poder fazer um segundo turno com essa consistência, né, com a evolução que está tendo a equipe. Eu acho assim, né, cara, são características um pouco diferentes. Vamos respeitar a idade do Camilo. O Camilo é um jogador com uma leitura muito alta, com um cognitivo muito alto, e o Fecim com uma dinâmica, né, com uma intensidade, da idade do garoto. O garoto hoje fez um grande jogo. Vamos ver com quem a gente pode contar. A gente sabe que é importante, eu acho que todos viveram um grande momento, e aproveitar nosso momento para a gente extrair o melhor de cada jogador. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Plena, boa noite. Um jogo que parecia relativamente sob controle da Ponte, por quase todo o tempo, porém 2 faltas cometidas pelo Cleuto, a confiança diminuiu o placar. Mas o mais importante, que a vitória veio. Como você analisa a atuação do miolo de zaga da equipe na partida de hoje? Eu acho que foi segura, né? Eu acho que na falta, quando aconteceu as 2 faltas, foi muito mais uma movimentação dos ataques do Confiança. Eu acho que o ajuste que nós temos que fazer é que nós não conseguimos pressionar o passe por dentro, e quando entrou o passe por dentro, quebra a linha de um zagueiro, até porque nós precisamos fazer esse tipo de cobertura. Eu acho que tenho certeza. O primeiro gol que o João Paulo fez foi mérito, bateu muito bem. Eu acho que ali nenhum goleiro, a gente sabe da qualidade que tem o Ivan, e a nossa barreira também. Agora o segundo não. O segundo a nossa barreira abriu, preciso só ver com atenção agora à noite, ou amanhã de manhã, ver como é que for, a gente poder corrigir. Que eu não sei, eu acho que essa bola passou baixa, alguém abriu aquela barreira ali, a gente poder corrigir. E eu acho que nós estamos controlando, por mais que eles estavam tendo um volume, né? Nós ficamos com uma equipe com uma transição muito forte, porque nós aumentamos a pressão com os 3 ali, Marquinhos, André e Leonaldi, que são características muito fortes para transitar, e ficou Moisés e Richard, depois ficou Iago e Richard, e ainda com o Veras, que entrou, no meu ver, também entrou muito bem, e até nossas linhas a bola começou a parar muito lá no ataque. Claro que a gente fica preocupado, que toma o segundo gol, e aí você coloca o adversário no jogo, né? Um jogo que você poderia ter até resolvido no primeiro tempo pelo volume, mas feliz pela vitória. Tem que ser, se for dessa maneira, mas sempre a Ponte saindo com os 3 pontos, que pode ser assim, com sofrimento, mas o importante no final a gente sair com a vitória. E Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Gilson. Claro que João Paulo foi feliz na primeira cobrança, e na segunda a barreira abriu e fez o gol. Você concorda que hoje a Ponte matava jogadas através das faltas muito próximas da área? É uma situação que precisa ser corrigida? Pois né? O que eu estou falando aqui, né? Mas assim, né, cara, a gente tem tanta coisa boa, né, que a gente fez um jogo, e a gente sempre tem que falar, claro, sempre tem que fazer os ajustes. Hoje nós fizemos 2 faltas, o primeiro mérito, acabei de falar, o segundo nós titubeamos, sim, tem que ver quem que abriu a barreira. Normalmente aquela barreira não abre, é uma barreira muito alta, a nossa também, mas aconteceu. Nós vamos tentar corrigir essa situação. Acabei de falar, acontecia esse tipo de falta quando o passe entrava por dentro, nós não conseguimos fechar, ter um homem pressionando, deixamos
principalmente como nós fizemos 2-0, a nossa linha ficou um pouco passiva, nós tentamos aumentar essa intensidade para isso não acontecer. A gente vai tentar corrigir. Amanhã é um dia de recuperação, segunda-feira a gente sabe que tem um posicionamento em viagem, então a gente vai fazer de tudo para tentar corrigir isso e ser uma equipe forte, equilibrada, e ver como é que estão as condições de cada atleta, para a gente poder fazer um grande jogo lá em Curitiba. Esse é o técnico Gilson Kleiner, depois da vitória em cima do Confiança, 4-2. Macaca respira um pouquinho mais aliviada nessa reta final de primeiro turno, e terça-feira, 9h30 da noite, tem o Coritiba lá no Couto Pereira, Edu. Sem André Luiz, que está suspenso. André Luiz, terceiro amarelo, né? A Ponte é 14ª com 19, né? Só o Vila Nova, que tem 18, o Vila Nova vai jogar. O Vila Nova pode ultrapassar a Ponte. O Cruzeiro já jogou, né? Empatou 1-1 com o Sampaio Correia. Tem 18 pontos, o Cruzeiro 16º. O Vitória é o 17º com 14. O Vitória vai jogar, mas ele tem 14. No máximo chega a 17. A Ponte tem 19. Então, realmente, a Ponte 14ª ou 15ª terminando aí a rodada. Ele explicou o motivo do Camilo? Hoje o Camilo... Foi a questão, o desgaste, né? Ele até falou que precisa respeitar o Camilo, até pela idade dele, 35 anos, e foi essa. Até mesmo a informação que eu tinha antes do jogo, antes da coletiva do Kleina, o desgaste do Camilo nesses últimos jogos, né? Há muito tempo, ele já estava numa sequência muito grande, né, Edu? Você tem aí anotado, se não me engano, ele é para 29 jogos, hoje seria 30, né? 30 jogos aí. Não, 29 ele fez. Hoje seria 30, mas 29 seguidos. 29, ele ficou no banco contra o Goiás, mas entrou no segundo tempo, né? Então jogou. Então foi a primeira vez que ele ficou fora de uma partida aí, o Camilo, que provavelmente pode voltar no jogo contra o Coritiba, apesar do Fecim ter feito uma boa partida. Então é mais uma dúvida aí que o Gilson carrega até momentos antes da partida contra o Coxa. Lembrando que o Moisés vai arredondar contra o Coritiba, vai fazer 70 jogos. 70 o Moisés jogos. Chegou em julho, né? Ele chegou um pouquinho antes, Edu. Ele chegou naquele período sem futebol. Que estava sem futebol, né? E ele ainda jogou, ele foi inscrito para jogar aqueles 2 jogos dramáticos da Ponte no Campeonato Paulista contra o Mirassol e Novo Horizontino. Mas aí ele brilhou mesmo contra o Santos, que se não me engano ele fez um dos gols na vitória por 3-1. Então são 3 gols em 2020, somando desde janeiro, já ainda a temporada 2020, mas somando desde janeiro ele tem 15 gols. 15 gols em 69 jogos. E né? Só fazendo aí o histórico de artilharia. Em 2018, foi o André Luiz, se não me engano, com 11 gols. André Luiz, que hoje está no Atlético Goianiense. Em 2019, se não me engano, foi o Roger, que marcou 14 gols. Em 2020 foi o João Paulo. O João Paulo, se não me engano, marcou 11. O João Paulo... Marcou 10 e o ele Bruno marcou Rodrigues 10. marcou 11. E o Bruno Rodrigues marcou 8 gols em 2020. 8? 8 gols. Mais 2021 na reta final, porque se não me engano, acho que ele fez 11 depois. Deixa eu ver aqui, Bruno Rodrigues. 2021. Deixa eu pegar. É que eu faço somente por ano, né? Você separou, mesmo o Campeonato Brasileiro da Série B terminando em 2021, eu conto como 2020. Você conta? Então, deixa eu só alterar aqui, então. Bruno Rodrigues, que foi pra Ponte, pro São Paulo, já tá no exterior. Já tá no Famalicão de Portugal. Famalicão. Não tem aí, Edu? Deixa eu ver aqui. Sim, em janeiro, Bruno Rodrigues... Marcou gol? Não marcou, rapaz. Eu não tenho aqui anotado, não. Bruno Rodrigues. Vamos ver de novo aqui, o Lupe. É interessante isso. Ele marcou 3. Tá aqui. 8, 9, 10, 11. Então marcou, 11 gols. 11 gols. E o Moisés já chegou a 10. Então o Moisés, se marcar mais um, iguala ao Bruno Rodrigues na temporada. Em termos de temporada, né? Isso. Nessas últimas 4 temporadas, que foram as temporadas que a Ponte jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque o Luca, em 2017, se não me engano, marcou 23 gols na temporada, é muita coisa. E era a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o Moisés marcar mais um, ele iguala André Luiz e Bruno Rodrigues. Se ele marcar mais 3, né? Mais 4, ele se iguala ao Roger, que foi o artilheiro da temporada 2019. Outro que também, né? Daqui a pouco vai embora da Ponte, né? Moisés. O Atlético Mineiro, que está vencendo o Palmeiras, recentemente fez uma sondagem. Eu ouvi falar mesmo, viu, o Lupe, que teve uma sondagem aí. O Internacional fez há um tempinho, se não me engano, há alguns meses, né? O Internacional fez uma consulta ao representante do atleta e recentemente o Atlético Mineiro. Mas só para explicar, Edu, como funciona, né? Porque muita gente pergunta,
O Bruno Rodrigues saiu da Ponte, o Dauan também. O Moisés, a Ponte, recentemente fez um investimento de R$500 mil para ficar com ele. Fez mesmo, fez. Então, o bem Moisés, lembrado. ele é da Ponte Preta, ele tem 50% dos direitos econômicos e a Ponte tem 50% dos direitos econômicos e 100% dos direitos federativos. A Ponte que conduz qualquer tipo de negociação. Se receber um valor X, ela fica com 50%, 40% do Concórdia e 10% do jogador. Então, a Ponte ela precisa aceitar as condições de negócio para negociar o Moisés. Não é igual o Bruno Rodrigues e o Dauan, que estavam emprestados, e aí a Ponte fica refém de qualquer tipo de negociação e os atletas foram embora. O tal de Douglas Mendes, né, que ficou no banco, foi chamado da base. Isso, tomou cartão amarelo. Tomou cartão amarelo, mas grandão, tem 17 anos com aquele tamanho. Pô, brincadeira, hein? Zagueirão. É porque tem o Ryan, o Fábio Sanches e o Ednei, os 3 zagueiros que estão em recuperação, né? Quase perdeu um hoje, né? O Thiago Lopes teve um problema no joelho. O Gilson falou que ele conseguiu se recuperar e conseguiu jogar toda a partida. A gente também vai ficar atento a toda essa situação. Olha, intervalo de Avaí 0, Náutico também 0. Tivemos na Série B hoje Cruzeiro 1, Sampaio Correia 1, CSA 3, Coritiba 0. Coritiba pode perder aí a liderança para o CRB e Ponte 4, Confiança 2. Então, para o lugar do André Luiz, volante, ele falou que é Leonaldo ou Marco Júnior? Leonaldo ou Marco Júnior, né? Quem pode fazer a função de primeiro volante. Tem o Lucas Cândido, né? Mas ainda em transição. Hoje realizou uma atividade com os atletas que não foram relacionados para o jogo. Tudo vai depender da evolução desses atletas que estão entregues ao DM. Além do Lucas Cândido, o Ednei e também o Thales. Mas para a função do meio-campo ali de forma imediata, Marco Júnior e Leonaldo. Olha, termina o turno então, né? Contra o Coritiba. Vai ser a última do primeiro turno. Exatamente. Terça-feira, 21h30, Couto Pereira, Coritiba e Ponte. Que coisa, não? Atenção, não. Ainda estamos no intervalo lá, né? Olha, e depois a Ponte começa a inversão. É só inverter a tabela. Ela Ponte Brusque, de 22 de agosto. Isso. 22 de agosto. Né? E teve um jogo que foi alterado, hein, Edu? Teve? Teve. Deixa eu pegar aqui, só para você já anotar nos seus papéis. O jogo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco, você tem aí quando ele estava marcado, Edu, só para me ajudar aqui? Você passou para mim, tá do dia 28. 28 era um sábado. 9 às 4 horas, é isso? 4h30, 16h30. Passou para as 16 horas, então. Antecipou meia hora. Isso. A gente agradece, né? A gente agradece. A pedido horas. Da... TV. Não tem a justificativa aqui. Só mudou 28/9 às 4 horas em São Januário. Domingo, né? Domingo. Tá bom, Lupe, vamos embora? Vamos. Pra você, então, um ótimo sábado. Opa, viu? Obrigado, parabéns pelo pão de queijo pelo integral, trabalho. Aí. Muito gostoso. Pão de queijo integral, ó. Bonzinho. Muito bom. Então, Lupe, pra você, então, uma grande noite. Obrigado, Edu. Pra você também. Garoto Lupe. Garoto Edu. Atenção, o noivo do ano, hein? Felicidades, viu, Lupe? Obrigado, Edu. Tudo bom pra você, Um viu? ótimo final de semana pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes e até segunda-feira na programação aqui do esporte da rádio. Um abraço. É um canhão esse menino, hein? Um canhão esse menino aqui. Em nome de toda a equipe técnica, agradecemos aqui ao Leandro Renato. Obrigado, viu, Leandro? Gilberto Suf, Gil Kleber, Joelso Cardoso e Alexandre Almeida, toda a nossa técnica, nosso muito obrigado. Hoje aqui, Ponte 4, Confiança 2, hein? Narrou Boris, comentou o Tigrão e reportagens dele, Antônio Lupe. Meus amigos, deixa eu ver aqui, eu volto, é terça, né? Terça tem Curitiba e Ponte, terça-noite. Depois na quarta tem Guarani e Botafogo do Rio. O Bugre também encerrando a sua participação no primeiro turno. Então eu volto na próxima terça. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado. E na terça eu volto. Terça eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade
credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas,